a comissão técnica, o técnico da época assinou a rescisão, assinou a dispensa do garoto, junto com o gerente de futebol de base. Como eu tive meu gerente de futebol de base e também os treinadores. Olha, muito bem. Rapaziada de São Paulo, me desculpe aí, nós temos hoje, daqui a pouco, o Jogo da Ponte lá em Capivari. Leandro Borges está em Capivari. Pedro Piscinato, repórter, está em Capivari. Gilberto Sufi, nosso técnico, está em Capivari. Outros também estão, pessoal da TV e tal. Então, por isso, vamos começar já o Concentração Bandeirantes. Agora 17h02. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Agora, Concentração. A análise, as últimas da reportagem. É o Futebol Bandeirantes na expectativa. Concentração. Edu Pinheiro. Sim, agora em definitivo, um grande abraço, amigos da Bandeirantes Campinas e toda a grande região. E o Pedro Mundão afola pela internet, no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos a posto, Jogo da Macaca, lá em Capivari, Paulistão, terceira rodada, Ponte, 2 derrotas e 1000 problemas, e vai que vai. Trabalhos técnicos de Gil Kleber no comando, Elton Grimaldi aqui na mesa comigo, Helder, um abraço, viu? Muito obrigado. Elton, ô louco, o que é isso? Gabriel Ribeiro em home office, Gabrielzinho, meu anjo Gabriel, um abraço pra você, muito obrigado. Alan Zanelato aqui comigo também no YouTube, tudo bem, Alan? Nova contratação da Bandeirantes. E Gilberto Sufis, Baforido em Capivari, à procura e na captura de um bom pastel, um bom sanduíche. Ele faz turno e retorno, um pacote de bolacha na mão de Gilberto Sufi, é 7,8 na escala. Oi, Edu. Bom, é o seguinte... Oi, Edu. Você encontrou um pastelzinho em Capivari, Sufi? Encontrei, tem uma padoca que você olha pra janela, Edu, só esticar o braço, o cara entrega na mão. Nossa, não precisa nem de... Não é food, nada. Não precisa nem sair da cabina. Que beleza. Vou virar pela câmera aqui pra você ver, ó. Deixa eu ver. Olha lá a padoca ali, ó. Tá vendo? Que maravilha. Aquela parede bordô com E e V ali, ó. Mas você é demais, Sufi. Parabéns, cara, parabéns. Tá aí. Pessoal, pode ir no YouTube, hein? Estamos no YouTube de Capivari. Quem que é? É o menino de Piracicaba? Boles, PP, aqui sou eu. Lá no fundo é PP, ó. Tá bem. E aqui, ó, abaixa, Boles, abaixa. Olha lá, Leandro Boles. Meu querido amigo. Trenzinho da alegria, Edu. Eu já chamo você já, hein? Parabéns, hein, Sufi? Parabéns pelo seu trabalho, abraço, hein? Edu. Sou seu fã. Olha, é o seguinte, o Primavera tá ganhando do Novo Horizontino de 2-1. Deixa eu ver, pegar aqui onde é que tá isso aqui. Pera aí. Tá 2-1. O Primavera... tá ganhando 2-1. Deixa eu só atualizar aqui. Mas tava 2-1, viu? Tava 2-1. Deixa eu só dar uma atualizada aqui. Isso. O Novo Horizontino fez, né? Deixa eu ver aqui. Tá 2-1. Intervalo, hein? Indaiatuba em Polvorosa. Que campanha, Poveda. Revelação do Guarani fez 1-0, Renatinho fez 2-0 Primavera e Rômulo de pênalti para o Novo Horizontino. Esse Rômulo é aquele que foi pro Palmeiras e não teve espaço para ele, voltou pro Novo Horizontino, mas eu acho que ele pertence ao Palmeiras ainda. Vamos às informações do Guarani. Atenção, amanhã, 20h30 no Brinco, Guarani Santos, claro, super cobertura da Bandeirantes, informações do Pugri. Alô, meu grande amigo Breno Peretta. Oi, Edu, um abraço pra você, boa tarde pra todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Hoje o Guarani realiza o último treino, agora à tarde, antes de enfrentar o Santos. Amanhã às 8h30 da noite no Brinco, ingressos com preços promocionais, R$20 o preço do tobogã para o torcedor com a camisa do Guarani, R$30 a parte inferior do tobogã,
R$20 é o preço da cabeceira Sul, cabeceira de entrada, também com a camisa do Guarani. R$30 a vitalícia com a camisa do Bugre, mais 30 de acesso. E lembrando, na cabeceira Norte, que é a do placar, não terá torcida visitante, até porque, por determinação do Ministério Público e da Polícia Militar, jogo dos times de Campinas contra os grandes de São Paulo e entre eles também, não pode torcida visitante. Então é bom o torcedor que é do Santos, de Campinas, está pensando em ir para o jogo, né, de maneira infiltrada, entre aspas, é bom não ir. É bom acompanhar pela Rádio Bandeirantes para evitar problemas e evitar qualquer tipo de briga. Bom, falando do time do Guarani, o técnico Matheus Costa deve fazer 2 alterações em relação ao meio de semana, que o Guarani perdeu na última terça por 2-0 para a equipe do Novo Horizontino fora de casa. No ataque, o Luca foi expulso bestamente, né? Aquele pisão que ele deu no pé do jogador do Novo Horizontino, inclusive recebeu uma multa, 10% do salário, e ficou de aviso para o pessoal, né? Para os jogadores do Guarani. Quem cometer esse tipo de atitude vai ser multado. Então o Luca tá fora, o Maranhão deve ser o substituto. Ele que entrou durante o jogo contra o Novo Horizontino, inclusive perdeu um gol na cara do gol. Então o Maranhão vai para o ataque. E na lateral direita, o Cicinho deve retornar no lugar do Rafael, zagueiro que vinha atuando de forma improvisada. Provável Guarani para enfrentar o Peixe. De Kaique França no gol, Cicinho na direita, o zagueiro capitão Rafael Donato ao lado do Jonathan, na esquerda o Emerson, no meio-campo o William Farias, o Natan e também o Diego Torres, lá na frente Guilherme Parede, Mirandinha e o Maranhão. O Kevin, garoto da base que atuou na Copinha, no meio de semana o Guarani foi eliminado pelo 15 de Jaú, perdeu o jogo por 1-0, o Kevin vai estar no banco. Para mim, o Kevin deveria ser titular, mas vai ficar no banco como opção. Outro jogador da base que deve ficar no banco, o zagueiro Matheus Póvoa, que inclusive foi capitão do Sub-20 do Guarani. Bom, Edu, falando a respeito do técnico Matheus Costa, o que aconteceu no meio de semana, né? Depois do jogo de terça, na quarta pela manhã, ele foi demitido pela diretoria, aí ao longo do dia, o pessoal do departamento de futebol entrou em contato com 4 treinadores e no período da tarde reverteram a demissão. Chamaram o Matheus Costa de novo, ele que foi passar o aniversário de 39 anos na casa dele, na cidade dele, em Curitiba. Ou seja, reverteram a demissão. Por quê? Por um chamado superior, Edu. A gente descobriu, né, que o Graziano, ele que tem interesse na SAF do Guarani, ele teria pedido para reverter essa situação. Nos bastidores, a diretoria do Guarani nega a informação, mas a gente sabe que é verdade, até porque todos os veículos de comunicação noticiaram a mesma informação. O Guarani nega, é importante o presidente vir a público, tentar explicar a situação, mas ele soltou uma nota negando essa informação. Bom, a gente vai ver um Matheus Costa pressionado no próximo domingo, amanhã, 8h30 da noite, é claro, transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. Valeu, Edu! Ô, Breno, mas belíssimo boletim. Parabéns, meu amigo Breno Beretta. Cada dia mais, cada vez mais, né? E o Breno realmente, bastidores, entrevistas, ele vai a fundo. Breno Beretta, espetacular. Assim como o Pedro Piscinato, já entrando na mesma escola também, sensacional. Semana conturbada, né? E vamos que vamos. Atenção, Capivari. Quero conversar com Capivari. O capivariano é o campeão da Série A2. Tá voltando a disputar, tá valendo aqui, o capivariano, ele disputou 2015, ele foi campeão em 2014 da Série A2. Era o Pisa o treineiro, me lembro muito bem disso. Evaristo Pisa. Foi o campeão da Série A2 em 2014 e ele, assim que ele foi campeão, ele veio pro Guarani. Ele tem todo o histórico no Guarani, o Pisa, o pai dele, Júlio Toledo Pisa, muito tempo de base e tal. E o próprio Pisa, ele teve um trabalho no Guarani também. Aí, 2014, campeão, disputou o Paulistão 2015, 2016. 2016 foi rebaixado. Só que tem um detalhe. Em 2016 eram 5 equipes rebaixadas. Pô, foi um exagero. E aí o capivariano não aguentou. E voltou agora, né? Foi campeão ano passado da Série A2.
com jogadores rodados do futebol brasileiro, como, por exemplo, o volante Bruno Silva, ex-Vasco de São Paulo, e os atacantes Rodolfo, ex-Cruzeiro, Felipe Azevedo está no Capivariano, ex-Santos, Ceará, Sport, América Mineiro, Ponte. Também nomes em busca de um espaço no cenário nacional. O Capivariano aposta na mescla de experiência e juventude, né? Felipe Azevedo está com 38 anos. E a Ponte nessa situação, né? Pedro Piscinato estaria a postos? Estaria comigo? Fazer algumas perguntinhas ao Pedro Piscinato. Oi, Edu. E aí, como é que tá? Como é que foi a viagem aí? Como é que tá sendo o estádio Capivariano, hein, Pepe? Estádio muito bonito, reformado, com arquibancadas novas, muito bonito e muito calor aqui em Capivari. Calorzão, hein? Agora são 17h12. Que hora começa o jogo aí, Pepe? Bola rola 18h30, Edu. Tá, e já abriu o portão? Público chegando, não, né? Os portões ainda não, mas toda a organização, pessoal da federação já está organizando. Geralmente o portão deve abrir 1 hora antes, 5h30, deve abrir os portões aqui da Arena Capivari. E o Gé foi embora mesmo ou não? Gé foi embora, já foi anunciado pelo novo clube dele, o Göztepe, time da Turquia, atualmente o 4º colocado da Liga Turca. Gé já foi anunciado, já assinou o contrato, não defende mais a Ponte Preta. O Gé, qual é o nome do time, o PP? Göztepe. Göztepe. Como é que deve... Göztepe. Como é que a torcida deve incentivar o time lá? Göztepe. Ainda mais com sotaque turco, Edu, deve ser difícil, hein? Tomara que o Gé não sofra depressão na Turquia. O mesmo caminho de Washington. Quando a Ponte vendeu o Washington, foi pro Fenerbahçe, né? Só que o Fenerbahçe é o número 1 lá da Turquia. Mas o Gé, eu tava levantando aqui, viu, Pepe? O Gé, ele chegou no Majestoso em 2023, janeiro. Ele veio do Itaperense. Ele tinha subido com o Itaperense da 2ª divisão para a Série A3. Da 2ª divisão para a Série A3. No final de 2022, o Gé brilhando no Itaperense. Lá, ele marcou 12 gols em 17 jogos. No Itaperense, o irreverente Gé, ele recebeu 8 cartões amarelos e 3 vermelhos. Naquela época, ele já ia para dividida. Você sabe como é que é o Gé, né? E nós estamos em janeiro de 23, a Ponte voltando a disputar a Série A2, rebaixada que for em 22. E eu me lembro que naquela noite, Pedro Piscinato, Majestoso, sim, com chuva, Ponte São Caetano. Intervalo, estava 1-0 pro São Caetano. E Hélio dos Anjos chama Gé para sua estreia. Ele marcou um gol que foi anulado. Bola rolando, não sei se foi o Boris que narrou, acho que foi o Boris que narrou. E aí nos acréscimos o Gé faz o gol de empate. E como tinha chovido, não sei que teve mais acréscimo, não sei o que aconteceu. E mais pra frente ainda, no último suspiro, o Gé faz o segundo gol e a Ponte vira 2-1. Na Ponte, o Gé foi campeão da Série A2 em 2023. Foi campeão da Série C o ano passado. Ele disputou, ele fez gol em derby em 2023, no Majestoso foi 1-1, até que ele fez um gol no final do jogo. O Elvis bateu o escanteio, o gol de entrada, ele de cabeça fez 1-0 e o Guarani empatou com o Bruno Mendes. Um pouquinho mais, nos acréscimos ainda. Foram 2 gols no final. E ele também marcou um gol em 2024 no Brinco. O Guarani fez 1-0 com o Alan Santos e ele acabou empatando. O Gé teve cirurgia em 2 momentos, entre junho e setembro de 2023, hérnia de disco, e entre outubro de 2024 e maio de 2025, aqui foi um tempo considerável, cirurgia e ter problema muscular, mas foi uma cirurgia também. Na Ponte, ele ficou suspenso 9 vezes por cartão amarelo, 9. E ele foi expulso 4 vezes.
Gé tem 26 anos. 26. Outubro que faz 27. Na Ponte foram 86 jogos e 26 gols marcados. E a pergunta que eu faço pra vocês é a seguinte: pra arrumar um caboclo desse de novo aí, que vem de uma divisão aí inferior, e fazer o que o Gé fez, né? É difícil. Se é difícil ou não será difícil? Em CH, um outro Gé a Ponte arrumar. E já de cara, você participando, a sua opinião a respeito desse período no Gé na Ponte que eu disse aqui. Um grande abraço, boa tarde. Boa tarde, Edu. Um grande abraço a você, um abraço especial para o nosso ouvinte. Olha, Edu, não dá para negar que o Gé, ele entregou para a Ponte, teve oportunidade, essa coisa toda, né? A Ponte projetou o jogador, mas eu acho que não tinha mais como segurar, né? O Gé de antigamente, ele não é mais o Gé de hoje, pelo menos na Ponte. Não foi assim na última temporada, teve problema de contusão, essa coisa toda. Teve alguns outros problemas também, que nós vamos deixar para uma outra oportunidade. E a Ponte está nessa situação, efetivamente, de dificuldade financeira. Então não tinha como segurar. É o ativo que o clube tem para poder continuar caminhando em termos de estrutura. É uma escolha perigosa, tecnicamente falando, porque é um jogador que faz diferença, na minha modesta opinião, mas a vida tem que seguir, não tem jeito. Ele não é insubstituível, mas a sua colocação ela é perfeita. Como achar um jogador do nível que a Ponte pode pagar no mercado? Quem tem, está empregado. Então, de repente, surge na base essa coisa toda e a gente torce para isso. Mas, sem dúvida alguma, a passagem dele pela Ponte foi boa. Agora a Ponte vai ter que correr atrás para achar um substituto, Edu. É mesmo, muito obrigado. Aqui, chegou aqui, muito obrigado. Guarda essa mensagem no cantinho. Abraço do Marcelo Pimentel. Muito obrigado, professor Marcelo Pimentel. Tá bom? Certo. Não, eu posso falar, não tem nada demais o que ele está dizendo. Ele está dizendo, guarda, como a gente fala aqui, né, o CH, a maneira de falar, você fala para mim, Edu, vou falar uma coisa, você dá uma guardadinha aí, não tem nada demais. É como uma coisa, o Marcelo Pimentel. Não sei se o Elvis joga, hein? Deixa aí separada a mensagem. Um abraço. Sim. Ontem à noite, né? Eu e o Pedrinho, eu recebi informação que ele estava indo para o Náutico. Mas eu não trouxe oficialmente porque a gente tem que apurar. E a apuração do PP foi que ele recebeu 2 propostas, Santa Cruz e Náutico, e que vai jogar hoje. Mas já, pelo menos o Pedro não me disse, ele pode entrar no ar e falar uma coisa completamente diferente. A gente trocou mensagem, a primeira coisa que fiz quando recebi informação, passei para ele checar, porque ele é o setorista da Ponte, não é? E eu fiquei checando desse lado, e a informação que eu tenho é que ele vai para o jogo hoje, inclusive está concentrado. Agora, isso pode mudar, a gente não sabe. A Ponte está precisando resolver uma série de problemas. Pode acontecer sim a saída dele. Talvez não hoje, mas para os próximos dias. Também o PP checou que o discurso é o mesmo. O Elvis exige que a Ponte resolva os problemas pendentes. Não é só de salário, mas que inscreva os jogadores para a equipe ficar mais competitiva. Mas que existe oficialmente o interesse do Náutico e do Santa Cruz, existe, Edu. É isso mesmo, Edu. Só completando o que o CH disse, esses 2 times rivais lá de Pernambuco são 2 times interessados em contratar o Elvis ainda para essa temporada. Além desses 2 times, mas outros 2 também demonstraram interesse na contratação do Elvis, mas a princípio não tem nada fechado. Elvis deve ir sim a campo hoje aqui para enfrentar o Capivariano. O Hélio deve estar de olho na Ponte, né, CH? Porque tudo que, né? Com quantos já foram pro Náutico, hein? Foi o volante lá, como é o dele? Luiz Felipe, o Anderson, Toró. Toró já fez gol no Náutico? Toró já fez gol na semana passada.
Então, mas precisa ver contra quem também, né? Não estou tirando o mérito do Toró absolutamente, mas o campeonato pernambucano regional lá, né, Edu? Mas sabe como é que é a qualidade técnica, né? Sim, mas o que o Hélio tá de olho, tá, hein? Acho que o Hélio, quando ficou sabendo que o Elvis falou aquele monte depois do jogo, já ligou pra ele. Ele trabalhou com o jogador, né, Edu? Conhece. Trabalhou com o jogador, conhece a competência e a liderança do Elvis. É absolutamente normal no mercado que isso aconteça, ainda mais que o Hélio tá na briga, né? O Hélio tá na briga, na parte jurídica aí, para receber da Ponte, pelo menos é o que consta, né? Então você pode ter certeza que qualquer titubeio, se ele acreditar no jogador, ele não se fará de rogado. Vai fazer a proposta para tentar levar lá pro Náutico, Edu. Escuta, no cacoete, coloca pra mim a imagem do CH, por favor. No cacoete, assim, é balinha, é torta... Melancia, Edu. Que bom. Servido? É mesmo. É no cacoete. Boa tarde, Edu. Eu adoro uma fruta, Edu. Eu não tenho as maçãs que o amigo leva. Tô aqui no meu escritório. A minha esposa cortou uma melancia que eu adoro, tô saboreando. Tá servido, Edu? Muito obrigado, mas uma dica ao amigo. Você pega uma beterraba inteira e descasca, corte em cubos, leve ao liquidificador, pegue essa melancia, acrescente. Você vai pegar um pouco de mel e limão. Gengibre e limão. Gengibre, limão, melancia e beterraba. O amigo vai bater até sugar completamente e verificar que o líquido está rodando numa altura de 80 quilômetros. Pois não. Ao cessar, você vai peneirar. E você vai usufruir degolando prazerosamente. Você vai ver que vai mudar a sua circulação, o seu libido, sua parte cognitiva, reflexo e capilar. Capilar é importante. Importante. Aliás, por falarmos em capilar, parabéns, viu, Edu? Mais uma vez você tá com um penteado de respeito aí, cara. Eu esqueci de cortar, parabéns não deu mesmo. tempo. Você é o Valmor Chagas do Rádio Esportivo de Campinas. Boa tarde, Edu. Sou Paulo Ponte Pretano, Souza Macaca. Eu já falei, o Gé vai congelar a Turquia lá em inverno agora, Edu. Um abraço pra você. Quero falar com o Boris, hein? O Boris tá quietinho e tal. Deixa eu ver. Tô aqui. Você tá bem, Boris? Como é que vai o tô amigo? Aqui. Oi, Edu. Ô, meu querido, você está em Capivari. Vamos valorizar. Isso mesmo, gente. O Boris e o Pedro Piscinato está em Capivari. Pode falar, não tem problema nenhum. Se tiver com algum probleminha, você tá me ouvindo bem, né, Boris? Eu estou te ouvindo, ou estou me ouvindo, Edu. Mas você está me ouvindo, então a gente vai tocando essa bola. Estamos aqui no estádio, agora sim, Giba, grande Gilberto Sufi. Estamos aqui no estádio Carlos Colnaghi, que é o nome do estádio, né? Depois que o Capivariano disputou por 2 anos a elite do futebol paulista, 2015 e 2016, o estádio foi modificado, arquibancadas foram construídas e o pessoal aqui chama de Arena Capivari. Mas o nome de fato do estádio é Carlos Colnaghi, tá ajeitado, grama bacana, o estádio foi pintado. São 4 setores, na verdade 3, né, Edu? Tem a parte, como se a gente estivesse no Moisés Lucarelli, o setor das vitalícias, tem a curva atrás do gol, onde a torcida da Ponte ficará, e mais 2 arquibancadas que foram construídas justamente quando o Capivariano subiu. Uma dessas arquibancadas, ela está interditada só para grandes jogos, né? O pessoal de Capivari vai tentar a liberação, mas nesse momento ela está interditada e me parece que do lado oposto também o local está interditado. Mas estamos aqui, aquele clima que o PP trouxe na sua primeira participação, realmente está muito calor, mas não tem mais sol. O sol está encoberto, inclusive a gente fica em um local alto aqui de Capivari, as cabines, né, principalmente, e a gente vê ao fundo chuva. O Giva vai até tentar mostrar pra gente chuva chegando, proveniente ali de Santa Bárbara do Oeste, Mombuca. O Giba tá mostrando agora, não sei se dá pra ver agora, Edu. Sim. Ao fundo, pelo YouTube, pra quem está no YouTube, chuva. Não sei se essa chuva chega aqui, mas pode chegar. E os portões já foram abertos e nesse momento apenas movimentação do torcedor da Macaca. Naquele pré-jogo, o técnico Marcelo Fernandes já veio aqui naquele local destinado para entrevistas, um jogador da Ponte também que eu não consegui identificar, me parece que era o Diogo Silva. O Nicolas, né? Nicolas. Então ele deve ir pro jogo, né? Normalmente quando o cara fala, ele vai pro jogo. Aliás, o Nicolas é a posição do Elvis. Bom, daqui a pouquinho o PP vai falar. E a Ponte vai jogar de branca e do outro lado, pelo menos o calção. E do outro lado o Capivariano deve jogar
todo de vermelho. Muito legal, bacana estar aqui. Estamos sempre muito bem recebidos na cidade de Capivari. E já 18 horas e 30 minutos a bola rola nesse campeonato curtíssimo, perigosíssimo. Hoje já é a terceira rodada para Macaca, de um total de 8 rodadas. Edu, estou por aqui. Já diria meu grande amigo Carlos Henrique, o bate pesado, que estamos a serviço do rádio. Olha, Dari Ponte, bom trabalho, Edu e equipe. Assinado João Esteves, meu grande amigo João Esteves, da Bendix, década de 80. Um grande abraço, Joãozinho. Você, esposa e família. Oi, CH, pois não? Há necessidade de uma fiscalização e também de uma investigação interna. Essa coisa de PP, Boles e SUF indo para Capivari, há necessidade de uma investigação. Aguardem novos capítulos e informações. Aquele tempo o tal do matar a verba, né? A padoca ali, falando assim, hein? E a padoca do lado do estádio. Não tem jeito de dar certo essa viagem, não tem jeito. Eu comi um misto quente. Sem problema. Um misto quente, um café, um pingadão, deu R$15 no total, Edu. Pingado com, como é que é? Pingado com quem? E um misto quente com 3 fatias de presunto, aliás, era apresuntado, e 3 fatias de mussarela, R$15. Que maravilha, imagina. E paguei na grana ainda, hein? Na grana, não foi nem no cartão, nem no celular, foi na grana. No money, no cascalho, na ferpa. Pago integralmente pro responsável da padoca. Muito bom preço. Aqui, um cardápio desse na padoca fica muito mais de 15. Muito mais de 15. Pedro Piscinato, pode falar, Pepe? Assina o BO aí. Você tá onde? Tô aqui atrás do gol, próximo ao setor visitante, setor da torcida da Ponte Preta. Uma boa movimentação para esse momento da torcida ponte pretana. Algumas torcidas já chegaram por aqui, a Ponterror também a ser ponte. No decorrer dos próximos minutos, mais torcidas organizadas da Ponte Preta devem chegar aqui no estádio Carlos Counagui. Edu. Bom, é 18h28, o jogo é 18h30, né, Pepe? Sim. Tá, e a escalação daqui a pouco, então? Daqui 2 minutos, protocolarmente. Mas o Nicolas deu entrevista? Será que ele vai ser o substituto do Elvis, Pepe? A Ponte, o treino de ontem, o técnico Marcelo Fernandes testou algumas formações diferentes, um esquema com 3 zagueiros, 5 jogadores no meio-campo e 2 atacantes. Podemos ter uma Ponte Preta bem modificada para a partida de logo mais. Olha, 3-2, gente, lá em Indaiatuba. Primavera 3, Novo Horizontino 2. Que maravilha, hein? Estava 2-1. Deixa eu ver, a margem da contagem, diria CH. Gabriel Poveda 1-0 em Primavera. Renatinho 2-0 Primavera. Depois o Rômulo de pênalti diminuiu o gol no Novo Horizontino. Depois Eduardo Brock. Acho que é gol contra, né? Eduardo Brock não é do Novo Horizontino? Eu não tenho aqui o nome ainda quem fez o gol, o segundo Novo Horizontino. E a Primavera fez 3-1 e diminui agora o Novo Horizontino. Sensacional. Pedro Piscinato, agora que horas que entra no gramado pra aquecer aí? Tem que ser, o jogo é 18h30? Sim. Então tem que ser que é 15:06 aqui, entram ou já entraram? Ainda não, mas já está tudo preparado, as duas equipes ali, a comissão técnica dos 2 times já deixou tudo organizado, os cones, as bolas. Daqui a pouquinho os jogadores sobem para o gramado para iniciar o trabalho de aquecimento. Bom, a escalação vai sair já, não vai? Daqui a pouco? Daqui a pouquinho, tá na hora. Vamos ver, aguardar a assessoria de imprensa da Ponte nos enviar. O gol foi contra mesmo e foi um golaço contra. O zagueirão Eduardo Brock foi recuar pro goleiro do Novo Horizontino. O goleiro tava aqui meio saindo do gol e a bola foi em direção ao gol. Daí ele tentou voltar e já era tarde. A bola entrou, foi um golaço, só que contra. O estádio recebendo um grande público em Indaiatuba, hein? Grande público para acompanhar o Fantasma. Não é o Fantasma? Então, o Mirassol também fez um gol. Nossa, foi uma falha. Foi uma falha do cara do Primavera, né? E o André Luiz marcou pro Mirassol. Então o Fantasma não está do lado ainda do Primavera, mas está indo muito bem. Que campanha do Primavera. E eu vi o Nenezini em rede social aí, ele fazendo um agradecimento à empresa que construiu lá o gramado, né? Que reformou o gramado lá do estádio lá de Indaiatuba. O Primavera é líder, hein?
O Primavera, nesse momento, líder do Paulistão com 7 pontos. Pedro Piscinato, olha, eu anotei aqui, como a Ponte ainda problema Transferban, vai ter que ir pro jogo com aquilo que tá indo. Eu anotei aqui os garotos que ficaram no banco contra o Belo Clube, tá? Então vamos lá, Guilherme Viana é goleiro, é isso? Isso, goleiro. Júlio. Lateral direito. Nicolas. Meia. Gabriel Braga. Gabriel Braga, lateral esquerdo. Caio Ganga. Atacante. Gustavo Almeida. Zagueiro. Juan. Volante. Gabriel. Lateral esquerdo também. Gustavo Rabelo. Zagueiro. Luquinha. Atacante. Pedrinho. Meia. Damião. Centroavante. Quem se machucou e vai pro jogo? Tem um lateral esquerdo. Como é que é o nome do menino lá que machucou? Jean Carlos. Não. Se machucou agora contra o Velo. João Gabriel. Que é lateral direito, João Gabriel. Lateral direito, estava na lateral esquerda, mas hoje podemos ter a novidade. Jean Carlos deve voltar, pelo menos a ser relacionado, Edu. Nossa, é muito menino, hein? Não tem jeito. Bom, dos que vinham jogando, além da lateral esquerda, tem problema mais aonde? Fica a expectativa se o Elvis vai pro jogo ou não. E qual outra posição que tá com problema? Centroavante. O Gé já foi embora. O Gé, já está na Turquia. Já foi embora. E aí tem a opção ou do treinador mudar a formação, jogar com 2 atacantes, Bruno Lopes e Diego Tavares, ou a opção do Matheus, que é centroavante, estava na copinha, Damião também é centroavante, ou outra opção de jogar o Bruno Lopes de centroavante, posição de origem dele, e aí coloca o Luquinha em uma das beiradas. Olha, mas é uma grande incógnita, Edu. Desculpa, sim. Tem um pequeno delay, peço desculpas ao ouvinte. Olha, o Novo Horizontino empatou, hein? Eu dependo do VAR ainda, mas empatou, estamos no segundo tempo, tá 3-3, hein? O Boris pode me ajudar? Novo Horizontino empatou, né, Boris? 3-3, tá aí? 3-3, chegou? Tá verificando lá. 3-3. Empatou. 3-3, tá confirmado, Edu. Ô, CH, diga uma coisa pra mim. Diga. Eu tô procurando fazer uma pergunta ao amigo que não seja mesmice. Porque você, desde abril do ano passado, envolvendo problema financeiro. Então, até um dia, foi novembro, por aí, dezembro, o amigo falou, olha, eu tô cansado de ficar falando disso, porque é o que pega, é o que a turma quer ouvir, se tem solução, como é que fica, como é que não fica. Agora, vamos lá, o aspecto físico, tanto menino assim, porque nós temos um quadro aqui depois do jogo, no nosso apito final, que é o gabarito, as notas, né? Então, só adiantando, quando eu perguntar, Marcelo Fernandes, Edu, não tem culpa, vai fazer o quê? Ele tá fazendo com aquilo que tem e que não tem. O que tem e o que não tem. Ainda mais agora saindo o Gé, uma meninada, teve problema do período de preparo físico, que ia começar dia 8 de dezembro, aí não começou. Verdade. Ficou não sei pra que data. Tudo errado a preparação, a Ponte também não viajou. E fica essa situação de jogar com os meninos. Você vê, o Elvis, por tudo aquilo que diz, e por tudo aquilo que até você imagina como deve estar o ambiente. No majestoso não e tá familiar. Bom, não. Com certeza não está bom. O Elvis disse na entrevista coletiva que a assinatura da renovação foi contrária a que tudo que tinha dito a própria família. A família não queria. O Elvis falou. Eu não tenho informação nenhuma, foi o jogador que disse. E tem, para potencializar a dificuldade, os que estão remanescentes estão mal preparados. Mal preparados, essa é a verdade. E outra coisa, treinar com o sub-20, a intensidade é completamente diferente do profissional. Essa molecada está sendo jogada aos leões. Essa é a verdade. Pode até se superar e a gente torce para isso. O futebol não é ciência exata, mas a Ponte está fazendo de tudo, até no presente momento, para ser mais uma vez derrotada. Então não tem cobrança em cima do garoto. Não pode ter cobrança em cima do treinador. Como é que vai fazer para poder trabalhar?
Você ter 10 jogadores que você poderia estar utilizando e não pode porque o clube está no transfer ban. Ninguém deixa de pagar porque quer. Não é isso que eu estou dizendo, mas essa é a realidade. Isso o meu compromisso não é com a Ponte, nem com o Guarani. O meu compromisso é dizer a verdade para o nosso ouvinte, desde que eu apure a verdade. Eu tenho que ter responsabilidade. E o que eu estou enxergando é o que todo mundo está enxergando, não é? A Ponte hoje é uma franca atiradora contra o Capivariano. Mas, Carlos Henrique, Capivariano... acreditem, o Capivariano está melhor arrumado do que a Ponte. Isso significa o que antes do jogo começar? Nada. Isso aqui é só conjectura. Que o jogo vai responder se o ambiente está bom, se os jogadores estão tranquilos, se os jogadores estão bem preparados. O jogo é só assistir e verificar, porque é fácil de detectar. Não precisa nenhum expert em futebol. O torcedor é inteligente, sabe efetivamente olhar e falar, poxa, ali tem um negócio organizado, ali tá bagunçado, ali tá bem escalado, esse time tá mal escalado. O torcedor sabe. Torcedor que gosta do seu time, que acompanha a miúde, sabe o que está sendo feito. E está muito clara a situação. A torcida da gente é diferente da realidade. A minha torcida é que a Ponte vença o jogo, evidentemente. Quanto melhor a Ponte for, melhor o Guarani for, melhor pra gente aqui. É duro ficar falando de coisa ruim. Mas essa situação, eu falei isso aí no início de janeiro, quando eu voltei. Eu já não acredito mais. Porque vai para a semana que vem. Eu não acredito mais. E eu não vendo mais ilusão. Quando pagar, fala assim, ó, perfeitamente, agora segue o jogo. Não é? Então, tá muito óbvia a situação, Edu. A situação é crítica. Crítica como, não sei você, né? Mas eu tô há quase 17 anos aqui, eu não me lembro de uma situação parecida com essa não, Edu. Difícil. Pedro Piscinato, temos escalações? Temos escalações com Ponte Preta bem modificada, Edu. Deixa eu só dar uma olhada aqui, pera aí. Só uma coisa aqui no meio de campo aqui, deixa eu ver aqui. Tá bom. Atenção, Macaca escalada! Estandarte desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes com muitas alterações. No gol, Diogo Silva, 12. Dupla de zaga, Simon, 4. Rodrigo Souza, 5. Na lateral direita, Pacheco, 28. Edu, na verdade eu vou passar na ordem que a Ponte Preta divulgou. Divulgaram a escalação na ordem numérica. Isso, a Ponte divulgou a escalação. A gente vai... Pois não, a Ponte divulgou a escalação, mas não é da posição, né? Mudaram, acho que era isso que estava dando azar e decidiram mudar, Edu. Vamos lá, Diogo Silva no gol. Ponte Preta com Diogo Silva, 12 no gol, Simon, 4, Rodrigo Souza, 5, Diego Tavares, 7, Nicolas, 8, Matheus, número 9, Elvis, capitão da Macaca, tem a 10, Rômulo, 15, Pacheco, 28, Gustavo Teles, 35 e Bruno Lopes, 77. Ponte Preta de Diogo Silva, 12, Simon, número 4, Rodrigo Souza, 5, Diego Tavares, 7, Nicolas, 8, Matheus, 9, Elvis, 10, Rômulo, 15, Pacheco, 28, Gustavo Teles, 35 e Bruno Lopes, 77. À disposição... Não, desculpa, quem que é? O Simon é o zagueiro. Quem que é o companheiro do Simon na zaga? Quem que é? Eu acredito que deve ser o Rodrigo Souza, porque ele coloca o Rômulo, garoto da base, que é volante, então ele deve ter recuado o Rodrigo Souza. Não dá pra montar o time. É Diogo Silva, Pacheco, Simon, Rodrigo Souza e lateral esquerdo, Gustavo Uma grande Teles é dúvida volante. também, Edu. Matheus é 9, não é? Nicolas é 8, não é? Nicolas é meia, talvez ele tenha colocado o Diego Tavares numa espécie de ala. Pode ser. Não temos aqui o lateral esquerdo. Meio de campo, quem que é volante? Com alguém da Ponte. Volante, Gustavo Teles, 35 e Rômulo, 15. E mais o Elvis no meio. Elvis e o Nicolas. Deve ser um 4-4-2, Edu. Tá, e na frente você tem o Matheus. O Matheus, 9 e o Bruno Lopes, 77. E o Bruno Lopes. Então, esse Diego Tavares deve ter uma função de lateral esquerdo, alguma coisa, né? Acredito que seja isso, eu vou tentar confirmar, daqui a pouquinho eu trago aqui pra gente. E o banco, por favor?
Banco à disposição do Marcelo Fernandes tem Guilherme Viana, 30, Júlio, número 2, Caio Ganga, 17, Gustavo Almeida, 18, Chicão, 20, Juan, 27, Jean Carlos, 33, Gustavo Rabelo, 38, Luquinha, 70, Pedrinho, 80 e Damião, 99. Edu, antes até do CH, quebrando o protocolo rapidamente, do CH comentar a escalação da Macaca, estamos recebendo aqui na cabine da Bandeirantes meu grande amigo e irmão, Onivaldo Cuan, desde 1988, Edu. Ele auxilia, um grande empresário aqui da cidade, de toda a região, auxilia o Capivariano, hoje é vice-presidente. Vou falar um pouquinho pra gente como é que é a gestão do Capivariano. O Capivariano é uma SAF, né? O Onivaldo estava conversando com a gente e volta à primeira divisão. Tudo bem, meu amigo? Um abraço para você, boa tarde. Oi, boa tarde a todos da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar falando com vocês e recebê-los aqui em Capivari. O Capivariano veio lutando aí, conseguiu ter o acesso, tá indo bem e nós temos aqui hoje um misto entre o Capivariano e uma SAF. Então eu faço parte da vice-presidência do Capivariano. Hoje o Capivariano joga um tempo, inclusive, é uma SAF, né? Como é que funciona isso? A SAF vem dando certo, porque o time foi campeão da Série A2, disputa a primeira divisão. Como é que funciona da diretoria com a SAF, o apoio da prefeitura, apoio dos empresários da cidade? Conta um pouquinho pra gente, Niva. Nós temos o estádio municipal, nós temos ajuda da prefeitura em algumas coisas, mas é mais a SAF que hoje está na linha de frente aqui. A SAF comprou 90% do Capivariano, nós ficamos com 10%, e é feito a administração pela SAF. Nós temos participação, mas não assim de envolvimento direto, mas a gente está sempre presente aqui também. O Capivariano começou com um resultado ruim, mas na última rodada ganhou. O principal objetivo nesse primeiro momento é a permanência na elite do futebol paulista. Bom, todos sabem que os times que sobem não têm a estrutura dos times que já estão ali há muito tempo trabalhando. Então, praticamente, nós tivemos que emprestar a equipe que foi campeã da Série A2 e os jogadores voltaram agora. Então, assim, a gente tem uma base, mas a régua subiu agora com a primeira divisão, tivemos que contratar alguns jogadores. Esses jogadores que vieram nem sempre chegam, e é início de campeonato também, é totalmente aceitável, que eles às vezes não rendam. Mas eu acho que a equipe tem condições. E infelizmente hoje, pela verba que a gente recebe, pela estrutura que tem, a gente briga para se manter na primeira divisão, né? Muito legal. Explicando um pouquinho pra gente sobre o Capivariano. Obrigado, Onivaldo. Grande Onivaldo Cuan, da Shark Pro, da Microsal, sempre ouvinte da Rádio Bandeirantes, da TV Bandeirantes e todo o timaço do Batista. Bom jogo para todos nós. Obrigado, bom jogo para vocês também, bom trabalho. Obrigado. Beleza, Edu, só quebrando um pouquinho o protocolo, aqui com o Onivaldo Cuan, que passou pela cabine e a gente registra aqui, Edu. Faz muito bem. Abraço, Onivaldo, parabéns pelo trabalho. Vamos aí ao Capivariano, Pepe. Vamos, Edu. Salve a garra, força do leão, pelos campos buscando a vitória, alvirrubro é nosso coração. Edu, Capivariano definido e escalado pelo técnico Hélio Cizenando. Guilherme Nogueira 12 no gol, criado nas categorias de base da Ponte Preta. Na lateral direita, Diogo Matheus, ex-Guarani. Dupla de zaga, Otávio 3 e Wendel Lomar, número 4. No meio campo, Bruno Silva 5, também ex-Guarani. 7, Mike e 8, Vinícius Guedes. Na lateral esquerda, Leonan tem a meia dúzia. E fechando o meio de campo, Ravanelli, ex-Ponte Preta com a 10. No ataque, Rodolfo 9 e Felipe Azevedo, número 11. Repeteco do Capivariano de Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, Otávio, Wendel Lomar e Leonan. Bruno Silva, Mike, Vinícius Guedes, Ravanelli, Felipe Azevedo e Rodolfo. No banco de reservas, o técnico Hélio tem à disposição Matheus Teixeira 1, Lucas Dias 13, Lailton 14, Tarcísio 15, João Vitor Balão 16, Daniel Baianinho 17, Matheus Guilherme 18, Tiaguinho 19, Cássio Gabriel, aqui como Cassinho, número 20, Carlos Eduardo 21, Vinícius Popó 22 e Marcos Mouser 24. Edu. Olha o apito.
O responsável pelo apito nessa tarde é Fabiano Monteiro, ele que vai ter como assistente número 1 o Miguel Catanel e o assistente número 2, Bruno Silva de Jesus. O VAR fica a cargo de Márcio Henrique de Góes, Edu. Na escalação da Ponte, esse Rômulo aí, quem que é esse Rômulo? Não lembro dele. É garoto da base, era um dos cotados para ser titular no time da Copinha, mas acabou sofrendo uma lesão, não disputou a Copinha, mas é da base da Ponte Preta também. Rômulo, que é volante, Edu. Foi inscrito essa semana. Quem que é o lateral? Depois quem que é o lateral esquerdo, rapaz? Diogo Silva no gol, Pacheco é lateral direito, Simon é zagueiro. Alguém que é volante vai fazer de zagueiro com o Simon, pode ser Rodrigo Souza, pode ser Rômulo. Quem que mais tá em volante aqui? Gustavo Teles. Gustavo Teles. Lateral esquerda não se sabe, de volante tem... Quem tem de volante aí? Gustavo Teles? Edu, ou ele faz um esquema com 3 zagueiros, Simon, Rodrigo Souza e Pacheco. Pacheco pelo lado ali, uma espécie de ala. 4 jogadores no meio e mais 3 no ataque. 3-4-3, talvez seja isso. Beleza, gente. Diogo Silva, Simon, Rodrigo Souza, Diego Tavares, Nicolas, Matheus, Elvis, Rômulo, Pacheco, Gustavo Teles e Bruno Lopes. Foi assim que a Ponte... A assessoria acabou divulgando a escalação. Um rápido intervalo, deixa o CH pensar. Ele volta então para comentar. Ele, Greg e o Sorzinho daqui a pouco, agora 17h47. Você está na Bandeirantes em Concentração. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Concentração. Edu Pinheiro. Pedro Piscinato, você me ouve, Pepe? Você me ouve? Sim, Edu. Agora que eu vi aqui no banco, o Jean Carlos é aquele que se machucou? Aquele, te falei, novidade. Ele? Tá de volta. Foi em agosto, nós estamos em 26, agosto de 24 que ele se machucou. Agosto de 24, faz um ano e meio que ele não aparece. Jean Carlos no banco, lateral esquerdo, né? Você quer ver outra coisa? Sim, tá de volta. Quem que é Chicão? Chicão não tava no banco. Chicão subiu. 3 jogadores que subiram depois da Copinha. O Chicão, o Matheus, que vai ser titular. O Chicão é volante e o Matheus é atacante. E também subiu o Pablo. O Pablo não tá no banco hoje, mas após a disputa da Copinha, mais 3 jogadores passam a integrar o elenco profissional. O Chicão, que é volante, o Pablo, que é zagueiro, e o Matheus, que é atacante. Tem aqui no banco o Rabelo. Esse não tava contra nem o Corinthians, nem contra o Velo. O Rabelo. Tava no banco, Gustavo Rabelo. Foi um dos 8 que subiu no decorrer da Copinha. É Gustavo Rabelo. Ah, tá aqui. Isso. É zagueiro, certo. Bom, isso. Gente,
Obrigado, Pepe. Desculpa de colocá-lo numa situação desconfortável. Nada. Vou tentar descobrir já qual que é a formação certa, se é o Tavares na esquerda ou se é um esquema com 3 zagueiros. No segundo tempo, o CH estava na transmissão no último jogo, o Marcelo Fernandes usou 3 zagueiros, né? O Rodrigo Souza fez essa função. Só que ele tinha pelo menos um lateral direito e um esquerdo, né, Edu? Então a gente fica na dúvida aqui que ele vai fazer. Quem que foi? Diego? Que fez a função de zagueiro. Não, eu digo, no último jogo, sim, ele utilizou 3 zagueiros no segundo tempo, né? Ah, sim. Simon, Diego Leão e Rodrigo Souza. Ah, o Diego Leão, que você machucou, o Diego Leão machucado. CH, por gentileza, quer opinar alguma coisa? Tá difícil ainda, né? Depois o Greg também opinando. O que temos para agora, CH? Situações aí no setor defensivo estão realmente resolvidas. O Pacheco vai ser o lateral direito, o Simon vai ser o zagueiro, o Rodrigo Souza também vai ser zagueiro. Eu também tenho dúvida quem vai fechar pelo lado esquerdo. Por que eu tenho dúvida? Porque tem uma molecada aqui que eu não sei o histórico de improviso ou não deles. O jogo vai responder. Aparentemente é isso. E principalmente pela informação que o PP trouxe, né? Ele não vai impor garoto na zaga, não é? Pode até improvisar do lado esquerdo. Também não acredito. Vamos ver o que vai acontecer. Mas o Teles e o Rômulo são volantes. São jogadores de contenção com Elvis. Lá na frente, Diego Tavares, Matheus e Bruce. Quem vai cair por ali pode ser o Nicolas, o Rômulo, o próprio Teles. Estamos pegando no corte, viu, CH? Desde o comecinho da sua opinião aí agora, deu alguns cortes. Deixa eu ver como é que tá o Gleger enquanto isso. Gleger, Oi, Edu. Você me ouve? Tudo Boa bem, tarde, Gleger? Edu. Tudo bem, você? Um abraço para você. Um abraço. Um abraço especial aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Você vê que eu tô aqui, né, desde a hora que saiu a escalação, tentando descobrir quem que vai ser o lateral da Ponte. Olha, Edu, pela escalação, a gente percebe lá, esse Nicolas é volante, ok? O PP me ajude aí. Nicolas, um abraço pro PP e pro Boles também, que estão lá em Capivari. Belíssima cidade, hein? Nicolas é meia. É meia. É meia? Então provavelmente vai ser o Rômulo. O Rômulo é volante. Provavelmente deve ser o Rômulo, então, que vai fazer esse lado. Porque não dá pra você, por exemplo, não tem característica de jogar com 3 zagueiros da Ponte. A Ponte deve ser o Simon e o Rodrigo Souza. Esses os 2 zagueiros da Ponte. O Diego Tavares, ele não tem característica de marcação. Não dá pra você, vamos jogar traz um volante pra dentro pra tentar jogar o Diego Tavares lá pra fazer uma espécie de ala. Eu acho muito difícil, conhecendo o Marcelo Fernandes. Então, provavelmente, ele vai vir com esse menino aí, o Rômulo, que é volante, fechando o lado ali, né, pra tentar ter um lateral. Essa que, pra mim, é essa a opção do Marcelo. E aí fecha o meio de campo com o Elvis, né, com o Teles e também com o Nicolas. Então, provavelmente deve ser isso, viu? Do Matheus na frente, junto com o Bruno Lopes e também o Diego Tavares. Para mim deve ser isso, o posicionamento. Claro que daqui a pouco o PP vai trazer informação, mas pela característica, ele deve fazer isso. E aí você coloca um volante de marcação ali do lado, né, posicionado, não precisa, você tem 2 homens abertos, né, tanto o Tavares quanto o Lopes, você tem a profundidade com os homens e você põe um lateral para fechar a primeira linha. Eu acredito que seja isso, viu, Edu? Agora, a gente vai ter que esperar a bola rolar ou a informação que o PP vai trazer para que a gente possa posicionando melhor esse time em campo. Agora, é uma situação extremamente complicada, né, Edu? Falamos aí durante toda a semana, teve declaração do Elvis, teve entrevista do Marco Herbelin, né? E a gente percebe, cara, o que nós vamos cobrar aqui do Marcelo Fernandes, por exemplo? Dá uma olhadinha no banco aí, pô. É só dar uma olhadinha no banco. No time não tem lateral, o time. O time da Ponte tá sem lateral, vai ter que improvisar. Então, é muito triste essa situação, porque faltam 6 jogos, depois de 5, né? E a Ponte é a última colocada. Essa é a minha preocupação. Vai dar tempo? O transfer ban foi liberado a semana que vem. Vai dar tempo se perder pro Capivariano hoje? Essa é a minha pergunta. Então, eu tô muito preocupado, viu, Edu? Mas, enfim, eu que sempre defendi a molecada, eu que sempre defendi a categoria de base, quem sabe, né, Edu, a molecada hoje não consiga, junto com os experientes que estão aí, o Elvis, né, o próprio
Tavares, o próprio Lopes, para ganhar o jogo? A gente não sabe, mas essa é a expectativa, de que os meninos se fechem, né, e consigam executar um grande futebol e conquistar, sem dúvida nenhuma, um grande resultado. Olha, na montagem... Oi, pois não? CH? Vamos ver se melhorou, CH, isso? Não, melhorou sim. Até para testar e para dizer o seguinte, bem diferente da Ponte, o Capivariano tem um time muito experiente. Muito experiente. Lateral direito, Diogo Matheus. Sem falar, eu tô falando dos mais conhecidos, tá? Bruno Silva, primeiro volante. Ravanelli, meia. Mike, atacante. Rodolfo, ex-Novo Horizontino. Boa. E Felipe Interminável Azevedo. É só jogador cascudo, hein, Edu? Esse Rodolfo, Gleg, eu sei que trabalhava na época, em 2016, jogava Bruno no Silva Boa. também. Sim. É ele, né? Jogou no Boa, né? No Boa, Rodolfo. Boa de Varginha. Hein? Felipe Azevedo, acho que bom jogador, viu? É, bom jogador. Esse Felipe Azevedo... Esse cara é bom jogador, é rápido. Né? América Mineiro. Ele é rápido. Tava no Novo Horizontino, né? Jogou no Novo Horizontino. Botafogo, se eu não me engano, também. Bom jogador rodado. Eu gosto desse cara, viu? Esse cara é bom. Eu gosto dele. Mesmo com toda a sua experiência, uma idade já mais avançada, eu gosto dele, viu, Edu? Gente, deu um branco agora. Diogo Matheus, lateral direito, CH. Da onde jogou no Guarani? É do Guarani, Edu. Ele mesmo. É ele? Diogo Matheus. Bruno Silva também, do Guarani. Bruno Silva. Ah, o Brunão. Ele chegou a fazer mais de 100 jogos no Guarani, gente. É ele, Bruno Silva? Depois isso, é remanescente da Série 2. Ó, desse time aqui, o Guilherme Nogueira, o Otávio, o Wendel, o Leonão, o Bruno Silva, o Vinícius e o Ravanelli faziam parte do time da Série 2 ano passado. Mas Ravanelli não é aquele da Ponte? Isso, jogou ano passado aqui. É, ele jogou na base da Ponte, Ravanelli, e fez um amistoso. Com quem que a Ponte jogou no exterior da base, rapaz? Eu não sei. Foi no dia 5 de agosto... A Ponte ganhou, não sei se foi... É um time famoso da Europa. O sub-20 da Ponte foi lá, Ravanelli. Você vai se lembrar porque você lembra de tudo. Não, jogo que eu narrei, um dos que eu mais narrei em jogos, gols. Foram dois jogos da Ponte aqui na Bandeirantes com 9 gols. Em um desses jogos, a Ponte ganhou do Água Santa por 7-2. E foi. Moisés Lucarelli. Ele fez um dos gols de falta. Foi Alexandre Garo, que é o treino da Ponte. Estava vendo, inclusive, ontem, esse jogo 7-2. Esse jogo foi 2016, por aí. 2016. É quem que marcou 2 gols, você falou? Foi o? Não, ele fez um gol de falta, o Ravanelli. Ah, o Ravanelli. Tá, Isso. É bastante experiente. Ô Boris, você deve estar com a promoção também. O Gil Kleber me entregou aqui. Gente, tem promoção, hein? Deixa eu falar da promoção aqui. E o Leandro Boris vai me ajudar a traduzir. Atenção, o seu palpite vale prêmios aqui na Bandeirantes, hein? 85,7 FM. Já passou no nosso Instagram hoje? Instagram? Já passou? Vai lá! @Rádio Bandeirantes Campinas. @Rádio Bandeirantes Campinas. E procure a imagem dos jogos. Comente a palavra palpite. E fique de olho no nosso direct. Então, por exemplo, o Boris vai me corrigir. Você vai lá no Instagram, lá vai estar lá Ponte Capivariano e vai estar lá Guarani e Santos. Vou optar aqui na Ponte. Então você clica lá, vai no direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação. E você pode palpitar em todos os jogos. Se preferir, o link também está fixado nos comentários no nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer, você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial, que é @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se não seguir, é desclassificado na hora, hein? São vários prêmios distribuídos entre os acertadores. E os ganhadores a gente conhece logo depois dos jogos, no apito final. Então participa agora no Instagram da Bandeirantes Campinas e boa sorte. Só que tem um detalhe, a hora que começar Capivariano e Ponte, já não vale mais palpite pro jogo da Ponte, tá bom? Claro, evidente. Ih, rapaz, tem gol lá em Indaiatuba?
só foi elogiar, o Novo Horizontino virou, gente. 4-3. CH pode confirmar, deve estar acompanhando. No Cacoete, gol do Novo Horizontino. 4-3. 4-3. Nós estamos nos acréscimos aí, CH? Tá com... Foi um golaço, 5 de acréscimos, foi feito o gol. O quarto a 93:30 do segundo tempo. 93. Pois não, Gregor, você viu, tá vendo também? Não, foi um golaço. Foi um golaço, mas um golaço mesmo. O CH vai falar aí, ó. O cara entrou, lado direito, traz pra dentro, faz um drible aí, dá um drible, o goleirão sai e dá uma cavada. Golaço no Novo Horizontino. Ô Pedro Piscinato, meu querido amigo e repórter, não tem importância, Pepe, não quero colocá-lo numa situação difícil. Deu pra descobrir a escalação, quem é quem? A zaga, lateral esquerda. Edu, não consegui falar com ninguém, porque por determinação da federação a gente só pode ficar atrás de um dos gols. O outro gol não tem espaço e é bem... A gente tá no lado oposto, onde tá o time da Ponte Preta, a comissão técnica, enfim. Todo o staff da Ponte Preta tá do outro lado do campo. E eu tentei ir ali no cacuete, indo pelo cantinho. O fiscal da federação já falou que eu não poderia ultrapassar para lá. Então, vou tentar conversar com alguém aqui em off. E aí eu trago a informação aqui. Tá, então, olha, só pra... Estamos fechando aqui. Ô, Piscinato, você quando terminou o jogo contra o Velo, aqui no Majestoso, o Roger Williams acionou, você falou, não pode entrevistar e tal, quando termina... Espera um pouquinho, eu acho que vai deixar. E aí você entrou. Você e os demais. E você, brilhantemente, parabéns, Pedro Piscinato. Porque você, chegando no Elvis... foi captado todo aquele depoimento dele. Parabéns, Pedro Piscinato, parabéns. Afinal de contas, terminando o jogo, pode ou não pode entrar? Ou depende, assim, de como é que tá o clima? Não pode, né? Mas o Boris, quando terminar o jogo, vai jogar pra você e aí você dá uma de morto, tá bom, Pepe? Quem sabe, pega outra exclusiva. Gol da Portuguesa. Pra falar em Velo Clube, Portuguesa 1, Velo Clube 0, hein? Intervalo, lá no Canidé. E terminou. Terminou em Indaiatuba, CH. Terminou? Oi, Edu. Isso. Confirme o placar. 4 Novo Horizontino, 3 Primavera. Jogo terminado, jogaço de futebol. E quem fez esse último gol aí foi o Paulinho. 4-3 Novo Horizontino. Então, Pedro Piscinato, parabéns então, porque você conseguiu falar com o Elvis como tem o jogo contra o Velo, né? E porque não pode entrar, né, Pedro? Não pode entrar. Você, quando o Roger Williams chamou você, terminou o jogo, e aí não pode entrevistar, Boris, né, Pepe? Pedro Boris. Ah, foi o Boris, perdão, foi o Boris. Perdão. Aí você deu uma de morto e tal, conseguiu falar com o Elvis. Pode ou não pode entrevistar depois do jogo, Pepe? Quem liberou foi o fiscal, que fique bem claro. Montou a grade ali próximo ao vestiário da Ponte Preta, convidou eu e os outros amigos repórteres que estavam ali, falou, vocês vão entrevistar os jogadores? A gente falou prontamente, e a gente conseguiu aquela declaração do Elvis, mas com a autorização do fiscal. Destaque final do Concentração, Leandro Bolis, o moço de Piracicaba, panorama do estado em Capivari. Equipes no aquecimento, de um lado a Ponte, do outro lado o time do Capivariano, boa presença da galera da Macaca, o torcedor do Capivariano motivado, afinal de contas o time venceu na terça-feira a Portuguesa por 1-0, também marcando presença, faz sol, calor, mas ao fundo algumas nuvens provenientes agora aqui da região de Salto, de Itu, não sei se vai chover, mas a gente fica na expectativa, já tem bola rolando, a Macaca buscando os primeiros pontos, o primeiro gol em 2026, cheia de problemas, Edu. Pedro Piscinato, escalação da Ponte do jeito que a assessoria passou, depois a gente monta aqui quem que é zagueiro, quem que é lateral esquerdo, quem que é o meio de campo, hein, Pepe? Ponte Preta definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes com alterações. Diogo Silva 12, Simon número 4, Rodrigo Souza 5, Diego Tavares 7, Nicolas camisa número 8, Matheus número 9, Elvis, capitão da Macaca, tem a 10. Rômulo número 15, Pacheco 28, Gustavo Teles 35 e Bruno Lopes 77. No banco, o técnico Marcelo Fernandes, que já foi campeão do Campeonato Paulista em 2015 com o Santos, tem à disposição Guilherme Viana 30, Júlio número 2, Caio Ganga 17, Gustavo Almeida 18, Chicão 20, 27 para Juan, Jean Carlos 33, Rabelo 38, Luquinha 70
Pedrinho 80 e Damião 99. Olha, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, um bom trabalho a todos. Vem aí, Capivarani Ponte, Corandro Boris e até já. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Jornada Esportiva Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, e eu estou aqui de novo. Olá, um grande e forte abraço para você ligado no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva. Falamos ao vivo no estádio Carlos Colnag Arena Capivari, em Capivari, onde daqui a pouquinho às 18 horas e 30 minutos a bola rola pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Tem Capivariano e Ponte Preta. A Macaca em campo buscando a reabilitação até aqui. 2 jogos, 2 derrotas, uma Macaca cheia de problemas no extracampo. Não pode inscrever os novos reforços e por isso vai com o que tem. Mais uma vez o seu treinador muda a equipe, buscando tirar o melhor do seu time. Buscando a Macaca somar os primeiros pontos. É importante uma vitória, mas encara o Leão. Encara o Capivariano, atual campeão paulista da Série 2, título conquistado ano passado. Time que começou mal a competição, levou uma goleada fora de casa, mas na última rodada já se reabilitou jogando justamente aqui no Carlos Colnag e vai em busca de mais um triunfo neste campeonato perigosíssimo de apenas 8 rodadas na primeira fase. Já estamos chegando na terceira rodada da competição. Torcedor da Macaca não abandona o seu time, marca presença em Capivari, do mesmo jeito ocorrendo com o torcedor do Leão, o torcedor do Capivariano, também marcando presença para apoiar o time da casa. A bola rola já já e você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, no FM, em 85,7 faixa estendida, pelos aplicativos da Rádio Bandeirantes Campinas
Band Play, demais aplicativos e, é claro, através do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você tem imagem da cabine Bandeirantes aqui no Carlos Conag, dos demais integrantes do nosso timaço. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, assim sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, você vai ser notificado. Você pode participar conosco através da nossa arquibancada virtual, através do nosso chat e também compartilhar o link no YouTube dos grupos de WhatsApp. Compartilhe o link, espalha para geral, aquele engajamento sensacional neste início de noite de sabadão, hoje dia 17 de janeiro. Vamos juntos aqui na Bandeirantes com a marca, a tradição, a credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação, para a nossa linha destacada de patrocinadores e apoiadores como a Seara, que está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara nunca atacado. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Em nome de Sicredi, o Sicredi cuida muito bem do seu dinheiro e ainda melhor que você. Abra sua conta no Sicredi e aproveite as melhores soluções para a sua vida financeira. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, a Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. E Locos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores preços competitivos e cobrindo qualquer oferta da concorrência. Locos Materiais Elétricos. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. E emoção é comigo no futebol da Rádio Bandeirantes, hoje lado a lado com a Macaca, pra macacada reunida, curtindo o futebol da Bandeirantes aqui no estádio em Capivari, ouvindo no FM pelos aplicativos. Vamos juntos e que a Ponte conquiste o primeiro resultado positivo neste ano de 2026. E a partir de agora, girando com o timaço de Carlos Batista, as vozes que estarão comigo dentro desta grande jornada esportiva Bandeirantes, no gramado do Carlos Conag, com as últimas informações da Macaca. Alô, alô, Pedro Piscinato, um grande forte abraço para você. Boa tarde ainda, Pepe. Boa tarde, Leandro Bolles, um grande forte abraço para você e um também especial para o amigo ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A equipe do técnico Marcelo Fernandes, que ainda não venceu nesse Campeonato Paulista, são 2 jogos e 2 derrotas. É bem verdade que o treinador da Macaca ainda não pode contar com os 9 contratados que não foram inscritos por conta do Transferban. Portanto, Marcelo precisa convocar alguns garotos das categorias de base para preencher o time que vai encarar o Capivariano nesta noite. Boles. E como chega a Macaca, como chega a Ponte Preta para este jogo, você já disse. Agora o Leão, como chega o Capivariano para o jogo, Pepe? O Capivariano, que foi derrotado na estreia, tomou uma senhora goleada de 4-0 para a equipe do São Bernardo. Se reagiu na última rodada, venceu a Portuguesa por 1-0 aqui mesmo na Arena Capivari e mais uma vez apostando no fator casa, vai em busca da segunda vitória consecutiva no Campeonato Paulista. São os detalhes das informações na voz de Pedro Piscinato, repórter Bandeirantes no gramado da Arena Capivari para Capivariano e Ponte Preta, 18h30, a bola rola. Ao fundo, o torcedor da Macaca com o som captado pelo microfone ambiente da Rádio Bandeirantes Campinas. Sobe o som aí, Giba. Gilberto Suf, sobe o som da galera. Não faltará incentivo para o time da Macaca em busca dos primeiros pontos na competição. Comentaristas do jogo, Carlos Henrique, o Bate Pesado, e agora chega com seu destaque dentro desta grande jornada esportiva Bandeirantes. Alô, alô, CH, um grande e forte abraço, boa tarde para você. Boa tarde, Boles, um grande abraço para o nosso ouvinte. A gente espera que a Ponte esteja bem dentro do campo, tranquila, né? Bem escalada não dá pra gente falar que tá, porque o Marcelo Fernandes está colocando em campo aquilo que é possível colocar. Eu espero sinceramente que as coisas se encaixem, não é? Um time muito novo, tem muita movimentação, modificação,
alternativa, né, e novidade. Agora, como é que esse time vai se portar dentro do campo? É uma grande incógnita. E para piorar, né, além do improviso na lateral esquerda, o Gé, tô falando tecnicamente, tá, gente? A gente até já discorreu a respeito. O Gé foi embora e vem um garoto para jogar na função de centroavante. Vamos ver, é tudo novidade. Eu espero que seja diferente das duas últimas partidas, porque a Ponte precisa pontuar, Boris. Gleger Zorzin, você que já esteve lá dentro e conhece o rescate, é o olhar técnico da Bandeirantes e agora chega também com o seu destaque. Alô, alô, Gleger, um grande e forte abraço, boa tarde. Boa tarde, Leandro Bolis, grande abraço para você, um abraço mais que especial para o amigo ligado na Bandeirantes. Situação da Macaca, hein? Problemas de escalação, problemas de transfer ban, jogadores contratados que não podem atuar, são muitos os problemas. Agora, a expectativa, sem dúvida nenhuma, é de que esses meninos consigam ter um bom aproveitamento dentro de campo, jogar um bom futebol e tentar conquistar um bom resultado. Essa é a minha expectativa, Leandro Bolis. Tá certo, esse Gleger Zorzin, Ricardo Henrique, o Bate Pesado, são os comentaristas da Bandeirantes. Está chegando a hora, contagem regressiva para a bola rolar. Capivariana e Ponte Preta já aqui no estádio Carlos Conag, na Arena Capivari. E por esta terceira rodada do Campeonato Paulista, amanhã tem mais transmissão aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Tem Guarani Santos. A bola rola às 20h30 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E aqui na Bandeirantes, a melhor transmissão. É ele. Carlos Batista vai dar o recado para Guarani Santos. Amanhã, 20h30 com toda a sua equipe. E agora, o destaque do plantão e âncora do futebol da Bandeirantes. Conexão direta, não é tão longe assim, Capivari, com o grupo Bandeirantes de Comunicação. Quando estou vendo nesse momento o arco-íris do Pinheiro. Um grande e forte abraço. Ainda boa tarde, Duzão. Que beleza, um grande abraço a vocês, uma honra aí a Bandeirantes estar em Capivari, você, Pedro Piscinato, Gilberto Sufi, nosso técnico. Olha, lá em Indaiatuba, chegou a estar 3-1 para o Primavera, aí a 9 do segundo tempo o Robson marcou segundo no Novo Horizontino, aos 21 o Maicon empatou para o Novo Horizontino 3-3 e aos 48 o gol da vitória do Novo Horizonte, Robson. Final, Primavera 3. Novo Horizontino 4 e a Portuguesa no Canidé vai vencendo 1-0 pelo clube, gol do René de pênalti, começou 17 horas, estamos no segundo tempo lá no Canidé. Na Série A2, encerrado, Água Santa 3, São Bento 0, em Limeira, Inter 1, Taubaté também 1, lá em Prudente, gol do Osasco, Prudente 0, Osasco 1. Rodando Ituano e Ferroviária 0-0, às 19 tem São José e Juventus, às 19 também Sertãozinho e Votuporanguense. Pela Copinha, pela Copa São Paulo, encerrado Palmeiras 3, Ituano 1, Palmeiras está nas quartas de final, Palmeiras 3, Ituano 1, repito, encerrado, o tal do Ibrachina, que é uma potência na base, eliminou o Inter de Porto Alegre. Ibrachina 2, Inter 1, jogando o Botafogo do Rio e a equipe de Itaquaquecetuba, tá 0-0 e às 19 horas em Bragantino e São Paulo. Olha a equipe técnica, comando de Gil Kleber, com Elton Grimaldi, com Gabriel Ribeiro, com Gilberto Sufi e Alain Zanelato no ar, Jornada Esportiva Bandeirantes. Tem futebol na Bam Bam Bam. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br.
Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Estamos de volta no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, equipes no gramado, equipes definidas e escaladas, e aqui na Bandeirantes, da voz de Pedro Piscinato, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra. Ponte Preta de paz, Ponte Preta de guerra, definida e escalada pelo técnico Marcelo Fernandes. Com Diogo Silva 12, Simon número 4, Rodrigo Souza 5, Diego Tavares 7, Nicolas número 8, Matheus número 9, Elvis, capitão da Macaca, tem a 10, Rômulo 15, Pacheco 28, Gustavo Teles 35 e Bruno Lopes 77. Repeteco da Macaca de Diogo Silva, Simon, Rodrigo Souza, Diego Tavares, Nicolas, Matheus, Elvis, Rômulo, Pacheco, Gustavo Teles e Bruno Lopes. No banco de reservas à disposição, o técnico Marcelo Fernandes tem Guilherme Viana 30, Júlio número 2, Caio Ganga 17, Gustavo Almeida 18, Chicão 20, Juan 27, Jean Carlos 33, Gustavo Rabelo 38, Luquinha 70, Pedrinho 80 e Damião 99. Salve a garra, força do leão. O capivariano do técnico Hélio Cizenando num 4-4-2 vai a campo com Guilherme Nogueira 12 no gol, Diogo Matheus na lateral direita tem a 2, dupla de zaga de Otávio 3 e Wendel Lomar 4 e Leonan pelo lado esquerdo tem meia dúzia. No meio de campo, Bruno Silva, capitão, tem a 5, Vinícius Guedes tem a 8, Mike veste a 7 e Ravanelli, criado na base da Ponte Preta, tem a 10. A dupla de ataque fica a cargo de Felipe Azevedo 11 e Rodolfo número 9.
Repeteco do Capivariano de Guilherme Nogueira 12, Diogo Mateus 2, Otávio número 3, Wendel Lomar 4, Leonan 6, Bruno Silva 5, Vinícius Guedes 8, Mike número 7, Ravanelli 10, Felipe Azevedo 11 e Rodolfo 9. No banco de reservas ele tem à disposição Thiago Henrique 23, Lucas Dias 15, Lailton 14, Tarcísio 15, João Vitor Balão 16, Daniel Baianinho 17, Matheus Guilherme 18, Tiaguinho 19, Cassinho 20, Carlos Eduardo 21, Vinícius Popó 22 e Marcos Moser 24. Arbitragem do jogo. Fabiano Monteiro é o árbitro para a partida de Capivariano e Ponte Preta. Ele que vai ter como assistente número 1 o Miguel Catânio e assistente número 2 Bruno Silva de Jesus. O VAR fica a cargo de Márcio Henrique de Góes. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Como eu já disse no meu destaque, eu quero dizer o seguinte: o que a Ponte for colocar em prática no jogo hoje é uma grande novidade para a gente, né? Algumas caras a gente conhece, outras nem tanto, e é difícil falar sobre uma arrumação tática, sobre as escolhas do Marcelo diante de um cenário como esse, fora de campo e dentro do campo com vários garotos, não é? Eu espero que tenha dado tempo do Marcelo arrumar uma maneira para esse time ficar um pouco mais organizado. Não vou cobrar de garoto, eu acho que só daqui a um tempo eles deveriam receber a oportunidade, mas uma outra circunstância, né? Esperamos, a gente sempre torce para que a Ponte vença o jogo, evidente, mas não vai ser fácil. Do outro lado tem um time muito experiente que deve dar muito trabalho para a Ponte, viu, Gleber? Sem dúvida, CH, sem dúvida. Realmente, situação muito complicada. A situação da Ponte, a gente tem que ficar preocupado porque sabemos, né, que é um campeonato curto, de poucas rodadas, e a Ponte é a lanterna da competição com 2 derrotas. Então é difícil. E vai para um jogo dificílimo, enfrentando um time experiente, um time que tem bons jogadores, um time que tem jogadores rodados, jogadores acostumados com esse tipo de divisão, acostumados com esse tipo de competição. E você coloca os meninos, né? Molecada jogando, um jogador ou outro só experiente, mas é muito pouco para esse time ponte-pretano. A minha expectativa é o seguinte, é que os meninos, né, consigam desenvolver um bom futebol, que eles consigam neutralizar as jogadas do time adversário, que eles estejam bem posicionados, com as linhas muito próximas, não dando espaço para o time adversário, para que você possa surpreender. Você tem, por exemplo, um Elvis, né, que na bola parada pode decidir um jogo, né? O Tavares, o próprio Bruno Lopes, são jogadores mais experientes, mais acostumados. Porém, eu estou preocupado. Agora, vou ficar aqui na torcida que os meninos consigam ajudar o time ponte-pretano, que eles consigam ajudar o Marcelo Fernandes, que é um bom treinador, mas não faz milagre, né? Mas a gente vai torcer que a Ponte consiga, sem dúvida nenhuma, consiga um bom resultado. E qual seria um bom resultado? Ou a vitória e, obviamente, o empate, que para mim não é descartável nessa tarde e noite de hoje. Meu queridíssimo Leandro Boles. Valeu, muito obrigado, Gleger, também o CH. Olha, os treinadores costumam dizer o seguinte: quer saber como o meu time vai jogar? Antes do jogo vê o posicionamento. E o posicionamento nesse momento é o seguinte: 3 zagueiros. Saibam, Rodrigo Souza na sobra e Pacheco. Diego Tavares seria um ala pela direita. Eu não estou conseguindo identificar o ala pela esquerda. Acho que é o Bruno Lopes. Bruno Lopes com Rômulo e Gustavo Teres no meio, Nicolas e mais à frente o Matheus com o Elvis. Então é mais ou menos assim que o time da Ponte vai iniciar o jogo. Tudo pronto, a bola vai rolar, 18 horas e 30 minutos em Capivari. À esquerda, Macaco, uniforme branco, faixa preta. Do outro lado, Capivariano todo de vermelho. A Ponte ataca neste primeiro tempo por onde está a sua torcida. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos no futebol da Bandeirantes Campinas. E é com B de bola, B de Bandeirantes, você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó.
Sempre com muita alegria, descontração, mas acima de tudo com muita informação, porque se tem futebol na rádio, tem alegria no povo. Vamos juntos com a Macaca em campo, buscando a primeira vitória no Campeonato Paulista, terceira rodada. A bola rolando no estádio Carlos Colnaghi. E domina o time do Capivariano com o quarto zagueiro Wendel Lomar. Ele carrega a bola, soltou curtinho para Leonan, tentou passeio no comando, chega no meio do caminho Gustavo Teles. Toca na bola, a bola sai, a lateral pro Capivariano bater. E se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Macaca estaria atacando neste momento por gol da linha do trem. Lateral pro Capivariano bater. O Capivariano de vitória. Ele vai de muita chuva. Na última terça-feira venceu a Portuguesa por 1-0, gol no finalzinho. Felipe Azevedo solta a bola para Bruno Silva. Ele volta, recomeça com o Otávio. De primeira, abre pela direita para Diogo Matheus. Toma a iniciativa do jogo, o time da casa. Diogo Matheus sai da ponta, vem para meia, tem essa característica. Soltou para Rodolfo. Rodolfo abriu para Ravanelli. Ele dominou, puxou para canhota, entrada na grande área para o capitão Bruno Silva. Bruno Silva rolou para Ravanelli, deixou na passagem aqui na ponta para Leonan. A ponte se defende no comecinho do jogo, tentativa de tabela. Chega bem Pacheco. Toca na bola, a bola sai. É lateral para o Capivariano que permanece no campo de ataque. Bola no comando para Felipe Azevedo. Chega bem lá atrás, Rodrigo Souza. Tira para Macaca, levanta a bola para o campo de ataque. Vai brigar o garoto Matheus. Foi para dividida, perdeu no primeiro lance, ficou no chão. Elvis pediu a falta, o árbitro mandou seguir. O árbitro que é Fabiano Monteiro. Trabalha a bola Ravanelli pela meia esquerda, abriu aqui na ponta para Felipe Azevedo. Prepara o cruzamento, o Bravelho passa atrás para Leonan. Leonan volta ao jogo, recomeça para o time de Capivari. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Comecinho do jogo para você ligado também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Muita gente participando, interagindo conosco. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Mike puxou para canhota, arrisca, bate pro gol longe. Por sobre o gol do Diogo Silva, é só tiro de meta, Pepe. E depois de um bom passe de Ravanelli, camisa número 10. Ora caindo pela esquerda, agora pela direita. Mike, camisa número 7, arriscou de perna esquerda, mas mandou por cima do gol. Carlos Matozinho sempre conosco no YouTube. Tá por aqui também o Osmar Dantas, o Paulo Melo, galera de Maringá, o Carlos de Maringá, o Galo tá por aqui. Quem mais? Marcelo Pimentel sempre conosco. Luiz Ramos, José Carlos Pereira, já mais galera, mais participações aqui no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Levantamento do campo de ataque, a Macaca tenta o primeiro ataque com Bruno Lopes, chega lá atrás, Diogo Matheus, fica com a bola, gramado em perfeito estado aqui no estádio Carlos Colnaghi. Dá uma pressionada o Matheus para cima do goleiro Guilherme Nogueira. Nogueira consegue o passe aqui na canhota para Wendel Lomar, tentou o passe no comando Leonan para Rodolfo, ele é perigoso, tá mano a mano com Rodrigo Souza, recolheu, dominou de costas por marcador, passou Felipe Azevedo, recebeu, devolveu para Rodolfo, dominou, chegou na marcação, Pacheco, Romulo também briga, sobra da bola, fica para Rodrigo Souza, para Macaca, ele tentou passe no comando, rasga lá atrás, Otávio para ficar com a sobra, na sequência veio para dividida forte com Nicolas, falta, adiantou demais o Otávio, o Nicolas chegou primeiro, sofreu a falta, o Ponte Bretano, jogo mais uma vez parado aqui no Carlos Colnaghi. Seara, há mais de 65 anos dos lares brasileiros, o hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. Você encontra Seara no Iga Atacado em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista aqui direto de Capivari com quase 4 minutos de jogo. 0-0 é a terceira rodada do Paulistão. Sai jogando Otávio para o time de Capivari. Ele abre a direita para Diogo Matheus. Se infiltrou pela meia. Ravanelli para receber. Segundo bandeira em posição legal. Rodolfo fecha na área. Cruzamento para Rodolfo. Pacheco para trás. Pega Diogo Silva. Pacheco tentou tirar, mas pegou mal na bola. Pra sorte da Macaca, o toque foi fraco na bola, o Diogo Silva atento ficou com ela, Pepe. Depois de mais uma jogada de Ravanelli, camisa número 10. Agora o 10 da Ponte, Elvis, sofre uma falta no meio de campo. Achei que o Ravanelli estava impedido, foi bem aqui na minha linha, mas enfim, o protocolo determina que o lance siga. Diego Tavares abriu na ponta, vem a Macaca, Nicolas tentou na linha de fundo bater a bola contra o marcador, não conseguiu, a bola foi direto para fora, é tiro de meta que o Capivariano já cobrou. Você ligado no futebol da Bandeirantes pelo YouTube, do FM 85,7, quase 5 minutos, primeiro tempo 0-0, Mike é quem domina por time do Capivariano, ele volta, a bola por dentro, camisa 8, Vinícius Guedes, soltou para Diogo Matheus que inverte tudo, da direita para a esquerda, desafoga, empurra para o Wendel Lomar, vem carregando a bola o zagueirão, ultrapassa ali na
área marcatória, afastado das Vargas. Dá o combate, Diego Tavares encosta Rômulo. Bruno Silva de primeira, faz bom passe aqui na ponta. Foi o Vinícius Guedes para Felipe Azevedo, ex-ponte. Inverteu de novo, o time cavaleiro gosta de ficar com a bola. A inversão chega no Mike. Mike tem atrás o Diogo Matheus. Bola solta para ele pro lateral, linha de fundo, prepara o cruzamento, parou, prendeu, enfiou para Felipe Azevedo, bateu cruzado. Chega Rodrigo Souza para tirar, a bola fica viva. Simon gira, protege bem, afasta o perigo momentaneamente. Ela sobra para Bruno Lopes, chutão pro campo de ataque, tentando o garoto Matheus. Sobra atrás, afasta, tira de cabeça o Wendel Lomar. Briga Elvis, mira para Vinícius. Chega lá atrás, Simon toca de cabeça, sobra da bola, volta pro Cavariano. Coloca a bola no chão, Ravanelli tem qualidade com a bola nos pés. Ele recolhe, domina acima da quebra canhota. Leonan, passe por dentro para Felipe Azevedo. Dominou, tentou bater pro gol. Houve no meio do caminho uma chegada do jogador da Macaca, o Rômulo. E aí o chute saiu mascado, ficou de graça nas mãos do goleiro Diogo Silva. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes. Eu confirmo, tampa e placar de jogo para você. Vamos chegar a 6, chegamos agora a 6 minutos cravados, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de embalo desta, eu confirmo, Paulistão, terceira rodada. Não dá nem para dizer que é o início do campeonato, né? São apenas 8 rodadas. Em Capivari, Capivariano e Ponte 0-0, Edu. Encerrado lá em Indaiatuba, Primavera 3, Novo Horizontino de virada 4. Segundo tempo, Canindé, Portuguesa 1, Velo Clube 0, 20-30 tem Palmeiras e Mirassol. Olha o Capivariano chegando, Felipe Azevedo bateu, Diogo Silva! Diogo Silva, uma defesa espetacular do goleiro da Macaca, foram duas. No primeiro desvio de cabeça, o Diogo Silva pegou. A bola ficou viva dentro da grande área, quase na risca frontal da grande área, ou da pequena área. Felipe Azevedo de primeira, uma bomba, Diogo Silva. Espetacular defesa, evitando o primeiro gol do jogo, Pepe. Duas defesaças do goleiro da Macaca, que já impede o Capivariano de abrir o placar. Nesse momento, o Simon está caído, recebendo atendimento médico, e o Marcelo Fernandes cobrando muito o sistema defensivo, que mais uma vez deu bobeira, Boles. Quase a Macaca sofre o gol. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Diogo Silva já operou o primeiro milagre, os primeiros 2 milagres do jogo. Que defesa, ou melhor, que defesa. As duas defesas foram duas grandes defesas, Gleger. Foram, exatamente, Leandro Boles, as duas defesaças, sem dúvida nenhuma. Eu vou dar uma nota só para as duas, tá? 8,54. Foi espetacular. Milagre. Qual foi a mais difícil? A segunda, né? A mais difícil foi a primeira. A cabeçada. A primeira. A primeira foi a mais difícil. E depois na sobra, o Felipe Azevedo de primeira bateu pro gol, o Diogo Silva pegou. Duas grandes defesas do goleiro da Macaca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao seu lado. Olha, tem promoção rolando no nosso Instagram. Para você que não segue, segue lá o Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. O seu palpite vale prêmios aqui na Rádio Bandeirantes 85,7 FM. Você já passou pelo nosso Instagram hoje? Ainda não? Então vai lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Procure a imagem dos jogos. Comente a palavra palpite. Fique de olho no seu direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação. E você pode palpitar em todos os jogos. Jogo da Ponte e o jogo também do Guarani. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. Mas atenção, para concorrer, você precisa estar seguindo o nosso perfil oficial Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se não seguir, é desclassificado na hora. São vários prêmios distribuídos entre os acertadores e os ganhadores a gente conhece logo depois dos jogos no apito final. Então participe no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Simon, Leandro, aparentemente já está tudo ok com ele. O jogo é reiniciado. O Diogo Silva levanta a bola para o grande ataque. Tentando o garoto Matheus. Afasta, tira a defesa. Sobra da bola para Felipe Azevedo. Buscava o passe por dentro para Ravanelli. Divide com Gustavo Teres. A sobra para Rodrigo Souza. Coloca a bola no chão para o Nicolas. É bom de bola o garoto. Parte com a hora dominada. Escapou, limpou, fintou. Tentou o passe no comando para o Matheus. Chega a defesa. Gustavo Teres no meio da rua. Arrisca. A bola vai longe do gol. À esquerda do gol do Guilherme Nogueira. Só digno de meta. Carlos Henrique, o bate pesado. As duas melhores oportunidades do jogo até aqui foram do Capivariano no mesmo lance, CH. O primeiro aspecto, o lateral esquerdo no jogo de hoje é o Bruno Lopes.
Ele que está jogando no setor. Segundo aspecto, Rodrigo Souza com o Simon na zaga. E esse meio-campo da Ponte está dando muito espaço, não é? Tanto é que o técnico da Ponte chamou o Gustavo Teles para dar uma bronca dele à beira do gramado. Porque com essa liberdade fica mais difícil para a defesa da Ponte. No ataque, a Ponte até agora não proporcionou nada. Portanto, Capivariano melhor até agora. Tentou uma chegada agora, mas o passe do Diego Tavares pro Edson um pouco forte. O Edson também não foi pra bola. É só tiro de meta pro Capivariano. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas 0-0. Esta é a terceira rodada do Campeonato Paulista. E cuidar bem do seu dinheiro. O primeiro passo para alcançar tudo o que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. A Ponte adianta, a primeira linha de marcação, dá uma pressionada no time do Capivariano que teve dificuldades de sair, a bola saiu agora, a lateral para o Diogo Matheus cobrar. Lateral direito no campo defensivo para o time do Capivariano. Fica sem opções do passe, vê todo mundo de vermelho marcado, ele copra a chegada de alguém. E agora sim parte para arremesso. Diogo Matheus tentou na frente para Ravanelli. Chega, toca na bola o zagueiro da Macaco. Simon, a bola saiu, o árbitro está apontando mais um lateral para o Capivariano bater. Capivariano que conquistou o título da Série 2, subiu na semifinal em cima do Ituano e depois lá no Ítalo, Mário Limonge, casa do Primavera, conquistou o título da Série 2 e depois de 10 anos volta a disputar, portanto, a elite do futebol paulista. Não vai jogar contra nenhum time grande aqui no estádio Carlos Colnag. Vai jogar contra o Corinthians, mas esse jogo será comando do Timão. Sai jogando o time do Capivariano, bola solta para o Wendel Lomar. Domina aqui atrás, no campo defensivo. Pega em outra bola, tentou tirar, tirou de uma forma estranha. Rômulo foi para a dividida, melhor para o time do Capivariano. Felipe Azevedo botou na frente, ganhou na corrida do Pacheco. Tentou fazer a falta, o Pacheco não conseguiu nem fazer a falta. Felipe Azevedo por dentro para Vinícius Guedes. Recolheu, dominou, empurrou para Ravanelli. Puxou para Mike na canhota, pé canhota, ele bate. Espalma de novo, Diogo Silva. A bola veio quente no chão, Diogo Silva coloca a bola para fora na finalização de Mike com a canhota. Escanteio pro Capivariano, PP. Mais uma chegada do Capivariano com Mike, camisa número 7. Espalmou ali o Diogo Silva de uma forma tanto quanto estranha. Escanteio para o Capivariano, primeiro do jogo, Ravanelli na bola. Vem na pressão, Capivariano buscando o primeiro gol do jogo, 0-0. Ravanelli vem pra bola aqui na canhota, ele cobra com o pé direito, autorizada a cobrança, perigo pra área da Macaca. Ravanelli vem pra bola, antes porém, no entanto, o árbitro tá chamando a atenção do Pachecão, com o quarto zagueiro, Wendel Lomar, do Capivariano, que estão se pegando lá dentro. O 4 virou de costas, eles seguem se pegando. Vem Ravanelli pra bola, ele cobra curtinho, deixou pra Mike pra Ravanelli, dominou, pé direito, levantou pra boca do gol, passa por todo mundo e vai embora. Pela linha de fundo, é só tiro de meta pra Macaca. E atenção, galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo, tampe placar de jogo pra você. 13 minutos cravados, primeiro tempo. Paulistão, terceira rodada aqui no Carlos Colnag em Capivari. Capivariano 0, Ponte também 0, Edu Pinheiro. Na Série A2, hora encerrada, Água Santa 3, São Bento 0, Inter de Limeira e Taubaté encerrado 1-1. No Paulistão, encerrado Primavera, perdeu 4-3 em casa para o Novo Horizontino. E no Canindé, segundo tempo de Portuguesa 1, Vero Clube 0. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Tavares lançado aqui pela direita, tentou o cruzamento quando a fase ruim, a bola bateu, rebateu, tocou no Diego Tavares e saiu. Lateral para o time do Capivariano. De olho no Simon, viu, Pepe? O Simon naquele lance que o Diogo Silva fez as duas grandes defesas, ele teve ali uma contusão, eu disse até depois que em princípio ele estaria bem, mas ele segue puxando a perna, tanto é que tem dois jogadores da Macaca estavam no aquecimento, agora estão olhando para o jogo, né? Mas estão aqui, dois garotos no aquecimento. Vou ficar de olho na perna esquerda do Simon. Nicolas de cabeça, olha a Macaca aqui na esquerda, na direita, melhor dizendo para Elvis. Elvis recolheu, dominou, soltou, curtinho para Rômulo. Entrada na grande área, vai bater pro gol. Nossa, Rômulo, longe do gol, vai valendo, tá valendo. Garoto dominou com a canhota, meteu longe do gol. É só tiro de meta pro Capivariano. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Estamos com 14 minutos e meio, primeiro tempo, estádio Carlos Colnag, Arena Capivari, a Bandeirantes marca a presença
levando a emoção do futebol para você, restando 15 minutinhos para 7 da noite deste sabadão. A Ponte segue pressionando, por isso o Wendel Lomar levanta a bola para o grande ataque, chega bem aqui no balanço defensivo, Pacheco para recuar para o goleiro Diogo Silva, tem o Simon como opção, Bruno Lopes improvisado lá na canhota, aí o Diogo Silva tocou para ninguém, né? Absolutamente para ninguém, jogou em um ponto vazio, no ponto duro, a bola ficou de graça para o time do Capivariano, sai jogando com o Diogo Matheus, ele recorre, domina, faz o passe curtinho para Vinícius Guedes, perto da risca do meio campo, volta para o Diogo recua para o Otávio tem a posse de bola dominada, domina, dá uma respirada, solta na quarta zaga para o Wendel Lomar, parou, prendeu, olhou, pensou, primeiro a dar o combate é o Elvis, a ponte bem fechadinha aqui atrás, primeira linha com 3 defensores, depois uma linha de 5, agora 6 jogadores, só o Elvis lá na frente, e por isso estava pressionada com o Simon para recuperar, recuperou para Macaca, soltou para Rômulo empurra pela meia para Nicolas recolhe, domina e tocou mal, deu de graça para Felipe Azevedo, empurra pela meia para Ravanelli, dominou, pisou na bola, mesmo assim controlou, abriu na ponta para apoio do Diogo Matheus, de primeira para Mike domina pela ponta direita, linha lateral da grande área, prepara o cruzamento, levantou Felipe Azevedo, chegou primeiro tocando na bola, Rodolfo de cabeça, a bola subiu, foi embora, pela linha de fundo, é tiro de meta, Pedro Piscinato. E um lance que começou com o passe errado do Nicolas, a Ponte Preta tem dificuldades para ter a posse de bola, no momento em que conseguiu roubar o camisa número 8, acabou errando o passe e dando a bola de graça, que se tornou um contra-ataque da equipe da casa, segue 0-0 na Arena Capivari. Não pode vacilar, principalmente nessa inversão, Nicolas vacilou e deu a possibilidade de uma ação ofensiva para o Capivariano. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Ligue 19, o código de área é 3273-3760. Logos Materiais Elétricos. Glecker Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes, eu quero ouvi-lo. 0-0 na Arena Capivari. Como é que tá o jogo, hein, Glecker? Só dá Capivariano, né? Tem a posse de bola, chega em alguns momentos, é um time que evolui, tá bem posicionado. O time da Ponte, aparentemente, defensivamente falando, tirando aquelas 2 grandes defesas do Diogo Silva, se posta bem, tá legal ali. Mas o Capivariano, sem dúvida nenhuma, é melhor, tem as melhores ações, tá mais posicionado e efetivamente no ataque nesse primeiro tempo, e para mim é melhor nesse primeiro tempo também o Capivariano. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas, afinal de contas, nada substitui a emoção do futebol no rádio. Vem Capivariano pro grande ataque com o Wendel Lomar. Ele empurra pela meia para Ravanelli, deixou curtinho para o Wendel, aperta na marcação Gustavo Teles. Recua, recomeça com o Leonan para o Otávio curtinho para Diogo Matheus, um pouco mais centralizado ali pela meia direita. Consegue o passe entre as linhas para o Vinícius abrindo a ponta para Mike domina pela direita com o pé invertido com a canhota. Empurra lá na ponta para Ravanelli, linha de fundo. Cercado, marcado pelo Bruno Lopes, na sua função de ala pela esquerda, trabalhou curtinho para Bruno Silva, o capitão do time, eu disse, o time do Capivariano, o técnico Hélio Cizenano, gosta de ficar com a bola, roda a bola de um lado para o outro, é duro para marcar o Capivariano. Mike é quem domina, de novo, recebe entre as linhas defensivas da Macaca, ele volta por dentro para Vinícius para Otávio, o jogo é concentrado nesse momento, depois da risca do meio campo, todo o jogo no campo defensivo da Macaca, a inversão do Wendel Lomar para Leonan empurrou aqui na canhota, fugiu Felipe Azevedo, encara a marcação do Gustavo Teles, mano a mano, dominou, balançou a juventude contra a experiência, aí chega bem Nicolas, ganha do sprint Bruno Silva, deixa para Diego Tavares que recua para Pacheco no campo defensivo, se mandou no comando, lançamento para o garoto Matheus, ele ganha de cabeça, mas aí não tem ninguém lá na frente, a bola volta de novo em posse do Capivariano. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. 18h40, você ligado no futebol da Bandeirantes. Alô, meu grande amigo e irmão, mandou mensagem. O grande ícone Edivaldo Tietz. Tá ligado, acompanhando o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. E o Belezão também. Grande Belezão. Aqui tem lateral pro time do Capivariano. Do bater vem pra bola Diogo Matheus. Jogadores que passaram recentemente, ou não tão recentemente assim, pelo futebol de Campinas. Ravanelli revelado pela Macaca, Felipe Azevedo, o próprio Diogo Matheus, Bruno Silva. Jogadores que passaram pelo futebol de Campinas, o próprio Guilherme. Aqui a ponte se complica, Rodrigo Souza perdeu, rodou, vai marcar, bateu, é gol! É gol, 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 do Capivariano! Rodolfo, ele tem a 9 estampada na camisa, ali uma falha
seria até grotesca do Rodrigo Souza, que tinha a bola dominada, demorou para tirar, demorou para decidir o que faria, e aí o Rodolfo, que não tem nada a ver com isso, foi lá, roubou, saiu na cara do gol e a queima-roupa com a canhota abre o placar em Capivari. Para a festa do torcedor do Leão, Rodolfo, 20 minutos do primeiro tempo, tá registrado. Capivariano 1-0 para Macaca. E falha do Rodrigo Souza, em Pedro Piscinato. E aí o Marcelo Fernandes vai à loucura. É o terceiro jogo no campeonato, o terceiro gol com uma falha grotesca da defesa pontepretana. Dessa vez Rodrigo Souza ficou na indecisão, se recuava, se protegia a bola, e o Rodolfo aproveitou a bobeada do camisa número 5 da equipe da Ponte Preta, estufou as redes e vai dando a vitória parcial de 1-0 para a equipe de Capivari. O lance está sendo revisado, uma possível falta do Rodrigo Souza. O que chama a atenção é que ninguém da Ponte reclamou, nem o próprio Rodrigo Souza. Ele vai confirmar o gol, está confirmado. Gol confirmado, 1-0, Capivariano na frente. Carlos Henrique, o bate pesado, vacilou, dançou. E o Capivariano está na frente aqui em Capivari. Nem parece que é o Rodrigo Souza experiente, né? Parece um garoto errando como ele errou. Um lance circense, né? Um negócio, uma pichotada. Infelizmente, né? O Capivariano merece estar na frente, está jogando melhor que a Ponte, mas esse gol foi dado de presente para o time de Capivari. O jogo tá parado, pausa para hidratação em todos os jogos do Campeonato Paulista. Isto ocorre independentemente do horário, então é aquela pausa para os comentaristas trocarem uma ideia. O CH já falou um pouquinho, quero ouvir também o Gleger, mas antes do Gleger há um chamado do Edu. Não, desculpa, no lance, quem é que recuou a bola pelo Rodrigo Souza? Foi o Simon? Teve um cara não me recordo, Edu, não me recordo. Eu não sei se os comentaristas podem... O cara tava... É que também errou, né, Edu? Esse também erra, né? Nossa, mas colocou a bola pro Rodrigo Souza. Eu acho que foi o Simon, tá? Eu fiquei com a impressão que foi o Simon aqui. Eu vou dar uma pesquisada aqui, mas fiquei... Porque, cara, vem uma bola pra você fazer um corte de cabeça, ele joga a bola pra dentro da área. E aí o Rodrigo vem e faz a lambança total também, né? Mas, pra mim, erraram os dois. 2 erros que ocasionaram o gol do Capivariano. Aliás, eu estava dizendo há poucos minutos aí, né, que a Ponte estava... O jogo era todo do Capivariano, mas a Ponte estava mostrando uma certa solidez ali, né? Marcação, linha próxima, não dando tanto espaço. Teve aquele lance das 2 defesas lá do Diogo Silva, mas controlando agora. Não dá. Você na situação que você está, né? Sem jogador para escalar, escalando um volante para jogar de zagueiro. O lateral que a gente não sabe quem é o lateral, que nunca foi lateral. E aí de repente você vai 0-0, jogo tranquilo e tal, e dá uma pichotada dessa, 2 erros infantis. E não pode acontecer. Aí é ocasionar o gol. O jogador experiente, eu tava falando isso do Rodolfo agora há pouco, jogador experiente. Ele tem velocidade, tem força. O que ele fez? Esperou o Rodrigo, se atrapalhou todo ali, deu um tranco, ombro com ombro, deslocou o zagueiro pontepretano e botou a bola na rede. Então merecido, tá, Bolis? Merecido o resultado pro time que tá jogando futebol. A Ponte até o momento não jogou absolutamente nada. 1-0, o jogo vai ser reiniciado aqui no estádio Carlos Gonag. Seara está há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Você encontra produtos da Seara no Iga Atacado, Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Iga Atacado em Sorocaba. Macaca tenta o ataque com o Elvis. No meio do caminho houve o corte, a sobra da bola voltou para Felipe Azevedo. Sai da ponta, vem para meio, adiantou demais, a bola saiu. Lateral para Macaca, bater aqui para a direita, vem para a cobrança o Rodrigo Souza, prefere deixar para o Pacheco. Um pouquinho de risco no meio campo. A Ponte ainda não deu nenhum chute a gol defendido pelo Guilherme Nogueira, do gol do Guilherme Nogueira. Apenas tentativas de finalizações, mas no gol nenhum. O Diogo Souza se complicou. Rodolfo deu uma apertada, a bola saiu mascada. Bruno Lopes tocou mal na bola, deu de graça para Rodolfo. A Ponte se atrapalha, mas o Rodolfo voltava da posição irregular, portanto está impedido. O jogo está parado aqui no estádio Carlos Gonag. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. Siga participando da nossa promoção no Instagram. Siga a Rádio Bandeirantes no Instagram, no @LeandroBolis, 2 L's e S, e da Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes, né? Rádio Bandeirantes Campinas, para você palpitar. Claro que pro jogo da Ponte não vale mais, o jogo já começou, mas vale o seu palpite para a transmissão do jogo de amanhã, entre Guarani e Santos. Então, para aqueles que participaram do palpite do jogo da Macaca, receberam lá no direct que estão participando, estão concorrendo. Quem palpitou, por exemplo, 0-0, já não vai tá participando, não participa mais dos prêmios, né? Valeu a participação, mas não concorre a prêmios. Aquele que palpitou 1-0 para o Capivariano, 1-1, 2-1 para a Macaca, enfim, segue concorrendo aos prêmios e, repito, vale a sua participação agora também, o seu palpite, já avisando a transmissão de amanhã. @Rádio Bandeirantes Campinas. Lateral para o time do Capivariano bater, 25 minutos. 1-0 para o Capivariano, gol marcado pelo Rodolfo. Diogo Matheus fez o passe para Rodolfo. Rodolfo tentou esticar na ponta para Mike. Chega na cobertura Gustavo Teles, a bola sai lateral para o time da Ponte Preta bater. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop sempre ao lado da Macaca, sempre ao seu lado. Toca na bola Nicolas, briga ainda o time da Ponte com o Rômulo, a sobra volta para o Capivariano com o Diogo Matheus, deixou de calcanhar para Mike consegue o passe curtinho para Vinícius Gomes, ou Guedes, ele evita a saída da bola, de novo Vinícius para Diogo para Vinícius, na meia direita, fez o passe no comando para Rodolfo, Rodrigo Souza furou, mas agora ele sofreu a falta, carga do Rodolfo para cima dele, o árbitro Fabiano Monteiro marcou, volta para Macaca bater aqui atrás do campo defensivo, e atenção galera ligada no futebol Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 26 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo. Aqui em Capivari, vai dando Capivariano, 1 pro Leão, o Capivariano 0 para Macaca, Edu. Ô Boris, finalzinho, Canidé, Portuguesa 1, Velo Clube 0. Um abraço, sabe pra quem? Pra Daniel Bernabé, o contador da Avenida Industrial. Ele estava em Natal, Rio Grande do Norte, agora tá em Recife, está impossível. Ele e o filhão dele, aquele abraço. Valeu, Daniel Bernabé, não viaja, cada vez que você viaja, a ponte perde. É o futebol da Rádio Bandeirantes Campinas no FM em 85,7 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Tenta Matheus, toca na bola por último do jogador do Capivariano. Bom, até o jogador do Capivariano tentou evitar a saída da bola, sentindo que seria escanteio, mas aí o Bandeira marcou tiro de meta, Pepe. E aí uma indignação, principalmente do Matheus, jogador da Ponte que estava ali próximo ao lance. Fiquei com a impressão de escanteio. A Ponte aperta, sai de bola do time do Capivariano e recebe, recupera Pacheco, tentou, brigou Gustavo Teles, foi para a dividida, insistiu no lance, a bola fica viva e prendeu nos pés do Vinícius, que quarta falta, o juiz não deu. Na sequência a bola saiu lateral para o Capivariano, a bola não ficou presa ali nas pernas do Vinícius Guedes, não, Pepe? Ficou, o Gustavo Teles parar, estava ali e ele prendeu com as duas pernas, sentado, deitado no chão, e o árbitro Fabiano Monteiro, que estava próximo do lance, apenas marcou lateral para os donos da casa. E aí a bola deu uma espirrada e saiu lateral aqui na esquerda para o Capivariano bater. E não é só investimento, é contar com quem sabe cuidar do seu dinheiro. No Sicredi você conta com especialistas e com um amplo portfólio para seu perfil de investidor. Então abra sua conta no Sicredi. Capivariano com esse resultado chegando também a 6 pontos, né? 6 pontos porque venceu na última rodada a Portuguesa. Mas tem muito jogo pela frente. Bora, Macaca! Guilherme Nogueira levanta a bola para o grande ataque. Foi muito forte. O Mike vai brigar. Chega primeiro o Simon. Protege. Deixa a bola sair para ganhar lateral. Lateral para Macaca bater. Carlos Henrique. O bate pesado. Eu quero ouvi-lo. E o panorama do jogo. Vamos chegar a 29. Primeiro tempo segue 1-0. Capivariano segue na frente, CH. E domina o jogo e é melhor que a Ponte. Só para que o ouvinte tenha uma ideia, posse de bola 71% pró Capivariano. E não é posse de bola de zagueiro para zagueiro, não. Fora grandes chances, chutes a gol, escanteios, enfim, vitória absolutamente correta de quem está jogando mais. Vem de novo o Capivariano, Mike abriu o bico da grande área, Diogo Matheus puxou para a entrada da grande área, voltou para Bruno Silva, soltou para Vinícius de primeira, ele bate colocado para fora. Uma bola perigosíssima do Vinícius Guedes. Deu uma chapada seca na bola, o Diogo Silva voou, a bola passou lambendo o travessão, foi embora.
pela linha de fundo e na origem da jogada pintou cartão por um pontebretano. Rômulo, camisa número 15, garoto fazendo sua estreia na equipe profissional, já está amarelado, e o Marcelo Fernandes lá do banco de reservas indignado mais uma vez com as falhas defensivas da Ponte Preta. Conta pra ninguém não, viu, Pepe? Foi bem na minha frente. O Rômulo deu uma pregada no Felipe Azevedo, meu amigo, que levantou o Felipe Azevedo, aí o lance seguiu. E o árbitro viu, deixou seguir, mas depois mostrou cartão pro Rômulo. 7 da noite, horário oficial de Brasília. É a hora que o meu amigo João Paulo Formaggio já está saboreando aquele x-salado. Olha aqui, jogado do Rodolfo entre as pernas do Rodrigo Souza, cruzou pra boca do gol, tira Pacheco. Rodrigo Souza, hein? Foi seco pra cima do Rodolfo, levou entre as pernas. Quase o segundo gol do Capivariano. Rodrigo Souza. Tem lateral o time de Capivari para bater com o Diogo Matheus. Você segue 1-0 o Capivariano na frente. Tem o Mike com opção na direita. Ele trabalha a bola com a canhota. Mike fez o passe curtinho pro Diogo Matheus. Recolheu, dominou, puxou a bola para Mike. Na entrada da grande área. Tentou clarear para bater pro gol. Empurrou pela meia para Ravanelli. Já passou pedindo, recebeu Leonan. Leonan tentou, devolveu na ponta. Chega primeiro o Rômulo. Ganha na corrida do Ravanelli. Leva a bola para a linha lateral. Evita a saída para Diego Tavares. Volta a bola para Pacheco. Pacheco levando a bola para o grande ataque. Aí pro Elvis brigar pelo alto é sacanagem, né? Não vai brigar. E, consequentemente, a bola volta para o Wendel Lomar. Sai jogando pela meia para Bruno Silva. Bruno Silva faz a inversão, descongestiona, abre lá do outro lado. Recebe livre, leve, solto o Diogo Matheus. Carrega a bola, ultrapassa a liga na marcatória, faz o break. Empurra pela meia para Vinícius. Vinícius para o Diogo. Diogo volta a bola para o Otávio. E para você, Gleger Zorzinho, eu também quero a sua opinião. E o jogo segue 1-0. Capivariano na frente e a Ponte não consegue sair aqui de trás. Não tem reação ofensiva, Gleger. É ataque contra a defesa, né? A Ponte não consegue jogar, a Ponte não consegue não ter o meio de campo. Você vê há quanto tempo você não fala o nome do Elvis, né? Que é o jogador de articulação, de pegar essa bola, de levar o ataque, né? Do Tavares, do Lopes, é difícil. Jogo realmente de um time só, o Capivariano merece o resultado. E se não fosse aí o Diogo Silva, poderia estar até mais o placar pro lado do time de Capivari. Ô, Gleger, fala mais 30 segundos que eu tô tentando abrir a água aqui. Vai lá, Gleger. Você tá tentando abrir água. Aliás, eu queria, aproveitando, já falei do jogo, eu queria parabenizar você pelo seu topete. Tá difícil, rapaz, viu, cara? Eu acho que nós vamos, abrir, nós vamos ficar bem ranqueados lá no Paquistão, no Campeonato Mundial de Topetes, né? Eu acho que nós vamos ficar bem ranqueados. Se o Edu participar, né? Ah, não, aí não tem jeito, né? Olha lá, olha o Edu, dá uma olhada aí. Põe aí na tela do Edu. Olha lá o Edu Pinheiro, olha o topete do Edu Pinheiro. Aí, ó. Sensacional! Se o Edu participar como convidado especial, aí complica, né? Ele já sai com pelo menos uns 5 pontos à frente. Sai jogando o time da Macaca, tenta tiro e passe do comando, tirou defesa, volta pro Cavariano, Ravanelli já meteu pra Mike, tá no mano a mano, entrada da grande área, o Cavariano, pé direito, ele bate, Simon trava na hora H, na sequência do lance, Bruno Lápis toca na bola, a bola sai. Lateral lá na ponta direita para o time do Capivariano bater. KS Tubos, válvulas e conexões, soluções para você, para o consumidor final, seu negócio de indústria. Acesse kstubos.com.br. Início de noite com ótima temperatura em Capivari. Olha o Capivariano chegando, cruzamento, a bola passa na frente do gol. Sai em lateral para Macaca bater. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes. Eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. Vamos chegar agora a 33 minutos de bola rolando no primeiro tempo. No tic-tac do tempo, em bala desta, você vai conferir aqui em Capivari, estádio Carlos Konak. Gol de Rodolfo a 20 minutos do primeiro tempo na falha do Rodrigo Souza. 1 pro Capivariano, 0 pra Ponte. Edu. Olha, terminou no Canidé, a Lusa marcou nos acréscimos. O primeiro foi de René de pênalti no primeiro tempo. Olha a Ponte chegando, boa bola pra Matheus. Nicolas pro Matheus, passou um pouquinho forte. Mas a Ponte perdeu uma boa chance, porque o Nicolas chegou a ficar de frente pro gol, mas não finalizou. E perdoa, Edu, é que a Ponte teve um lance agudo, um dos raros momentos ofensivos da Macaca no jogo. Não, pelo amor de Deus, senhor, ao vivo é outra coisa. Eu tô tão atrasado aqui, ainda tô no gol do Capivariano. Ó, terminou então, a Portuguesa marcou nos acréscimos, René marcou primeiro e Maceió nos acréscimos. Acabou, Portuguesa 2, Velo Clube 0. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Ou seja, nesse momento apenas a Ponte ainda não pontuou na competição, né? A Portuguesa chegou
nesta terceira rodada ainda sem pontuar, mas venceu sua primeira partida. Tem Macaca branco de ataque com o Rômulo, ele bota na frente, acabou sendo desarmado, a sobra da bola volta pro Capivariano. Sai jogando aqui atrás o Embel Lomar por seu companheiro de defesa que é o Otávio. Locos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor. A agilidade na entrega a preços competitivos e cobre qualquer oferta na concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, Jardim do Trevo, em Campinas. Siga participando e interagindo conosco pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Torcedor da Macaca preocupado, participando conosco na nossa arquibancada virtual. Não esqueça de deixar o seu like, ainda dá para você também espalhar o link, né? Espalhar o link nos grupos de WhatsApp e o link do nosso canal no YouTube. Bola para Macaca com o Nicolas. Ele volta para Rodrigo Souza, recolheu, dominou com o pé direito, vê todo mundo marcado, faz o passe para o Diogo Silva, que empurra pela meia o goleiro da Macaca para Gustavo Teres. Com uma certa liberdade agora, pode carregar um pouquinho mais, arrastar a Macaca, mas ele prefere o passe do outro lado para Simon. Simon recolheu, dominou, encostou Nicolas na marginal do campo. Lançamento para o Bruno Lopes, chega lá atrás de cabeça Otávio para fazer o corte. Vai brigar pelo rebote, Otávio recupera o time da Ponte, tentativa de passe, a bola foi desviada e saiu pela lateral. Não foi escanteio não, foi lateral no campo ofensivo, pertinho da bandeirinha de escanteio para Macaca bater, vem para a bola Bruno Lopes. Bruno Lopes vem para a cobrança, pertinho da galera da Macaca, que sobe um pouquinho mais o som, afinal de contas a Ponte tem um ataque. Bruno Lopes vem para a bola, tem Elvis pedindo, Elvis balança de um lado para o outro, fez o passe pela meia, recebeu, dominou Matheus voltou para Bruno Lopes atrás. Bruno Lopes atrás, estamos aqui na transmissão. 1-0 Capivariano, o gol marcado por... Jogando como líbero, ele tira de qualquer maneira, se não tira o Rodolfo ficaria na cara do gol. Volta no rebote pro time do Capivariano, sai jogando aqui atrás com o goleiro Guilherme Nogueira. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Nicolas tenta recuperar, Bruno Silva leva melhor, empurra para Ravanelli, protege com o corpo, pressiona a passagem para Felipe Azevedo. Carregou a bola, soltou pro apoio do Diogo Matheus lá pela direita. Recebeu, dominou, prepara o cruzamento, calculou, executou para a boca do gol. Chega bem Simon na primeira trave para cortar. Bruno Lopes fica com a sobra, empurrou pela meia para Rômulo. Faz boa finta, o garoto para cima do marcador. Deixou para Elvis, que domina livre, Elvis soltou para Macaca. Faz a inversão na direita para a esquerda para Bruno Lopes. Ele corre, evita sair da bola pela canhota. Tem Nicolas pedindo, Matheus do comando. Vai encarar a marcação, Bruno Lopes puxou pro meio direito, arriscou, a bola subiu, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta, Pedro Piscinato. Mais uma finalização da Ponte Preta, mas mais uma vez longe do gol. Dessa vez Bruno Lopes tentou de perna direita, mandou por cima do gol de Guilherme Nogueira, e o Rômulo, volante da Macaca, está caído, sentindo muitas dores, próximo ao círculo do meio de campo. O CH, além, é claro, das falhas individuais ou individual do Rodrigo Souza, que culminou com o gol do Capivariano, o que você acha que a Ponte está deixando de fazer o que pode fazer? Talvez troca de peças, de jogadores, formação tática, mudança de um lado para o outro, por exemplo, Diego Tavares indo para o outro lado, trazendo outro jogador aqui. O que você acha que pode fazer a Ponte para tentar melhorar? Porque agora a Ponte é insignificante no jogo. Os números não deixam dúvida, né? A Ponte é totalmente dominada pelo Capivariano e não tem personalidade para jogar. Mas, repito, não dá para colaborar, não dá para cobrar dessa rapaziada, dessa meninada, qualquer tipo de comportamento diferente. A bola no meu campo não existe da Ponte. Com todo o respeito ao Rodolfo, ao Teles, não funciona. Né? Bruno Lopes de lateral esquerdo não funciona. Né? O seu Rodrigo Souza como zagueiro não funciona. A bola não chega para Elvis, para os atacantes. Por enquanto é um domínio absoluto. Aquela frase, né? Aquela frase cabe nesse momento. Até agora um gol foi pouco, porque o Capivariano acabou criando oportunidade para pelo menos fazer 2-0. Vamos chegar já 39 minutos deste primeiro tempo aqui em Capivari. 1-0 para o Capivariano, gol marcado pelo Rodolfo. E você segue participando do nosso palpitômetro, né? Palpites no @Rádio Bandeirantes Campinas. Passa lá, dá uma olhadinha como é que funciona a promoção para você participar e concorrer a prêmios. Bola para o Diogo Silva aqui atrás, jogando todo de amarelo, goleirão da Macaca. Com o pé direito, levanta a bola para o campo de ataque, bola viaja em direção a Diego Tavares. Chega Leonan para fazer o corte, a Ponte briga, tira de qualquer maneira o Capivariano.
capitão Bruno Silva, volta aqui atrás para Rodrigo Souza, leva a bola para a linha lateral, fez o passe para Pacheco, Pacheco recolheu, dominou da Martino no campo, sofreu a falta, o árbitro deu. Do Felipe Azevedo para cima de Pacheco, na risca no meio campo com a risca lateral, aqui na direita é lateral para Macaca bater, linguiça calabresa Seara, carnes nobres, defumada, cozida e temperada deliciosamente. Seara, há mais de 65 anos, nos lares brasileiros. Encontre no Igatacá, lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Rômulo na entrada da grande área, tentou receber, foi para dividir e perdeu. Rodolfo leva melhor, faz o passe para Ravanelli, semana Diogo Matheus lá pela direita. Ele tentou passe aqui na esquerda, a ponte marcou, recuperou com Pacheco. Pacheco tem Matheus no comando, prefere o passe por dentro, procurou, encontrou Elvis. Ele mata no peito, coloca no terreno para Macaca. De 3 dedos, meteu o lançamento para Matheus, entra em quarta defesa. Voltou para Gustavo Teles, recebeu, dominou, abriu na ponta para Pacheco. Pacheco pela meia para Elvis. Vem Macaca, campo ofensivo, no comando para Bruno Lopes de calcanhar, ajeitou, chega a defesa, bateu no árbitro, ele tem que parar. O Bruno Lopes chegou a ajeitar pro Matheus, que não conseguiu bater. Na sequência a bola bateu no Gizão. Ele para o jogo, Pepe. E o Gleger comentava há pouco que você não tinha falado o nome do Elvis. E quando ele começa a aparecer, a Ponte Preta começa a criar as primeiras oportunidades. Uma boa troca de passes ali entre Elvis, Bruno Lopes e Matheus. Mas a bola acabou acertando no árbitro Fabiano Monteiro. Bola para o Capivariano, que já sai jogando com o Wendel Lomar. Levanta a bola para o grande ataque do peito do Simon. Tentou passe por dentro, bateu no Mike, voltou para Bruno Lopes. A bola bateu, rebateu, saiu. Lateral pro Macaca. Lá pela esquerda no campo ofensivo. A Ponte ganha lateral. Simon vem para a cobrança. 41. Já estamos entrando na parte final do primeiro tempo. 1-0. Capivariano na frente. Simon tentou o passe. A bola bateu no Vinícius. Sobrou para Bruno Lopes pela canhota. Recebeu do Ele tocou mal. Muito mal. Deu de graça para Ravanelli. Agradeceu o presente. Deixou curtir para Felipe Azevedo. Botou na frente. Livrou a marcação do Pacheco. Empurrou no comando, era pro Mike. Mike não foi pra bola. Rodolfo estava melhor posicionado, mas o passe foi errado e ficou de graça pro Diogo Silva. Ele já abre o jogo para Pacheco, para Macaca, quem sabe neste finalzinho. Vem Ponte, bola para Diego Tavares. Ele acelera o jogo, vem trazendo a Ponte aqui pela margina do campo setor direito. Olha pra área, tem Matheus, cruzamento para Matheus com o peito. Otávio estufa o peito, tira. Nicolas briga, rasga de qualquer maneira. Leonan para cortar. Mike fica com a sobra. Falta do Bruno Lopes. Falta típica de cartão amarelo. O árbitro deu uma segurada, Pepe. Bruno Lopes deu uma chegada ali no Mike no momento em que o Capivariano tentava partir para o contra-ataque. Apenas ficou na conversa o árbitro Fabiano Monteiro. Falta para o Capivariano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo. Tampe placar de jogo para você. Agora com 41 para 42 minutos, primeiro tempo. No tic-tac do tempo, em balão desta você, eu confirmo. Paulistão, terceira rodada na Arena Capivari. Segue Capivariano 1, Ponte Preta 0 e Tupinheiro. 20h30, Arena Barueri, Palmeiras e Mirassol encerrado. Primavera 3, Novo Horizontino 4, Portuguesa 2, Velo 0. Nesse momento com quase 700 aparelhos conectados no YouTube. Valeu demais, galera. Obrigado pelo carinho, pela audiência aqui na Rádio Bandeirantes do YouTube. Mas dá para crescer mais. Dá para termos mais visualizações, mais aparelhos conectados, mais likes. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. O Sicredi, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento próximo e humano. Seja em uma das mais de 2.800 agências, WhatsApp, site, app. Abra sua conta no Sicredi. Amanhã tem mais futebol na Bandeirantes, 8h30 da noite, Brinco de Ouro da Princesa, a bola rola fechando a terceira rodada. Tem Guarani Santos, narração de Carlos Batista, aqui na Bandeirantes. Domina o time do Capivariano com o Otávio. Otávio tentou inversão e errou. Diego Tavares leva melhor, botou na frente, não foi pra bola. O Matheus deu uma vacilada, o garoto ficou esperando a bola. Primeira divisão tem que ser ágil, tem que estar atento. Chegou primeiro para fazer o corte o time do Capivariano, que sai jogando mal. Rômulo dá o carrinho, recupera. Diego Tavares tentou passe para Elvis, a bola foi desviada e saiu. Aqui na direita, lateral para Macaco. Elvis vai cobrar ele mesmo. Elvis, o capitão Elvis, com a 10, estampado na camisa, bem para cobrança. A Ponte ataca a direita do seu rádio. Se estivéssemos no Moisés Lucarelli, no Majestoso, seria o gol da linha do trem. Elvis sai, deixa a bola para o Pacheco. Especialista vem para a cobrança. Reta final do primeiro tempo. A Ponte no ataque nesse momento. Pacheco tem o Diego Tavares no fundo. Bola para ele. Ficou esperando a bola. Ouviu o desvio. A bola saiu, mas saiu para a lateral.
Lateral perto da linha de fundo para Macaca bater. Vem pra cobrança, Diego Tavares. Agora saiu o Pacheco, Tavares vem para a bola. Encosta praticamente no alambrado. Enxuga a mão direita, a mão esquerda e ele vem pra cobrança do lateral. Força nos braços do Diego Tavares. Levantou pra boca do gol. Rodrigo Souza tentou de cabeça. Chega a defesa pra cortar. A Ponte briga. Diego Tavares foi pra bola. Chega primeiro Rodolfo. Toca a bola, sai. Lateral que a Ponte já cobra. Diego Tavares volta a bola pra Pacheco. Pacheco recolhe e domina pra Simon. Depois do Simon, só o goleiro. Ainda Simon errou. Errou o passe. Aí deu chance pro Capivariano vir pra cima. Bola pra Mike. Recebeu, dominou, carregou. Invadiu a área. Vai marcar pé direito. Bateu. Passa a direita e chegou ainda a tocar na bola o Simon. Quase o Capivariano amplia. Incrível que erros grotescos de jogadores experientes, né? No gol do Capivariano foi o Rodrigo Souza e agora o Simon. Ele dominou a bola e tentou uma inversão que a gente aprende lá no futebol desde criança. Que lance como esse não deve ser feito. E quase o Capivariano ampliou. Ganha escanteio o Leão, vem pra bola Ravanelli com a 10 estampada na camisa. 1-0 pro Capivariano. Autorizada a cobrança, já subiu a placa, já o PP confirma o tempo acrescido pelo árbitro. Vem pra bola Ravanelli, pé direito, levantou pra boca do gol, Otávio de cabeça, Rodolfo desviou pra fora, mas o Rodolfo estava impedido. O desvio do Otávio estava legal, mas aí na segunda trave o Rodolfo já estava impedido, mas a bola não entrou, foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta pra Macaca, que safa-se mais uma, PP. E o Rodolfo que abriu o placar e agora buscava o segundo gol dele no campeonato, passou por cima do gol do Diogo Silva, mais 3 minutos de acréscimos no primeiro tempo. Vamos até 48 minutos no estádio Carlos Colag aqui na Arena Capivari. Você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes. Bola para Macaca com Simon. Simon marcado pelo Rodolfo. De novo não conseguiu tirar. A bola explodiu no Rodolfo e saiu. Tiro de meta para Macaca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br. Desktop ao lado da Macaca e sempre ao seu lado. Aliás, é Desktop ao lado dos dois times de Campinas. Diogo Silva levanta a bola para o campo de ataque. Chega lá atrás, Otávio de cabeça tira. Briga pela sobra pelo rebate. Gustavo Teres toca de cabeça mais pro alto. O Rômulo também briga. Sobra da bola para Vinícius. Vinícius levantou a bola. Ganhou distância. Chegou o Rodrigo Souza. Tocou na bola, tocou mal. Deu de graça para Leonan, que já meteu o lançamento para a velocidade do Mike. Linha lateral da grande área. Vem de novo o Capivariano. Ajeitou. Diogo Matheus dominou pé direito. Diogo Matheus nem chutou, nem cruzou. Jogou lá na padaria do Giba. E comeu aquele misto quente sensacional antes do jogo, né, Pepe? Quase que acertou o Giba foi lá na padaria de novo, quase que acertou o Giba na padaria atrás do gol. 1-0 para o Capivariano, a Ponte Preta não tem poder algum de reação. Quase 47, vamos até 48, você ligado no futebol da Rádio Bandeirantes, já e do Pinheiro comandando o intervalo da Bandeirantes Campinas. Vai cobrar o tiro de meta o Diogo Silva, goleiro da Macaca, que fez duas defesas espetaculares no primeiro tempo, quando o jogo ainda estava 0-0. Tentou brigar o Matheus, brigou e ganhou. Tentou a finta, escapou, limpou o garoto, brigou, soltou na ponta para Bruno Lopes. Ele ajeita, domina a Ponte, tá buscando o primeiro gol do jogo e do ano. Elvis pela meia, aí levantou a bola, ficou difícil. Bruno Silva tira mal. Voltou para Gustavo Teres para recuperar para Rômulo. Rômulo recolhe, domina cercado, marcado, limpa bem o lance. Dá o bote ali o Ravanelli, consegue o passe para Elvis. Elvis praticamente no meio campo. Tentou inversão na ponta para Diego Tavares. Chega Leoman para fazer o corte. Sobra da bola para Felipe Azevedo. Estica, aperta Pacheco, trava colocando a bola para fora. É lateral para o Capivariano bater. Os últimos segundos deste primeiro tempo. O Fabiano Monteiro vai terminar na primeira etapa. Placar de 1-0. O Capivariano vence o jogo aqui no Carlos Colag. Gol marcado pelo Rodolfo. Você ligado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas no FM em 85,7 no momento em que apita o árbitro Fabiano Monteiro. Não há tempo para mais nada. Termina o primeiro tempo em Capivari. Vitória parcial do Capivariano, gol de Rodolfo. Capivariano 1, Ponte Preta 0 por aqui. A bola parou de rolar e o Elvis tem o seu nome cantado pelo torcedor, mesmo diante desta derrota parcial, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, grande narração, hein? O Pedro Piscinato, o gramado aí de Capivari. Boa presença do público ponte pretano aqui, que ovaciona o nome de Elvis nessa partida, que pode marcar a despedida do jogador com a camisa da Macaca. Tá, eu preciso do Gleger, do CH, talvez do Boris, do Pedro. Eu quero montar o time da Ponte, vamos lá. É devagar, Diogo Silva no gol. Pacheco é o lateral direito, certo? E uma espécie de terceiro zagueiro. Tá.
o Simon, dupla de zaga, Simon e Rodrigo Souza. Vamos ouvir. Simon e Rodrigo Souza. Não, vamos ouvir a torcida da Ponte aí, Pedro. Não, deixa eu falar. Eu pensei que esse falou do Elvis, estava ovacionando o Elvis, né? Olha o Marcelo Fernandes, a descer dele pro vestiário. Vamos lá, Diogo Silva no gol, Pacheco lateral direito, na zaga, Simon. Pacheco, na verdade, Edu, acho que é 3 zagueiros, Pacheco, Simon e Rodrigo Souza. Pacheco cai mais pelo lado direito, mas é mais um terceiro zagueiro. O Piscinato tá com delay, tem que ser devagar que eu não entendo. Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon e Rodrigo Souza são zagueiros. Isso. Na lateral esquerda, é o Bruno Lopes, né? Bruno Lopes, de ala. Tá. No meio tem Gustavo Teles, Rômulo, Nicolas e Elvis. E na frente... Elvis numa espécie de segundo atacante. Ele e o Matheus voltam até no máximo a linha do meio de campo. Elvis, Matheus e o Diego Tavares. Tá bom intervalo, Piscinator. Dá pra ouvir o goleiro da Ponte aí, não? Que defesa que ele fez. Dá pra ouvir ou não? O goleiro da Ponte, Diogo Silva. Ele fez 2 defesas espetaculares, hein? Não dá pra ver. Ô Gleger, vamos lá, 1-0 Capivariano. Se não fosse o Diogo Silva, naquelas 2 defesas e algumas outras intervenções, a Ponte poderia estar tomando uma goleada já no primeiro tempo. Jogo de um time só, Edu. É triste, a gente vê aí o desabafo do torcedor, né? Ovacionando o Elvis, porque todo mundo sabe da importância que tem o Elvis nesse elenco, né? A importância que tem o Elvis no time Ponte Pretano hoje, pelas declarações, que acredito eu que muita gente queria dizer, e ele foi lá e chamou a responsabilidade, como o capitão do time disse. Então assim, é complicado, a gente percebe, não tem, nós vamos falar o que aqui? Não sei, o CH depois vai ter o comentário do CH, mas não tem o que falar. O que a gente vai esperar da Ponte pro segundo tempo? O seu Rodrigo estabanado, o seu Simon dando passe no pé do atacante. Jogadores experientes. Os meninos, para mim, estão dando conta do recado. Receberam a oportunidade e estão dando conta do recado. Diante de toda a dificuldade, enfrentando um bom time, enfrentando um time experiente e jogando fora de casa. Então, assim, a situação realmente é complicada, Edu, e assim, eu espero que o segundo tempo a gente possa ter um panorama diferente. Não acredito, mas espero, porque senão a Ponte vai amargar a 3ª derrota na competição, Edu. CH, você vem já, eu quero que você, se você tiver aí, por gentileza, não sei se o CH tá na escuta comigo, de repente um intervalo, daqui a pouco, tá? O CH vai falar pra mim, olha a cabeçada do Simon, ele recua pro Rodrigo Souza, aí tentou matar no peito, dominar e perdeu aí pro Rodolfo, que fez uma... Olha a lambança da zaga, olha a lambança. O Simon, vem de cabeça, aquela cabeçada pra frente, pro lado, não. Ele cabeceou do lado pro Rodrigo Souza já na fogueira. Aí o Rodrigo Souza foi matar a bola no peito, ele tava de frente pro Diogo Silva, acho que ele queria recuar pro goleiro, né? Aí acabou uma lambança, perdeu, o Rodolfo meteu na rede 1-0. Olha, é o seguinte, no Paulistão, lá em Indaiatuba, de virada, hein? 3 para o Primavera, 4 para o Novo Horizontino. O Poveda 1-0 Primavera, Renatinho 2-0 Primavera, Rômulo de pênalti, marcando o primeiro do Novo Horizontino. 2-1 terminou o primeiro tempo. Aí, segundo tempo, gol contra de Eduardo Brock, gol do Primavera, tava 3-1. Aí aos 9 minutos, Robson marca o segundo do Novo Horizontino, Maico empata e aos 48, Robson virou 4-3 Novo Horizontino. No Canidé, a Portuguesa venceu gols de René de pênalti no primeiro tempo e Maceió nos acréscimos. Portuguesa 2, Velo Clube 0. Aqui 1-0 Capivariano, 20h30 tem Palmeiras e Mirassol lá em Barueri. Amanhã 15 horas São Bernardo e Noroeste, 16 horas Corinthians e São Paulo na Neoquímica, 18h15 Bragantino e Botafogo, 20h30, 20h30, 8h30. Amanhã no Brinco, Guarani e Santos. Nós vamos abrir aqui 18 e pouquinho. Assim que terminar Corinthians e São Paulo na rede, assumimos aqui o Super Concentração de Guarani e Santos. Quem narra é o amigo Batista, com a participação de todos da equipe, hein? Já ficam convocados todos da nossa equipe participando do nosso imenso Concentração.
Agora 19h24, já o CH comenta a derrota da Ponte por enquanto 1-0. Tem futebol na Bam Bam Bam. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar, sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Rádio Bandeirantes. Olha o Cavaleiro chegando, Felipe Azevedo bateu, Diogo Silva! Diogo Silva, uma defesa espetacular do goleiro da Macaca, foram duas. No primeiro desvio de cabeça, o Diogo Silva pegou. A bola ficou viva dentro da grande área, quase na risca frontal da grande área, ou da pequena área. Felipe Azevedo de primeira, uma bomba, Diogo Silva. Espetacular defesa, evitando o primeiro gol do jogo, Pepe. Duas defesas e agora. Na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique. O bate pesado. Oi, CH, essa defesa foi a 6 minutos, depois a 20, foi o gol do Capivariano, CH. Para ilustrar o comentário do primeiro tempo, eu vou falar um pouco dos números, porque do jogo não tem muito o que falar, né? O Capivariano merece o resultado e poderia ter feito mais gols do que fez. 65% de posse de bola, 12 chutes do Capivariano para o gol da Ponte e só 3 da Ponte e nenhum no alvo. 2 escanteios Capivariano, passes, quase o dobro de passes,
O dobro, praticamente o dobro. 2,61 para o Capivariano e 139 para a Ponte. Enfim, foi um primeiro tempo... Eu não tô surpreso, porque era isso que eu esperava. Porque tem alguns jogadores que não... Veja, vamos começar pela primeira linha. Pacheco ali está perdido, né? Rodrigo Souza numa tarde e noite irreconhecível. Simon, para combinar com ele, também jogando muito mal. E o Bruno Lopes é o lateral esquerdo. Veja só. Aí tem a segunda linha de 4 homens, né? E eles não aparecem no jogo. E não aparecem por quê? Não aparecem no jogo. Porque falta a eles traquejo, experiência, personalidade. Então eles ficam ali escondidinhos, né? Pega a bola, passa rapidamente e o Elvis não consegue chegar para poder organizar. Mas organizar para quem? Você percebe que quando o pouco que o Elvis pegou na bola, ele pegou na intermediária de ataque, e ali estava toda composta a zaga e meio campo de marcação do Capivariano. Não tem penetração, não tem passagem de lateral, não tem influência do meio campo, não tem nada. Não tem nada. E eu não estou cobrando a molecada não, tá? Eu só estou pontuando para poder comentar alguma coisa. Pode ser feito alguma coisa no segundo tempo. Os garotos que estão no banco vão resolver o problema? Esse problema, aliás, não é apenas um problema, né? Então, em termos de marcação, meio campo tá frouxo na marcação, tá muita liberdade para os jogadores do Capivariano. Na zaga, 2 jogadores experientes estão só fazendo pataquada e a bola não chega lá na frente. Então não tem muito o que acrescentar. Eu acho muito difícil a Ponte, tomara que sim, tomara que ela vire o jogo, mas eu acho muito difícil a Ponte sequer empatar, Edu. Vou dar uma notícia aqui, se o amigo tiver, você gosta de controlar isso, a porcentagem de posse de bola. Só para dizer o seguinte, que o Coritiba, recebendo a informação do Marcelo Rini, meu grande amigo aqui, me ajuda aqui no plantão, o Coritiba contratou Enzo Wagner, 19 anos, filho de Wagner Love. Esse Enzo Wagner estava no Sport Recife. E hoje o clássico de Curitiba, Atlético 0, Curitiba 1, público de 35 mil na Arena do Atlético. Renda de 1.450.000. Posse de bola, CH? 65%. Eu estou mandando até o print para você ter na mão aí o final do primeiro tempo. Como é que as coisas foram em termos de número. 65%, mas o que mais chama atenção são os chutes a gol, né? 12 contra 3. E 12 sendo 3 perigosíssimos no gol da Ponte, né, Edu? Boris, é o seguinte, eu não quero estragar a largada do amigo, eu tenho um delay enorme aqui. Teremos três alterações na Ponte, tá, Edu? Vai comandando, vai, eu passo para você, Boris. Vamos lá, grande Boris. Valeu, Edu. Muito obrigado ao Edu Pinheiro, que volta já, comandando o apito final aqui na Rádio Bandeirantes. A Ponte já voltou, e um detalhe que quando a Ponte volta, o primeiro a voltar é o goleiro Diogo Silva. E a Ponte, neste segundo tempo, vai atacar do lado oposto, onde está a torcida presente aqui no estádio Carlos Colnaghi, a torcida da Macaca. E a torcida gritou o nome do Diogo Silva. Bom, Pepe, teremos 3 alterações no time da Ponte. 3 garotos, né? O 18, 17 e o 10. Vão entrar, 70, aliás, o 10 é o Elvis. 70 vão entrar, Pepe. 70 é o garoto Luquinha. Quais são os outros números? 17 e 18. 17 é o Caio Ganga e 18 Gustavo Almeida. Boles. Quais são as posições? O Caio Ganga é atacante, né? Caio Ganga atacante, Gustavo Almeida zagueiro, provavelmente deve entrar no lugar do Simon. Eu não tô vendo, aliás, eu vi o Rômulo voltando, mas o Rômulo no banco. Então o Rômulo, um dos que vai sair, já tinha cartão, né? Simon segue em campo também, assim como o Rodrigo Souza. 18, 8, 7. Nicolas saiu, Nicolas 8. Nicolas 8 dando lugar ao 70 Luquinha. Vamos confirmar no lugar de quem o Caio Ganga vai entrar. Mateus. E também do Gustavo Almeida. Matheus com a 9 dando lugar ao Caio Ganga. E a terceira alteração. O Luquinha, Caio Ganga e Gustavo Almeida, Matheus, Nicolas e Rômulo. E entrou 22 no Capivariano, tá? 22 no Capivariano, Vinícius Popó. Atacante. Então quem saiu acho que foi o Rodolfo. Não tô vendo mais o Rodolfo com aquela chuteirinha laranja dele. Então qual que é o número do Popó? 22.
entrou no lugar do Rodolfo, é isso? Aí. Acredito que o Marcelo tenha voltado para a formação com 2 zagueiros, Simon e Gustavo Almeida, Pacheco na direita e Luquinha na esquerda. Esse Luquinha é o Lucas Emanuel, né? Lucas Emanuel. Muito bem, tudo pronto. Vai voltar a rolar a bola aqui no estádio Carlos Conlag, a ponte modificada, 3 garotos, é o que tem pro momento. Apita o árbitro. Bola rolando, vamos juntos pro segundo tempo aqui na Bandeirantes. E é com B de bola, B de Bandeirantes, pra você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol, e o melhor é aqui, ó. Na Bandeirantes Campinas, olha a chegada, Popó na cara do gol, vai marcar, Diogo Silva! Com o pé esquerdo, Diogo Silva evita o segundo gol do time do Capivariano. Na primeira oportunidade do Popó, acabou de entrar, saiu na cara do gol. Diogo Silva faz a defesa e quase a ponte sofre o segundo gol. Vamos juntos aqui na Bandeirantes, no FM em 85,7, pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Também no YouTube, no portal Carlos Batista, você acompanha esse jogo. Domina Ravanelli pro time do Capivariano, ele sai da ponta, vem para bem, entrega para Leonan. Ele começa na quarta zaga para Wendel Lomar. Com a canhota, levanta a bola para o de ataque, tentando o Ravanelli, subiu, não acha a bola, era o Mike quem foi para a disputa. Sobra da bola, fica para Lucas Emanuel, ele empurra por dentro para Gustavo Teles. Teles deixou curtinho aqui na ponta para Luquinha. Lucas Emanuel volta por dentro para Gustavo Teles. Pede Caio Ganga pela canhota, entrou aqui na esquerda, na frente Bruno Lopes. Elvis, na direita o Diego Tavares. Domina por time da ponte o garoto Gustavo Almeida na quarta zaga. Gustavo para Gustavo Teles, de Gustavo para Gustavo. Deixou para Simon na zaga central. Simon tem o Rodrigo Souza agora na sua posição de origem, ali como volante. O lançamento do Simon tá procurando o Caio Ganga, que vai brigar. Chegou a tocar na bola, ele caiu, mas não houve nada. Tocou na bola, mais desequilibrado. A bola acabou saindo, o jogador caiu na disputa ali com o Wendel Lomar. Tiro de meta aqui o goleiro Guilherme Nogueira já cobrou. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. O árbitro pediu para esperar um pouquinho. Será que o VAR pediu para o árbitro confirmar? Realmente? Foi, confirmou. Confirmou que não houve nada, realmente é só tiro de meta para o goleiro Guilherme Nogueira. E aí, Gleger, senhor, sim, 3 alterações de uma só vez no time da Pontes, o Gleger. Para tentar mudar alguma coisa, mudar o panorama, mas não muda, né? Você vê que o Diogo Silva já faz uma defesa, grau de dificuldade 8, tá? Porque foi defesaça. O Popó saiu na cara do gol e ele usou toda a sua envergadura e fez uma grande defesa. Difícil a situação da Macaca, hein? Mesmo com as substituições, pra mim, acho que não vai mudar o panorama. Só que o Caio Ganga deu uma apertada na série de bola do Capivariano e arrumou um escanteio. Primeiro escanteio do jogo pra Ponte. No comecinho do segundo tempo vem para a bola Elvis. Quem sabe na bola parada. Torcedor da Macaca acredita. Elvis vem para a bola pé direito. Preparado, concentrado aqui para Canhota. Vai levantar para a boca do gol. A Ponte ataca a esquerda do seu rádio. Partiu para a bola Elvis. Levantou fechado na área. O goleiro deu um soco na bola. Sobra da bola para Gustavo Teles. Recebe, domina, soltou na ponta para Elvis. Elvis dominou, vai encarar a marcação. Tem o Gustavo Teles pedindo. Ainda Elvis parou, prendeu, olhou, pensou. Voltou para Pacheco. Pacheco deu uma fatiada na bola. Cruzou para a boca do gol. Tentava o Gustavo Almeida. Tira a defesa, sobra da bola, volta para o time do Capivariano com Gustavo Popó. Ele bota na frente, chegou Gustavo Almeida, cometeu a falta e já vai receber cartão amarelo. Cartão amarelo. Né? Tentou chegar, não chegou e recebe cartão. Camisa 18 da Macaca, garoto Gustavo Almeida amarelado. Gustavo Almeida, isso, o Teles é o outro. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo. Desktop.com.br, Desktop sempre ao seu lado. E aí, CH, o que pretende o técnico Marcelo Fernandes com estas 3 alterações nesta etapa final? Principalmente ter um time com mais personalidade ficando com a bola, né? Mas tá difícil a situação, né? Luquinha entrou bem, eu gosto desse jogador. Acho que ele vai para cima. Tomara que dê um balanço diferente. A ida do Rodrigo Souza pro meio campo, né? Como primeiro volante. Eu gosto. Vamos ver se o garoto que entrou na zaga dá conta do recado. Não dá para ficar pior, Boles. Espero que melhore, mas a situação da Ponte é difícil no jogo. Aqui uma falta mais dura para cima do jogador da Ponte, que ficou caído, Bruno Lopes, e o árbitro não deu vantagem, mas ele poderia ter amarelado o jogador do Capivariano. Ficou barato, não ficou não, Pepe? Ficou sim. Nesta partida o árbitro Fabiano Monteiro deu 2 cartões apenas para jogadores da Ponte Preta. Falta em cima do Bruno Lopes, que agora vai se levantando. A Ponte ganha a falta para bater. O Elvis se sinaliza para que o Gustavo Almeida vá para a área. E o mesmo não, o Simon ficou.
Rodrigo Souza que foi. Rodrigo Souza e Gustavo Almeida na área. Falta campanada curta. Elvis devolveu na ponta para Pacheco. Pacheco recolhe, domina, levanta a cabeça. Tá 1-0 pro Cavariano. Levou pro fundo. Boa jogada. Pacheco levantou, cruzou na segunda trave para Gustavo. Tentou de cabeça, tirou a defesa. Olha só para Caio Ganga. Colocou na área. A bola passou à esquerda. Passa por todo mundo, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para o Capivariano. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas. Especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados da família Sato para sua mesa. Sato Pai, Glauco Sato. Você encontra produtos da Aroma das Ervas, os melhores supermercados de hortifrutis de Campinas e região. Acesse para conhecer a linha de produtos aromadasерvas.com.br. E vem aí o derby é muito mais derby aqui na Rádio Bandeirantes daqui a 2 semanas. Sábado, dia 31, 4 da tarde. Bruno Lopes lançado na área, tentou o cruzamento, a bola bateu, rebateu, tira lá atrás a zaga do Capivariano. Sábado, dia 31. 16 horas, 4 da tarde, a bola rola no estádio Brinco de Ouro da Princesa, uma das maiores rivalidades do futebol do Brasil. Ponte Preta e Guarani, Ponte Preta e derby. É muito mais derby aqui na Bandeirantes. Tem lateral o time do Capivariano para fazer a cobrança com o Leonan. Lá pela esquerda, um pouco depois da risca aqui de o campo. A Ponte joga com o uniforme número 1, a camisa branca, faixa preta do outro lado, Capivariano. Todo de vermelho, o Capivariano que está de volta. Ele tira o futebol paulista depois de 10 anos. Chega lá atrás, Gustavo Almeida coloca de cabeça a bola para fora, ganha mais um lateral o time do Capivariano que nesse momento não tem pressa. Dá aquela valorizada por tempo passar, sabe da importância de um resultado. Furou Gustavo Almeida, não fura aqui atrás, tira a Luquinha. Levantou a bola para o campo de ataque, ninguém da Macaca. Ela volta, sobra de novo para o time do Capivariano para sair jogando com o goleiro Guilherme Nogueira. Deixou curtinho para o Otávio. Otávio tem velocidade, passadas das largas, se chega até o meio campo. Empurra aqui na direita para Diogo Matheus, que recolhe e domina para o time do Capivariano. Na marginal do campo, tentou levantar a bola o Vinícius Guedes, se enrolou e a bola saiu. Lateral para Macaca, lateral já cobrado pelo Luquinha no peito do Gustavo Teles. Mata o peito, coloca no terreno de novo para Luquinha e tocou mal para o Caio Ganga. Chega a defesa para cortar Bruno Silva pela meia no triângulo, soltou para Ravanelli e empurrou na ponta para a velocidade do Diogo Matheus. Dominou, marcação do Luquinha para cima dele. Caio Ganga também auxilia, levou para o fundo, prepara o cruzamento e escapou. Diogo Matheus pode jogar com a canhota, levantou para Vinícius Popó de cabeça. Ficou fácil para o Diogo Silva. Cabeceio saiu fraquinho, o Diogo Silva fez a defesa, Pepe. E mais uma vez nas costas do Pacheco, o lateral não conseguiu nem subir para acompanhar Vinícius Popó, que levou o perigo ao gol do Diogo Silva. Você vem comigo no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas com os comentários de Gleger Surgin, de Carlos Henrique, o bate pesado com as reportagens de Pedro Piscinato no plantão Edu Pinheiro e com toda a nossa equipe técnica. Comando de Carlos Batista, vamos juntos, aqui vem Macaca, branco de ataque, Pacheco empurra para Caio Ganga, foi para a dividida forte, segundo o Arthur na bola do Otávio. Aliás, o próprio Otávio levou a pior. Bruno Silva fica com a sobra, deixou para Vinícius empurrou do outro lado para Felipe Azevedo, recolheu, dominou já mais uma mexida do Capivariano, carregou para Felipe Azevedo, marcação dupla para cima dele, leva a bola para o fundo e ganha, usa sua experiência para ganhar a lateral. Vem aí o camisa 19 no Leão de Capivari, Pedro Piscinato. Alteração na equipe da casa, saindo 19, ou melhor, entrando 19, Tiaguinho no lugar de Ravanelli, camisa número 10. Ravanelli teve sentido alguma coisa, né? Comecinho do segundo tempo, acaba já sendo obrigado a mexer o técnico Hélio Cizenando. Portanto, vai embora o Ravanelli com a 10 no time do Capivariano. No intervalo ele tirou o Rodolfo para a entrada do Vinícius Popó. Tiaguinho, portanto, com a 19 em campo no time de Capivari. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, para o consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Siga participando do nosso palpite no Instagram da Rádio Bandeirantes. Aqueles que participaram do palpite para o jogo da Macaca estão concorrendo. Estão concorrendo a prêmios. Tem que acertar o palpite, né? Nesse momento, quem apostou 1-0 para o Capivariano está concorrendo a prêmios e já vale o palpite para o jogo do Guarani amanhã. Esse aberto, evidentemente, porque o jogo é amanhã, 8h30 da noite, e será desta forma por todas as rodadas do Campeonato Paulista. Promoção no Instagram da Rádio Bandeirantes Campinas. Boles. Matheus sobe para cortar, já o PP. Devolve Gustavo Teles aqui na frente para o Caio Ganga. Vem para a dividida, chega primeiro Otávio tocando na bola. A bola saiu, lateral para Macaca no campo ofensivo. Pois não, PP? Ravanelli passou aqui próximo de onde eu estou, atrás do gol defendido pelo Diogo Silva. E até questionei se sentiu, não.
Escolha do técnico Hélio Cizenando, Ravanelli fora. Boa, em cima do fato, Pepe. Escolha do treinador. Tiaguinho entrou, já dá o combate para cima do Gustavo Teres, que volta para o Gustavo Almeida. Empurra do outro lado, descongestiona. Empurra para Simon. Simon recolhe, domina, ultrapassa a linha demarcatória para Macaca, buscando o primeiro gol na competição. Pacheco domina pela direita, prepara o cruzamento. Levantou, cruzou, segura a trave, caiu. Ganga colocou de cabeça. Luquinha para fora. Fechou na segunda trave, Luquinha de cabeça com perigo, na melhor chance da Ponte no jogo, Pedro Piscinato. E chance essa que levanta a torcida ponte pretana. Bom cruzamento do lateral Pacheco. Luquinha acabou pegando, não do jeito que gostaria, mandou por cima do gol do Guilherme Nogueira. 1-0 Capivariano. Placar de 0 para Ponte, 1 para o Capivariano. Tentativa de passe aqui, a bola acabou saindo, passe errado, lateral para o time da Ponte Preta da Macaca cobrar. Lateral já batido por Caio Ganga, fez o passe para Lucas Emanuel. Luquinha recebeu, dominou, parou, prendeu, ele pensou no comando e empurrou para Bruno Lopes. Ele domina, ajeita a canhota, protege bem, sai da ponta, vem para meia, parou, prendeu, ele pensou para Luquinha, tentava o passe por dentro, tira a defesa de qualquer maneira. A sobra da bola volta para Macaca, passe ali por dentro, passe curto, Simon para Gustavo Almeida. Ele recolhe, domina, conduz a bola para Macaca no campo ofensivo. Agora são 7 da noite, mais 45 minutos, restando 15 minutinhos para as 8 da noite. Lançamento do Gustavo Teres, um bolão na ponta para Pacheco. Ele vai chegar cruzando, fez o corte, invadiu a área, rolou pela meia, chega a defesa para cortar. Rebote, sombra para Macaca, Diego Tavares, a Ponte dá uma melhoradinha no jogo. Elvis recolheu, dominou na linha esquerda para Gustavo Teres. Ele para, prende, olha, segura, volta a bola. E começa com Gustavo Almeida. Gustavo para Simon. Simon tem a posse de bola dominada. A Ponte fica mais com a bola no segundo tempo. Diego Tavares faz boa finta. Escapou, limpou, pé direito, bateu mal. Aí se precipitou, bateu muito mal. Longe do gol, é só tiro de meta, Pepe. Primeira chance criada pelo Diego Tavares. Arriscou de muito longe. E aí o Elvis conversa com ele. Diz que tinha outros companheiros em boas opções. E 2 alterações no Capivari. Indo embora Mike com a 7 para a entrada do 18, Matheus Guilherme. E a quarta alteração do jogo. Segunda nessa parada do técnico Hélio Cizenando. Entrando 17, Daniel Baianinho, autor do gol na última partida contra a Portuguesa, no lugar de Felipe Azevedo com a 11. O Daniel 17, é Daniel, né? Daniel Baianinho no lugar do Felipe Azevedo. Beleza, portanto, mais 2 alterações no time de Capivari. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo pra você. No tic-tac do tempo de bola desta emoção, eu confirmo 12 minutos e segundo tempo. É o futebol da Rádio Bandeirantes, terceira rodada do Paulistão aqui no Carlos Colnac em Capivari. Capivariano 1, Ponte Preta 0, Edu Pinheiro. Indaiatuba, olha o público para Primavera 3, Novo Horizontino de virada 4. O público 5.575. Boris, por favor, se puder me confirmar as alterações da Ponte no intervalo, por favor, muito obrigado. Você confere também esta transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Tentava o Capivariano, passe do Tiaguinho na entrada da grande área, corta bem, Rodrigo Souza, sobra da bola para Bruno Silva, que recua para o Guilherme Nogueira. Vamos lá, Edu. Saíram Rômulo, Nicolas e Matheus. Rômulo, Nicolas e Matheus. E Matheus, E Matheus. Para as entradas de Luquinha, Caio Ganga. Caio Ganga e Lucas Emanuel. E o Gustavo Almeida. O Luquinha é o Lucas Emanuel, né? Isso. Tá. E agora a alteração na Ponte. Vai lá. Entrando Júlio, camisa número 2, lateral direito, fazendo sua estreia no time profissional, no lugar de Diego Tavares com a 7. Júlio, número 2, no lugar de Diego Tavares, 7. Bom, o PP, por gentileza, a Ponte tem aí 6, 7 jogadores já contratados, né, que poderiam estar em campo. Você tem a relação deles aí? Eu me recordo que o Lucas Justin é um deles, né? Primeiro, o goleiro Thiago Coelho, o lateral Lucas Justin, 3 zagueiros, David Braz, Lucas Cunha e o Alisson Maia, o volante Tarek, o meia Cristiano e os atacantes Herbert e Vitor Pernambuco. Tinha outros, mais 4 contratados, mas esses já deixaram a Ponte. O Gabriel Inocêncio, o Wallace, o Pedro Martins e o Brian Borges, esses foram contratados, mas nem chegaram a vestir a camisa da Macaca.
Beleza, tá aí, portanto, a informação de Pedro Piscinato. Vem Macaca, Elvis levantou, Rodrigo Souza desviou de cabeça, a bola passou à esquerda no Guilherme Nogueira e só tiro de meta. Então, bom. Legerson, quero ouvi-lo. E o placar do jogo segue inalterado, 1-0 pro Capivariano, no placar do primeiro tempo. Mas como você disse agora há pouco, a Ponte deu uma melhorada mesmo. Tô gostando do posicionamento, né? Mais seriedade lá atrás, você vê que a Ponte erra muito menos. Os meninos que entraram conseguem evoluir alguma jogada, conseguem criar alguma situação de gol, né? De perigo, pelo menos. Melhorou a Ponte. A expectativa é de que possa tentar empatar o jogo. Claro que o Capivariano é muito forte na hora que tem a bola, na hora que ataca, na hora que encontra os espaços. Mas eu vou repetir, a Ponte, ainda que o Capivariano é um pouco melhor, a Ponte melhorou. Pois não, Edu? Não, vamos lá. Desculpa, então saiu o Matheus, entrou o Caio Ganga. Caio Ganga, saiu o Nicolas, entrou o Luquinha. Tá faltando o terceiro no intervalo. O Rômulo saiu. Gustavo Almeida, né? Isso, o Gustavo Almeida entrou. Gustavo Almeida, foi isso que faltava. Muito obrigado. Isso. E agora o Bruno Lopes está caído. E agora entrou o Júlio. O Bruno Lopes está caído. E o outro vai até ao jogador da Macaca ali. O time da Ponte está reclamando que houve talvez uma cotovelada, algo do tipo, um braço do Otávio, né? Gustavo Teles apontou pro Otávio. O outro não deu cartão para ninguém. Bruno Lopes ali está de joelhos no campo, agora está levantando. Não houve a necessidade do atendimento médico, então ele não precisa sair. O Bruno Lopes vai permanecer em campo. Viu alguma coisa aí, Pepe? Eu confesso que não vi nada. Não, mas o próprio Bruno Lopes reclamando muito com o Otávio. Parece que foi atingido ali e ele reclama também com o árbitro Fabiano Monteiro pedindo uma falta. Já estamos com 16 minutos, segundo tempo, segue 1-0 por Capivariano. A Ponte vai começando mal o Campeonato Paulista, chegando ao terceiro jogo, terceira derrota, seguindo na lanterna, um campeonato perigosíssimo de apenas 8 rodadas, o Otávio deu uma entregada, mas o Luquinha não se aproveitou. E o próprio Otávio mete lançamento para Vinícius Popó, aqui na direita, teste o Capivariano, recolheu, dominou, parou, prendeu, olhou, pensou, fez o passe atrás para o Diogo Matheus. Olha para a área, prepara o cruzamento com liberdade, ninguém chega para marcar, chega agora o Caio Ganga, mas marcando a distância, muito longe. Diogo Matheus tenta o cruzamento, a bola bateu no Caio Ganga, foi embora. Linha de fundo, escanteio para o Capivariano, Pedro Piscinato. E Diogo Matheus, ele quem tentava o cruzamento, acabou parando ali no Caio Ganga, e o camisa número 2 da equipe do Capivariano já se prepara para a cobrança. Vem para a bola o Diogo Matheus com a 2 estampada na camisa, vai levantar para a boca do gol. Zagueiros do Capivariano vão para a área, o Capivariano buscando o segundo do gol para dar mais tranquilidade. Capivariano que ataca à direita do seu rádio, onde está presente a galera da Macaca, a torcida que hoje é visitante. Vem para a bola o Diogo Matheus, 1-0, o Capivariano ganhou na Portuguesa na última rodada, vai conquistando outro grande resultado. Vem para a cobrança, Diogo Matheus, autorizada a cobrança do escanteio para o time do Capivariano. Toma curta distância da bola, partiu para a bola, pé direito. Levantou na primeira trave, pra boca do gol, subiu, tirou a defesa da Macaca, sobra da bola, a Ponte briga com Caio Ganga, para recuperar, tentou passar na frente pro Júlio, foi para dividir, insistiu, no lance, acabou perdendo, e o Daniel Baianinho do meio campo, recua para o goleiro Guilherme Nogueira, e atenção galera ligada no futebol da Bandeirantes Campinas, eu confirmo, tempo e placar de jogo para você. Agora com 17 minutos de segundo tempo. O tic-tac do tempo de balão desta, você eu confirmo. Para você ligado, conectado na Bandeirantes Campinas com o timaço de Carlos Batista. Segue 1, Capivariano 0 para Macaca, Edu. Amanhã, 15 horas, São Bernardo e Noroeste, 16, Corinthians e São Paulo, 18h15, Bragantino e Botafogo. E às 20h30 no Brinco, Guarani e Santos. Quem narra aqui é o amigo Batista. Tem futebol na Bam. E futebol é comigo na Bandeirantes Campinas e com a sua participação pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim, sempre que uma transmissão ao vivo tiver início, claro, você vai ser notificado aqui na Bandeirantes. Macaca para ataque, Júlio levantou para a área, saiu bem do gol, ou melhor, tranquilo, né? Nem dá para dizer que saiu bem. Saiu tranquilo do gol, Guilherme Nogueira. Já fez o passe aqui na ponta, acima da programa de ataque, o time do Capivariano recebeu, dominou, camisa 18,
Matheus Guilherme. Fez o passe atrás, enfiou na fogueira pro Otávio. Otávio tirou mal. Aí o Lucas Emanuel tava sozinho, tocou na bola. Bruno Lopes tentou aproveitar e aproveitou bonito. Botou na frente, escapou bem na marcação do Matheus Guilherme. Carrega a bola, vem Macaca, linha lateral da grande área. Ainda Bruno Lopes fez a jogada, tentou cruzamento, reclama um toque no braço. O time da Ponte tá marcando no pênalti. O árbitro apontou o escanteio. Marcelo Fernandes reclama, os seus jogadores reservas também. Tá marcado escanteio. Escanteio para Macaca, Pepe. Boa jogada do Bruno Lopes e, como você bem disse, indignação dos jogadores de campo e também do banco de reservas, cobrando ali o quarto árbitro, pedindo para o lance ser revisado no VAR, pedindo pênalti ao time da Macaca. Esse é um lance típico do VAR. Já já a opinião dos comentaristas, tem aquele delay, a gente tá aqui no estádio, né? Temos a situação do jogo que está ocorrendo em tempo real. Já já, assim que os comentaristas tiverem condições, eles podem opinar se houve ou não o pênalti. Bom, o árbitro ainda não autorizou a cobrança do Elvis. E o Marcelo Fernandes pede pro Elvis esperar até para dar tempo do VAR chamar. O Elvis está reclamando, abre os braços, está pronto para fazer a cobrança. O árbitro recebendo as orientações do árbitro de vídeo. Fabiano Monteiro tá ali na entrada da grande área. Momento de expectativa. O Rodrigo Souza estava encostado. O árbitro já pediu para ele não ficar ali e ele confirmou o escanteio. Não deu pênalti, não. Escanteio para Macaca. Elvis vem para a bola. Aqui pela esquerda, escanteio. Capricha que dá. Levantamento fechado. Guilherme Nogueira dá um soco na bola. Tira quase em cima da linha. Volta para Elvis, que levantou para a boca do gol. Afasta de qualquer maneira a zaga do time do Capivariano. Na sequência, Daniel Baianinho coloca a bola para fora. Escanteio cobrado pelo Elvis. Perigosíssimo. A Ponte tem lateral. Permanece do campo de ataque. Bola para Pacheco. Pacheco recolhe, domina para Macaca. Parou, prendeu, ele pensou, voltou, recuou para Simon. Simon tem a opção do Gustavo. Tocou curtinho para Gustavo Almeida. Tem a posterior dominada. Lucas Emanuel abriu, tentou por dentro. Boa bola para Elvis. Elvis dominou no comando. Boa bola. Caio Ganga girou, tentou bater. Tira de qualquer maneira na hora H defesa. Ele chegou a driblar o marcador, quase conseguiu a finalização. Aqui atrás Simon chegou no carrinho, toca na bola, mas a bola sai a lateral pro Capivariano bater. Caio Ganga chegou a limpar para bater, mas na hora H o zagueiro chegou e salvou, Pepe. Wendel Lomar fez o corte providencial no momento em que o Caio Ganga ajeitava o corpo ali para finalizar. Ponte Preta que dá sinais de reagir nesse segundo tempo. Logo, os materiais elétricos das melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos fica na rua Manuel Francisco Mendes 433, no Jardim do Trevo, em Campinas. Bola recuada para o quarto zagueiro, Wendel Lomar. Tentou passe por dentro, chegou Rodrigo Souza, Daniel Baianinho briga, sobra da bola para Pacheco. Pacheco recolhe, domina, protege, recua na fogueira para o Diogo Silva, que sai do gol antes da chegada do Popó. Levantou para o campo de ataque, vai chegar o Caio Ganga, ficou difícil. E o Diogo Matheus de cabeça recua para o goleiro Guilherme Nogueira. Carlos Henrique, o bate pesado, eu quero ouvi-lo. Agora com 21-22, segundo tempo, segue 1-0, Capivariano vencendo o IAICH. As mudanças de posicionamento e os três meninos que entraram aí, entraram muito bem nesse segundo tempo. Eu acho que a Ponte deu uma arrumada. O Rodrigo Souza como primeiro volante, o Elvis está voltando um pouco mais para armar o time, não é? Esse Luquinha é um jogador muito esperto, né? O menino lá da frente que entrou, que é o Caio Ganga, também entrou elétrico. A Ponte está com mais atitude no segundo tempo. Mas eu tenho também que dizer que o Capivariano caiu muito de produção, fisicamente. E o Edson acabou mexendo no time e quem entrou não entrou bem. Aquilo que parecia impossível começa a ficar possível, que é o gol de empate da Ponte. Vamos torcer que melhore. Bom, o jogo tá parado para hidratação. Quero também a opinião do Gleger Zorzin sobre o panorama do jogo e a expectativa para esta parte final de partida aqui em Capivari, hein, Gleger? Então, melhorou, né? Melhorou, como disse o CH, estava dizendo agora há pouco também. Deu uma melhorada, os meninos entraram muito bem, né? O ajuste lá atrás conseguiu fazer o Marcelo Fernandes, né? Ou pelo menos dar um choque no Rodrigo e também no Simon. Deu uma melhorada, está mais bem posicionado a linha de defesa, né? Não comprometendo, fazendo o simples, o certo e o sério que tem que ser feito. Agora, precisa encontrar essa bola, né? Uma bola parada. Teve aquele lance, eu fiquei na dúvida, tá? A bola pega na perna e depois resvala no braço do zagueiro. Sei, aí é a interpretação do VAR, da arbitragem, né? Mas a bola toca no braço do zagueiro do Capivariano.
Tudo bem que antes ela pega ali na perna, né? Na hora que vem no carrinho, ela pega na perna, sobe e pega no braço. Não sei. É um lance muito de interpretação. Mas eu fiquei na dúvida. Agora, que a Ponte melhorou sem dúvida nenhuma e a expectativa é que ela consiga achar uma bola. O Capivariano aparentemente tá meio acomodadão, né? 1-0, tal, segurando, tá? Então pode surpreender a qualquer momento aí numa bola parada, quem sabe a Macaca empatar o jogo. Quem sabe, placar de 1-0, o Capivariano segue vencendo aqui no Carlos Colnag na Arena Capivari. Linguiça Seara, deliciosas opções para o seu dia a dia, tem linguiça gourmet, a calabresa toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Encontre essas saborosas linguiças Seara no Iga Atacado, com lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. O time da Ponte que está jogando agora, ó, Diogo Silva, Pacheco, Simon, Rodrigo Souza, Gustavo Teles, o Júlio entrou, Elvis, Bruno Lopes, entraram ainda Luquinha, Caio Ganga e Gustavo Almeida. Gustavo Almeida que passou a fazer parte ali com o Simon, na dupla de zaga da Macaca. O Rodrigo Souza está um pouquinho mais à frente com o Gustavo Teles. Marcelo Fernandes coloca o Caio Ganga aqui pela esquerda. Lá pela direita o Júlio, né? Tá jogando numa linha mais ofensiva, uma espécie de um auxiliar ali do Pacheco, com o Bruno Lopes de centroavante, um pouquinho mais atrás ali no meio, Elvis. Jogo reiniciado, lançamento, Vinícius Popó foi para disputa corpo a corpo com o Simon, acabou caindo de novinata. A bola fica de graça nas mãos do goleiro Diogo Silva. Ele faz o passe para Luquinha, o Lucas Emanuel recolhe, domina com a canhota. Parou, prendeu, ele pensou pela pinha para Gustavo Teles. Volta, a bola recomeça com Gustavo Almeida. O zagueiro com personalidade, tentou sair driblando, consegue o passe. Boa bola no comando para Bruno Lopes. Aí domina mal, né? Incrível, dominou muito mal, chegou rasgando o Bruno Silva de qualquer maneira. Ela cai aqui atrás com o goleiro Diogo Silva. Placar de 1-0, o Capivariano vence o jogo pontualmente 8 da noite. Horário oficial de Brasília confirma para você. Você no seu carro com o rádio ligado pelas ruas e avenidas de Campinas, pelos 4 cantos do planeta, ouvindo pelo YouTube, pelos aplicativos. Você torcedor da Macaca, você amante do futebol, vamos juntos. A Ponte tenta com Rodrigo Souza, protege, chega por trás, toca na bola Vinícius Guedes. A bola saiu em lateral que a Ponte já cobrou. Quem domina é Caio Ganga. Parte com a bola dominada, escapou, limpou, fintou, combatido por Tiaguinho. Sobra da bola para Matheus Guilherme, de primeira para Bruno Silva, tentou Daniel Baianinho, aperta na marcação Pacheco, os dois caem. Melhor para Daniel Baianinho, que é pequenininho, já se levantou rapidamente, parou, prendeu, ele pensou, volta a bola para Bruno Silva no campo defensivo para o time do Capivariano. Ele limpa bem o lance marcado pelo Rodrigo Souza, que tenta acompanhar, mas não consegue. Por isso o Bruno Silva abre aqui pela direita para Diogo Matheus, fez o passe para Matheus Guilherme, recolheu, dominou, ele traz a bola para canhota, volta a bola para Diogo Matheus, um pouco depois da risca no meio campo, devolve na ponta para Matheus Guilherme, dominou, tentou a finta, chega Gustavo Almeida para cortar, sai jogando para Macaca pelo meio para Gustavo Teles, no comando para Bruno Lopes, aí foi bem na parede, deixou para Elvis recolheu, dominou, ficou sem opções do passe, e tocou curtinho Elvis, para Bruno Lopes, a bola vai para o alto, Elvis vai atrás para tentar brigar, mas não consegue. Tiaguinho leva melhor, Tiaguinho meteu para Matheus Guilherme, ele devolveu mal, toca na bola, sai, é lateral para Macaca bater. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Está presente nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadeservas.com.br. A escapada de Daniel Baianinho na área, dominou para o Capivariano, tentou a finta, Simon chega bem para travar, na sequência sofre a falta. O gigante Simon sofre a falta do pequenininho Daniel Baianinho, Pepe. Foi experiente o Simon ali, protegeu a bola, deixou o corpo. Daniel Baianinho, que chegava a todo vapor, acabou derrubando o camisa número 4 da Macaca. Falta para a Ponte Preta, 1-0 para o Capivariano. E atenção, galera ligada no futebol da Bandeirantes, eu confirmo o tempo e placar de jogo para você. 8 da noite, 2 minutos no tempo do jogo, 27,5 segundo tempo. Paulistão, terceira rodada, aqui em Capivari, a Bandeirantes marca a presença até aqui. Capivari no 1 gol de Rodolfo no primeiro tempo, 0 para Macaca, Edu. Carité, final, Portuguesa 2, Velo 0, público 2.500, Indaiatuba, Primavera 3, Novo Horizontino 4, público 5.500, 20h30, Palmeiras e Mirassol em Barueri. Você já sabe, é com B de bola, B de Bandeirantes. Você ligado, conectado, acompanhando o melhor do futebol. E o melhor é aqui, ó.
E o Hélio Cizenando faz a sua última alteração, trancando lá atrás, né, Pepe? Colocando o Lucas Dias, camisa número 13, no lugar de Vinícius Guedes, que saiu com a 8. Isso, pelas características, é um zagueirão. Entrou aqui, ó, pra marcar o Caio Ganga. Domina Gustavo Almeida com o pé direito, levanta a bola, Rodrigo Souza tentou a casquinha, chega Leonan pra fazer o corte. Sobra da bola para Tiaguinho, Tiaguinho na ponta, a inversão para Matheus Guilherme. Tenta escapada, botou na frente, no limite, a bola acabou saindo. Lateral pra Macaca bater. Futebol da Bandeirantes para Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. CH, não dá nem para perguntar para você, né? O que você poderia fazer, o que você faria, alguma alteração, algum jogador que pudesse estar no banco para buscar entrar e resolver, porque são só garotos, né? O Marcelo Fernandes tem mais uma alteração. Mexeria em qual setor aí? Setor ofensivo, do meio campo? O que você faria em CH? É muito difícil, né? Você foi preciso na sua colocação. Vou sugerir o que aqui? Eu acho que o time da Ponte melhorou, e melhorou de maneira significativa. Eu achei que ia melhorar, mas melhorou bastante. Então a gente tem que destacar isso. No segundo tempo, para você ter uma ideia, a posse de bola é maior do que a Ponte. A Ponte chutou mais bolas para o gol do Capivariano do que sofreu. Teve mais escanteios do que o Capivariano. O time melhorou também nos números, né? Agora, falta a personalidade, calma, para poder fazer a penúltima e a última jogada melhor, né? Ter efetivamente uma chance de gol. Mas melhorou. Espero que seja suficiente para pelo menos empatar o jogo. Mas continua difícil, Bolis. A Ponte meteu duas bolas na área do Capivariano, a defesa bem postada, tirou. O Capivariano tenta o ataque, passe muito forte do Daniel Baianinho. Só hora de graça pro time da Macaca. Ele começa aqui atrás com o Gustavo Almeida, ele deixou curtinho para Simon. Simon recolheu, dominou, procura alguém pela meia. Ainda Simon, sai da ponta, vem para meia, marcado pelo Vinícius Popó. Abertura aqui para canhota, para Luquinha. Recolhe, domina para Macaca com a canhota, empurrou no comando para Bruno Lopes. Dominou, tentou a finta, girou, escapou, limpou, fintou, tem o Elvis com opção. Abriu na direita para Júlio. Júlio recolheu, dominou, tentou a meia. Lua caiu, o árbitro mandou seguir. A disputa com o Leonan, segundo o árbitro, valeu tudo isso. Na sequência, o Júlio chegou ainda a tocar na bola, a bola saiu. Lateral para o time do Capivariano bater. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. O hambúrguer Texas Seara é feito com carnes selecionadas e delicioso tempero original da Seara. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste. E na nova loja em Sorocaba. A Ponte que volta a campo na próxima quarta-feira, 9h30 da noite, vai receber o São Bernardo. Já pela quarta rodada, metade do campeonato, quarta rodada, a Ponte recebe o Berdô no estádio Moisés Lucarelli. Lateral para Macaca bater aqui para a esquerda, lateral já batido pelo Lucas Emanuel, deixou curtinho para Caio Ganga. São os garotos da Macaca em campo para resolver essa parada. Faz o passe no comando para Bruno Lopes, deixou a bola passar para receber na frente. Chegou o primeiro zagueiro, cortou o Lucas Dias. O Guilherme Nogueira tentou tirar a bola, explodiu na cabeça do Bruno Lopes e foi embora. Quase foi pra dentro do gol, Pepe. Tanto é que o Bruno Lopes tá sentindo, né? O Bruno Lopes, alguns lances já leva a mão ali na perna, acredito que sentindo a perna sentiu a bolada. A bola bateu na testa do Bruno Lopes. Sim, mas ele tá sentindo muito cansaço também, já levou a mão à perna em algumas oportunidades. Gustavo Teles também, estou de olho nele, Bolis. Só que o problema é que o Marcelo Fernandes só pode fazer mais uma, né? Isso. Mais uma alteração na Macaca, os jogadores estão aqui, são 6. Quais são as opções, inclusive, ele chamou, acabou de chamar. O que vai entrar é o novo. Tem 99 na Macaca? Damião. É ele quem vai entrar. Deve entrar no lugar do Bruno Lopes. Bruno Lopes aí agora tocou na bola, estava impedido. E desabou, né? Tá sentado no campo, tá levantando agora o Bruno Lopes. E foi no esforço, né? No primeiro tempo jogou como ala esquerda no primeiro tempo. E no segundo tempo veio só para sua posição, né? De ataque. Se esforçando para ajudar a Macaca, mas com baixíssima produtividade. Vem o time do Capivariano no programa de ataque. Tiaguinho deu uma escapada lá pela canhota, ele faz o break, parou, prendeu, ele pensou para Bruno Silva. Tem a posse dominada no campo ofensivo. Deixa o curtinho para Otávio. Otávio joga um pouquinho mais à frente nesse momento. Empurra o jogo para Daniel Baianinho, acaba errando o passe, bate no Pacheco. Pacheco para Júlio, Júlio para Pacheco. Pacheco recolhe, domina no campo defensivo para o time da Ponte. Fez o passe pela meia, passe de novo agora para Caio Ganga. Deixou curtinho para Gustavo Teles, devolveu para Caio Ganga. Tem a posse dominada, botou na frente, falta. E o Matheus chegou forte, hein? Para cima do Caio Ganga, pinta cartão para ele, o PP. Primeiro cartão do Leão, Diogo Matheus, camisa número 2, amarelado. E é o Bruno Lopes mesmo quem sai, né? Isso, saindo Bruno Lopes, 77, dando lugar a Damião, 99,
última alteração na Macaca. Internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br. Olha, em campo nesse momento, os experientes são Diogo Silva, Pacheco, Simon, Rodrigo Souza e Elvis. Os demais, todos os jogadores pratas da casa, jogadores da base da Macaca. E domina com Simon. Simon recolheu, dominou, tentou o comando pro Damião. Primeira participação do garoto, ele que entrou contra o Velo. Acabou sendo desarmado, chega aqui atrás para recuperar a posse de bola. O time do Cap variando com o Diogo Matheus. Abertura para Matheus Guilherme, de primeira com a canhota. Bola para Tiaguinho. Tiaguinho dominou, escapou. O Popó se enrolou com o Simon. O jogo segue. Lançamento para Matheus Guilherme. Chega bem Lucas Emanuel protegendo. A bola vai embora o Luquinha. Tiro de meta para o Diogo Silva, Pepe. Boa proteção do Luquinha, jogando ali de lateral esquerda. Protegeu muito bem. Aí o Vinícius Popó reclama com o árbitro Fabiano Monteiro por conta daquele lance com o Simon. Ele conversa com os dois. Diogo Silva vai cobrar o tiro de meta. Bom, a pergunta que todo torcedor pontebretano quer saber a sua resposta, Pepe. O tal do Transferban. Como é que tá a situação? Pode cair a qualquer momento, caindo, a Ponte já pode registrar. Fica um pouquinho pra gente o panorama deste momento, desta situação. Como disse o vice-presidente Marco... Sim. Como disse o vice-presidente Marco Eberlin. Beleza. Tá só explicando repetindo a informação, por favor, que acabou no saindo. Pedro Piscinato. Vamos lá. Saiu? Que o Eberlin disse, até em entrevista à Rádio Bandeirantes, essa semana no Esporte em Debate, que basta pagar a dívida e aí cai assim que pagar. Então, pode cair a qualquer momento, basta pagar a dívida. Aí dá pra registrar os jogadores aí que você citou agora há pouco, aquela lista, né? Isso. Aqui vem Cap variando com Diogo Matheus. Tentou o cruzamento, a bola desceu no Simon. Diogo Silva se esticou e evitou a saída da bola porque seria escanteio pro Cap variando. Cuidar bem do seu dinheiro. Primeiro passo para alcançar tudo que você sonha. Para o Sicredi, você e o seu dinheiro são mais do que números. É confiança, segurança e oportunidade. Conta com o Sicredi. Estamos com 35 minutos. Segundo tempo, placar de 1-0 pro Capivariano. Aqui domina Lucas Emanuel, Luquinha pro time da Ponte. Recebeu, dominou pela esquerda, Luquinha trabalha a bola com Gustavo Teles. Jogo nesse momento no campo defensivo do Capivariano, que claro, baixa as linhas, marca aqui atrás, dificulta a ação ofensiva da Macaca. Bola para Simon. Simon recolheu, dominou, tem aberto na ponta Júlio. Recebeu com liberdade, carrega a bola o garoto, leva pro fundo, prepara o cruzamento. Faz o break, olhou pra lá, pra cá, poderia ter cruzado de primeira. Agora outra finta, com a canhota, cruza na área pra Caio Ganga. Subiu o Lucas Dias pra tirar. Voltou pra Gustavo Teles, arrisca, bate, a bola passa à direita. Chute rasante no Gustavo Teles, a meia altura, se esticou todo o Guilherme Nogueira, mas a bola passou à direita, foi embora, Pepe. De perna direita, o Gustavo Teles, camisa número 35, arriscou ali da intermediária, levando perigo ao gol de Guilherme Nogueira, mas mandou pra fora. 36 minutos, 1-0 Capivariano. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Já o apito final aqui na Bandeirantes, no comando de Edu Pinheiro, com os comentários do Gleger, do CH, o gabarito do jogo, a defesa do jogo, enfim. Tem também a coletiva do Marcelo Fernandes, entre outros assuntos, no apito final da Rádio Bandeirantes Campinas. Bola pro Diogo Matheus, ele sai da ponta, vem pra meia, parou, prendeu, ele pensou, rolou na ponta para Matheus Guilherme, tentou a finta, perdeu. Luquinha entrou bem, recupera para Macaca, solta o jogo aqui na ponta, na marginal do campo para Elvis. Elvis tentou o passe do comando para Damião, chega para fazer o corte, Lucas Dias, coloca a bola para fora, a Ponte tem lateral já cobrado pelo Lucas Emanuel, deixou para Elvis para Lucas Emanuel, errou o passe, toca muito mal, deu de graça para Vinícius Popó, recua para Bruno Silva parou, prendeu, ele pensou, o Júlio vai apertar, tirou de qualquer maneira, Leonor ficou olhando para a bola não chegava, quase o Júlio consegue a interceptação, caiu Ganga com a sobra, tentou dominar, já perdeu para Tiaguinho, parou no lance, reclama que foi atingido, o outro não para o lance não, segue o jogo, bola para Matheus Guilherme, tentou passar pelo meio, estica a perna Rodrigo Souza para recuperar para Macaca, foi para disputa, insistiu Vinícius Popó, perde a bola, a Ponte leva melhor, Rodrigo Souza faz o passe para Pacheco se manda para o grande ataque, vem carregando a bola, ficou sem opções do passe, deixou na ponta para Júlio em posição legal, Caroto recebeu, pé direito, cruzou para Damião, subiu a defesa para cortar, Bruno Silva fica com a sobra para o time do Capivariano, para Daniel Baianinho, de cabeça ele abriu na ponta, tenta a chegada com o Leonan para Daniel Baianinho,
Ele recolheu o número, chega Gustavo Teles na marcação, dá o rapa e comete a falta. O jogo está parado em Capivari, Pedro Piscinato. Gustavo Teles que está pendurado, mas o árbitro Fabiano Monteiro não entendeu que era falta para cartão. Daniel Baianinho segue caído no chão. Caído, portanto, Daniel Baianinho. Público e renda, anote aí, o PP. Vamos lá. Certo. Beleza. Anotou aí, Boles? Não, claro que não. Não deu pra anotar, não. Anotou aí, Pepe? Depois a assessoria manda aqui pra gente. Tá bom. Daqui a pouquinho o Giba vai na cabine de som ali, Giba. Há 3 cabines. Tem a cabine de som pra gente pegar o público do jogo, mas na casa aí, talvez de 3.000 até 4.000 torcedores. 2.905 torcedores. Boa, então vamos lá, 2.905 e 5. E a renda? Já, né? Já, daqui a pouco. Otávio pra Popó, pra Otávio, a tabela quase, ele domina dentro da grande área, a bola passa. É tiro de meta para Macaca. Logos Materiais Elétricos, as melhores marcas do setor, agilidade na entrega, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. É Logos Materiais Elétricos, ligue 19-3273-3760. Logos Materiais Elétricos em Campinas. Damião briga pelo alto de cabeça, ficou procurando a bola, sobra da bola, quem encontrou foi Caio Ganga. Recebe, domina para Macaca, atrás por pé direito, bate, colocado, a bola sobe, vai embora pela linha de fundo e o Elvis só deu uma olhadinha pro Caio Ganga. Calma, meu filho, toca para mim, vamos tentar trabalhar, mas o Caio Ganga arriscou e a bola subiu, foi embora pela linha de fundo. Segue 1-0, Carlos Henrique bate pesado, eu quero ouvi-lo. Cavariano na frente, 1-0. Olha, Bolis, a partida agora, nesses últimos 10 minutos, caiu um pouco de ritmo, né? Uma condição absolutamente natural, os times cansados, mais o capivariano. A molecada tá tentando, mas sem nenhuma grande oportunidade, né? Espero que dê tempo, mas continua difícil pra Ponte. Aqui o Gustavo Almeida se enrolou, primeiro atirou, né? Depois ele demorou pra tirar a bola e o Matheus Guilherme, pelo menos a distância aqui, ele sofreu a falta, né? E o Gustavo Almeida já tinha cartão. O outro não deu absolutamente nada, mandou o jogo seguir, o jogador do Cavaleiro tá caído, PP. Gustavo Almeida deu um rapa ali nele, né? Claramente uma falta. E como você bem disse, o Gustavo Almeida que já tem cartão, lance perigoso. Olha, a renda 85 mil. Grande Giba. Foi fazer aquele 0,800, então 85 mil o público não, né? A renda de 85 mil reais. Valeu, Giba. Rocha Autopeças há 33 anos oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. 41 minutos, segundo tempo, reta final de jogo aqui em Capivari, 8 da noite, 15 minutos deste sabadão. A Ponte vai sofrendo mais uma derrota na competição, 3 jogos, 3 derrotas. Seguindo na lanterna da Série A do Campeonato Paulista. Vem Capivariano, bola aqui na ponta para Matheus Guilherme. Recebeu, dominou, puxou para canhota, faz boa finta. Invadiu a área, rolou por dentro. Chega a defesa para cortar na sequência, afasta Caio Ganga. Levanta por gol de ataque, para cair no peito do Damião. O garoto domina, protegeu, marcação forte para cima dele. Consegue o passe para Elvis. Elvis tem do outro lado o Júlio, mas volta todo o time do Capivariano. Elvis consegue o passe por dentro pro Pacheco. Pacheco recolheu, dominou na entrada da grande área. Boa bola para Caio Ganga, pro Júlio, tá na área. E não fez absolutamente nada. Ele tinha 4 opções na área. Acabou errando. A bola foi embora pela linha de fundo. É tiro de meta, PP. E aí muitas vaias e xingamentos da torcida ponte pretana por mais uma chance desperdiçada. E o técnico Marcelo Fernandes vai à loucura na beira do campo. Placar de 0-0 no segundo tempo, mais 1-0 no jogo. Quem está vencendo é o time do Capivariano. Para você ligado aqui no futebol da Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos juntos. Seara, mais de 65 anos nos lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia, para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, da Mega Loja em Sorocaba. Já o apito final, placar de 1-0, Capivariano na frente, vai chegando a 6 pontos em 2 jogos em casa, conquistando aí 2 vitórias. Chegando a 6 pontos, naquele corte, né, naquele limite aí de pontuação mínima para permanecer na Série A1 do Campeonato Paulista, vai fazendo a sua parte.
Chega aqui atrás, faz o corte, defesa da Macaca, bola para Caio Ganga. Recolheu, dominou a ponte, ainda briga, tenta alguma coisa, mas é difícil. O time do Cavariano marca forte, bola colocada para fora, mas o jogo já tinha sido paralisado pelo árbitro, né? Houve a falta ali marcada aqui atrás, ainda no campo defensivo para o time da Ponte bater. Aroma das Ervas é muito mais saboroso, suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis. Acesse aromadasерvas.com.br. Elvis abriu na ponta quando começa a chover, uma leve garoa, né? Se a garoa é leve. Bola colocada para fora, a Ponte tem lateral para bater. Lateral já batido, Elvis brigou, a bola sai de novo, lateral, mais um pro time da Macaca bater. Cobra Elvis pela meia para Gustavo Teles, recolheu, dominou, deixou o passe curtinho para Pacheco para Gustavo Almeida, recolheu, dominou o zagueiro, parou, prendeu, ele pensou, vai daí Gustavo, bateu longe do gol. É só tiro de meta pro Capivariano, Pepe. Pegou muito mal, mais uma chance desperdiçada. Ponte Preta que vai amargando a lanterna. Terceira derrota em 3 rodadas no Paulistão. Gleger, a situação vai ficando complicada para Macaca. Vamos chegar já aí à metade do campeonato, né, na próxima rodada, e a Ponte não dá sinais de reação justamente por esse problema que está sofrendo fora do campo, Gleger. Tá dificultando demais esse problema, né? Você vê que o time melhorou, a galera entendeu ali o que pretendia o Marcelo Fernandes, mas muito pouco, né? Eu falava isso, o Capivariano fez 1-0, volta para o segundo tempo, enfrenta uma certa resistência, principalmente na parte tática, e se posiciona para segurar a manutenção de resultado. O Diogo Silva teve aquela defesa importante, depois, né, o mero espectador. Justamente por isso. O Capivariano também está contente com 1-0. O jogo já está terminando e a Ponte, infelizmente, amargando a terceira derrota de 8, tá? A partir de agora faltam só 5 jogos e a situação realmente é preocupante. Mais 5 minutos. É isso mesmo, em 5 vamos até 50 minutos. O Capivariano tem escanteio para bater. Vem pra bola Matheus Guilherme com a canhota, levantou para a boca do gol, subiu, tirou Pacheco. Volta para Daniel Baianinho, escapou, limpou, fintou, entrada na grande área, desarmada. Sobra da bola ficaria para Macaca, briga Pacheco, ele marcou uma falta e mostrou o cartão, foi pro Daniel Baianinho, pro atacante do Capivariano, né? Isso mesmo, camisa 17 da equipe do Leão, foi amarelado. Beleza, 45,5. Tá chovendo, mas é aquela garoa, né, Pepe? Oi? Tá chovendo, mas é aquela garoa, né? Tá de leve, eu até ia retornar aí, mas dá pra ficar aqui. E não vai ser permitida a entrevista, né, pós-jogo? Nem tem espaço, né? O vestiário da Ponte Preta é do outro lado. Vamos ver se o fiscal vai deixar a gente atravessar o campo. Tá bom. Vem embora Macaca, Gustavo Teles, recebe, domina pro time da Ponte, ele parou, prendeu, ele pensou, abrir na ponta pra Caio Ganga. Domina o garoto com a 17, estampado na camisa, se fecha o time do Capivariano, reta final do jogo, ainda dá tempo de você deixar o seu like no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas para desktop, internet 100% fibra ótica para começar 2026 com tudo, desktop.com.br, desktop sempre ao seu lado, Júlio lançado na direita, foi para a dividida e forçou. Apertou na marcação, Daniel Baianinho sofre a falta, o jogo está parado. Falta para o time do Capivariano bater no seu campo defensivo. Seara, mais de 65 anos, os lares brasileiros. Salsichas Seara, sabor e versatilidade para o dia a dia e para ocasiões especiais. Encontre no Iga Atacado, Campinas e Santa Bárbara do Oeste, na Mega Loja em Sorocaba. Quase 47, vamos a 50 no Estádio Carlos Colnag, aqui na Arena Capivari neste sabadão. A Ponte perde o jogo, o único gol marcado por Rodolfo a 20 minutos do primeiro tempo. A Ponte que perdeu por Corinthians, perdeu por Velo Clube, vai perdendo mais uma. Aqui Daniel Baianinho bota na frente, a bola acaba saindo. É tiro de meta pro Diogo Silva cobrar. E o Marcelo Fernandes desesperado à beira do campo, pedindo pro seu time, gesticulando, né, fazendo sinal pro seu time se mandar pro campo de ataque, mas é difícil a bola chegar. Agora vai tentar chegar Simon. O passe para Caio Ganga, foi de uma forma estranha na bola, tentou recuperar, mas sofreu a falta. Pé alto aqui do Otávio para cima do Caio Ganga, é isso que tá pedindo de novo Marcelo Fernandes, ó, tá apontando pro Simon, pro Pacheco, pros jogadores se mandarem aqui pro campo de ataque. E o Elvis pega a bola no círculo central, vai levantar esta bola ali para a entrada da grande área. Quem sabe na bola parada, no finalzinho, a Ponte empate o jogo aqui em Capivari. Vem para a bola Elvis, pé direito, levantou, tentou, Rodrigo Souza, a bola fica viva. Lucas Emanuel de cabeça, protege o Diogo Silva para a saída. Aliás, jogo Matheus para a saída do Guilherme Nogueira, Pepe. Muito fácil a bola para o goleiro Guilherme Nogueira, não teve trabalho nenhum.
Capivariano que vai conquistando sua segunda vitória consecutiva no Paulistão. Chegando a 6 pontos, ganhando a Portuguesa por 1-0, hoje está ganhando a Ponte também por 1-0. Aroma das Ervas é muito mais sabor às suas receitas, especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados. Encontre nos melhores supermercados de hortifrutis, acesse aromadas-ervas.com.br. Falta para cima no Rodrigo Souza, cometida pelo Thiaguinho. Jogo parado aqui em Capivari. A Ponte tem falta que será batida, já batida. Gustavo Teles recolheu, dominou, fez o passe para Simon domina por Tibra Macaca, parou, prendeu, olhou, pensou, tentou, voltou, ele empurra para Gustavo Teles, que domina por Tibra Ponte. Gustavo Teles fez o passe aqui embaixo pro Lucas Emanuel, ele domina, carrega a bola, tentou o cruzamento, fez o break para tentar cruzar, mas é difícil. 2 a marcá-lo, ainda insiste no lance, deixou o passe atrás para Elvis fez a inversão, boa bola para Simon, se mandou para a área, Simon recolhe, domina para Macaca, pé direito, cruzou para Elvis, passou, sobrou para Damião, tentou, protegeu na entrada da grande área, insiste no lance, mas acaba sendo desarmado, Pepe. Mais uma vez, uma bola muito fácil para a defesa do Capivari. E olha o contra-ataque. Daniel Baianinho lançado, invadiu a área, saiu o Diogo Silva, ele bateu no canto e é gol! Gol do Capivariano! Daniel Baianinho para definir a vitória do time do Capivariano. 49 segundo tempo, está registrado. Ele recebeu livre lá pelo setor canhoto, bico na grande área, invadiu a área na saída do Diogo Silva, mandou colocado com o pé direito para o fundo do gol. Segundo gol do Capivariano, Daniel Baianinho. Capivariano 2, Ponte Preta 0, Pedro Piscinato. E o reflexo agora, o semblante dos jogadores da Ponte Preta é simplesmente o retrato dessa campanha no Campeonato Paulista. Todos muito abatidos, sem forças para reagir. É simplesmente o espelho da Ponte Preta dentro de campo. Jogadores abatidos, sem forças para reagir. Essa é a Ponte Preta. 3 jogos, 3 derrotas no Campeonato Paulista e um risco seríssimo de rebaixamento para a Série A2. No contra-ataque o Capivariano mata o jogo. Ele fez na terça-feira, na vitória por 1-0 diante da Portuguesa. E agora volta a marcar Daniel Baianinho, ampliando o placar aos 49 minutos do segundo tempo. 2-0 para o Capivariano, o outro vai terminar e acabou. Apita Fabiano Monteiro, não há tempo para mais nada, termina o jogo aqui na Arena Capivari. Capivariano 2, Ponte Preta 0, meu queridíssimo Edu Pinheiro. Grande Boris, vamos ao gramado aí, Pedro Piscinato. Dá pra entrar? Será que dá pra entrevistar? Dá pra driblar a fiscalização? Porque entrevistar não pode. Edu, se tiver alguma novidade aqui eu te chamo. Vamos ver se a gente consegue conversar com alguém. Lembrando que o público foi de 2.905, 85 mil de renda. Dá para captar aí alguma coisa da torcida Ponte, Pedro? Você me ouve, Pedro? Oi, Edu. Dá para ouvir a torcida Ponte aí? Estão fazendo críticas à diretoria, né? Xingamentos à diretoria da Ponte Preta. Não, mas coloca um pouco o som, dá para captar alguma coisa? Pedi pro Giba colocar do ambiente, mas a polícia já está dispersando, os torcedores já saindo do estádio. Vamos ver se a gente consegue falar com algum jogador saindo aqui. Perfeito. Lembrando que a Ponte, ela hoje teve uma formação diferente. Bruno Lopes inicialmente jogando como lateral esquerdo. O Rodrigo Souza fazendo uma dupla de zaga com o Simon. Tem aí o menino... Edu. Digue, vamos lá? Tô aqui com o Bruno Lopes. Bruno, qual que é o sentimento? Ponte Preta chega a 3 jogos no Campeonato Paulista, 3 derrotas no campeonato que tem apenas 8 jogos. E a gente vê, após esse segundo gol, todos vocês muito abalados. Como que está sendo para vocês entrar em campo com todas as dificuldades? Cara, a gente tá muito chateado, né? A gente vem de um ano maravilhoso dentro de campo, campeão. E agora nós, nos 3 primeiros jogos, 3 derrotas. É um sentimento frustrante, cara. É um sentimento assim que a gente só tem que pedir desculpa pra torcida, apesar de tudo que tá acontecendo fora de campo, todos os problemas aí que são públicos. Nós temos que melhorar, cara. É a nossa cara que tá dentro de campo. É a nossa cara que tá aí, ó. Mais uma derrota.
o último lugar. É vergonhoso, cara. A gente tem que tentar superar mais uma vez, igual foi no ano passado. Porra, mas também a gente tem que tentar, o pessoal de cima, da diretoria, tentar resolver isso o quanto antes, cara. Tá desgastante, eu não vou ficar falando, até o El já deu uma entrevista no último jogo aí. Mas é difícil, cara, a situação não tá fácil, tá bem difícil mesmo. O nosso dia a dia é muito pior do que vocês veem aí, fica sabendo. Então, tentar juntar os cacos aí, cara, e tentar fazer a pontuação necessária pra salvar esse time do rebaixamento, porque não merece, essa torcida não merece. O que eles fizeram ano passado, o que eles fazem todos os anos aí pela Ponte é de se admirar, então a gente não pode deixar esse time cair, cara. A gente tem que melhorar. E da onde juntar esses cacos, da onde tirar força nesse momento tão difícil? Cara, internamente, a gente se fechar como grupo, igual a gente fez na Série C. A gente fez um pacto na Série C falando assim, ó, vamos esquecer tudo e vamos focar dentro de campo. Só que esse ano, infelizmente, as coisas pioraram um pouco, né? Porque foi falado que ia ser resolvido e acabou não sendo. E temos menos peças, né, do que no ano passado. Tá difícil, mas a gente vai dar a volta por cima, cara. Porque posso prometer pro torcedor, desempenho, correr, dar garra dentro do campo pra tentar superar na vontade, na garra. Porque eles não merecem isso e nós atletas também não. Tá certo, Edu. Bruno Lopes aí, falando no microfone da Rádio Bandeirantes. Dá pra ouvir mais alguém? Você acha que não? Não, o Bruno Lopes, né? Foi o último jogador. O Elvis foi o primeiro a sair, capitão, muito abalado, assim como todos os outros jogadores. O Bruno foi o jogador que deu tempo de falar aqui com a Rádio Bandeirantes. Eu acho que o Elvis pensou o seguinte, já falei que tinha que falar, né, contra o Velo Clube, deixa eu sair daqui antes que alguém me pergunte. Tá aí a TV mostrando o primeiro gol, uma banhanada aí da torcida, da zaga da Ponte, né? Um lance completamente equivocado. Olha, é o seguinte, o Rodolfo marcou há 20 minutos e o Léo Baianinho marcando agora 49 do segundo tempo. Capivariano 2.0. Vem aí o apito final. Jornada Esportiva. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Edu Pinheiro.
Então, público, 2.905, 85 mil de renda. Começo com o CH, é bem verdade que vocês disseram aí. Segundo tempo, a Ponte melhorou, mas toma gol nos acréscimos. Nós estamos com 6 do primeiro tempo. O goleiro Diogo Silva faz duas em uma, né? Uma cabeçada, grande defesa, rebote, Felipe Azevedo, Ponte chuta de novo o Diogo Silva. Mas há 20 minutos... uma lambança entre Simon e Rodrigo Souza e o Rodolfo aproveitou e fez 1-0. Nada a registrar, segundo tempo, é bem verdade que o Diogo Silva, logo no começo, em menos de um minuto, pegou uma cara a cara. Depois a Macaca equilibrou, mas tomou. Oi, CH, Capivariano 2, Ponte 0. Vitória merecida do Capivariano, a Ponte não jogou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de um time só. Né? A Ponte não se encontrou, não se achou, a molecada sentiu o jogo. E os mais experientes que deveriam dar conta do recado, eu estou falando do Simon e principalmente do Rodrigo Souza, entregaram de presente o gol para o Capivariano. As defesas do Diogo Silva já se tornaram, assim, normais, né? Afinal de contas, é um grande goleiro e se não fosse esse Diogo Silva, a Ponte estava enroscada, estava complicada. Porque desde a Série C, agora no Campeonato Paulista, ele já salvou muitos desastres, não é? Então o time não jogou no primeiro tempo. Agora, quando foi para o intervalo, vitória parcial do Capivariano por 1-0, o técnico Marcelo Fernandes foi muito bem, viu? Muito bem. Ele colocou o Júlio, me parece, número 2, na zaga. Colocou o Rodrigo Souza na sua posição de origem, primeiro volante. Trouxe o Elvis um pouquinho mais para trás para poder efetivamente armar o time. E o Luquinha entrou bem. Não foi só o Luquinha que entrou bem, não. Deixa eu pegar aqui o nome da rapaziada. Gostei do Gustavo Almeida. Gostei do Caio Ganga. Gostei do Luquinha. Eu acho que no segundo tempo... Os números, né? Os números apontam o seguinte para o segundo tempo, Edu. Só para você ter uma ideia. A Ponte terminou com mais posse de bola do que o Capivariano no segundo tempo. Não é? 8 chutes a Ponte deu a gol no segundo tempo contra 3 do Capivariano. Só que no cômputo geral, né? Primeiro mais segundo tempo, a vantagem do Capivariano em posse de bola, 57%. 15 chutes contra 11. Escanteios 4 para o Capivariano e 2 para a Ponte. Troca de passes corretos, 443 para o Capivariano, 334 por parte da Ponte. Desarmes, a Ponte desarmou mais o Capivariano, 15 contra 18. Só que a Ponte foi um time muito faltoso. Foram 16 faltas no jogo todo e 5 para o Capivariano. Bom, em suma, no segundo tempo, com as mexidas, do Luquinha, da rapaziada, o avanço do Rodrigo Souza e principalmente trazendo o Elvis para armar um pouco mais atrás, ele estava funcionando como segundo atacante no primeiro tempo, a Ponte melhorou. Mas você percebe nitidamente, além, evidentemente, da competência do Capivariano, que o time da Ponte falta punch, falta personalidade, falta confiança. Jogador de futebol sem confiança é complicado. E a Ponte está cabisbaixa, os jogadores... Você percebe no jogo, eles estão tristes demais, né? É uma situação que ninguém quer passar. Tentaram no segundo tempo, com toda a hombridade que eles têm, com a força dessa garotada, mas não foi suficiente. Vitória incontestável de 2-0. E só para fechar meu comentário, eu acho muito curioso, e realmente o Bolle citou isso na transmissão esportiva, e foram palavras do Eberlin na entrevista da última sexta-feira, dizendo, não, o Transferban é só pagar, chegou lá, pagou, mas como pagar? De que maneira? E quando vai pagar? Então está dizendo que é situação burocrática. Eu não entendo, não posso dizer nem que sim, nem que não. O Tigrão na sexta-feira apurou que esse Transferban vai cair na sexta-feira que vem. Isso significa que a Ponte contra o São Bernardo no meio de semana vai jogar com essa rapaziada aí. Eu só um aviso aos navegantes. O São Bernardo é mais time que o Capivariano.
Tomara não seja desta maneira. Segunda-feira cai o transferban e a Ponte resolva a sua vida, porque ela precisa de mais jogadores mais tarimbados. Ela precisa de jogadores para o Marcelo ter opção. Hoje não deu para a Ponte, de novo. E como disse aí o nosso amigo Pedro Piscinato, a Ponte sim, com 3 jogos, 3 derrotas, sofre sério risco de rebaixamento, infelizmente. Edu. Olha, e já o Gleger avisando aqui, informando quem ganhou no palpitão, hein? Quem ganhou no palpitão foi o Felipe Henrique Furlan. Felipe Henrique Furlan, ele ganha 4 ingressos para o Hopi Hari, 4 ingressos para o Cineplex e mais um panetone trufado da Cacau Show. Retirada, atenção Felipe, até dia 21, das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. Ok, Felipe? Muito obrigado, parabéns a você e a todos que participaram. Oi, Gleger, Capivariano 2.0. Bom, primeiro eu queria enaltecer o trabalho do Marcelo Fernandes, que diante de toda a dificuldade ainda conseguiu equilibrar o jogo no segundo tempo. Mas tomou o segundo gol no último minuto, contra-ataque. A Ponte percebeu, foi pro tudo ou nada para tentar empatar e aí realmente tomou um contra-ataque lá já no finalzinho, no apagar das luzes, né? Mas ele conseguiu dar um equilíbrio ali mesmo diante de toda a dificuldade. Agora, Edu, olha, é um campeonato muito curto e eu tava acompanhando atentamente aqui o comentário do CH e é verdade, né, cara? Pô, já é a 3ª rodada, faltam apenas 5. Vamos supor que a Ponte pague aí esse transferban na segunda-feira e todos os atletas contratados estejam em campo contra o São Bernardo. Mas não é só estar em campo. Tem a questão do entrosamento, tem a questão da parte física, porque o cara, o primeiro jogo da temporada, e a grande maioria dos jogadores que estão aí contratados sem poder jogar, vai ser o primeiro jogo. Será que os caras vão aguentar a carga desse time do São Bernardo que está treinando e jogando desde o ano passado? Porque os caras se apresentaram antes. Nós vimos aí a performance do São Bernardo em alguns jogos já. Então é um bom time, eu concordo com o CH, é melhor do que esse time do Capivariano. Então essa que é a grande questão. O problema é que os jogos vão passando, a Ponte não soma pontos, né? E o campeonato é curto, é 8 rodadas. Já estamos indo para a 4ª. É exatamente isso. Né? Para metade do campeonato. O próximo jogo já é a metade do campeonato. Realmente é preocupante. Eu tô falando isso desde o começo do jogo, que a situação é preocupante. Não dá, e aí é importante, né, o torcedor que está saindo de Capivari, ligado na Rádio Bandeirantes, voltando para Campinas, cobrar desses meninos. Os meninos realmente estão mostrando muito talento. Eu gostei de todos que entraram, de todos. Falei isso desde o primeiro tempo, né? Porque quem fez a patagaiada lá foram os 2 zagueiros já experientes, né? O Rodrigo e também o Simon lá no primeiro tempo. Senão o jogo terminaria 0-0 e a Ponte poderia até, no segundo tempo, ter uma performance melhor como teve e ter um resultado diferente. Mas os meninos estão indo muito bem, estão representando, estão honrando a camisa. E eu também queria dar os parabéns. Olha, eu fui treinador de futebol, cara. Eu não sei como é que o Marcelo Fernandes está fazendo, juro por Deus. Conhecendo o Marcelo, profissional de alto gabarito, cara extremamente inteligente naquilo que faz e passando por uma situação como essa. Não sei como é que tá fazendo o Marcelo, mas a gente tem que parabenizar, porque ele tá lá, tá tentando mudar, tá ajustando, tá isso, tá aquilo, e o time em alguns momentos até demonstrou uma certa estabilidade técnica e tática que poderia até ter empatado o jogo numa outra situação. Mas enfim, você vê nas palavras do Lopes, né, do Bruno Lopes, na saída ali, a tristeza, né, o desânimo. Isso é complicado, viu, Edu? Passei uma situação parecida com essa na Portuguesa e olha, não é fácil. Ele disse, o dia a dia é muito pior do que vocês imaginam. Eu imagino como é que deve estar sendo. Então fico preocupado mais ainda, não só da parte técnica e tática, mas também dessa parte emocional. Porque o atleta, ele precisa dessa injeção de ânimo. E pelo jeito, viu, Edu Pinheiro, finalizando meu comentário, eles não estão conseguindo achar mais ânimo, como acharam lá na Série C ano passado e acabaram sendo campeões. Olha, Ponte, 3 jogos, 3 derrotas, última colocada, nenhum, nada. O Guarani é penúltimo com 1, pega o Santos no brinco.
O Noroeste também tem um. Noroeste pega o São Bernardo em São Bernardo. E o Botafogo, 2 pontos. Botafogo joga em Bragança amanhã. Lembrando que agora a Ponte tem 2 jogos em casa, né? Na quarta, São Bernardo, e no sábado, o Noroeste. Vamos para o craque aqui, Capivariano 2-0. O craque do jogo. Leandro Boles, direto de Capivari, o craque. Oi, Edu, eu fico com o Diogo Silva, né? Apesar da derrota, porque se não fosse ele, o placar poderia ter sido mais elástico, principalmente no primeiro tempo, e uma grande defesa que ele fez no início do segundo tempo. Valeu, Edu, grande e forte abraço pra você e até a próxima. Até a próxima, grande Boles. Alô, Pedro Piscinato, craque. Oi, Edu, boa noite. Chegando aqui de volta no apito final. Meu voto de craque também vai para o Diogo Silva. Se não fosse ele, a derrota da Ponte Preta para a equipe do Capivariano seria ainda maior. O goleiro da Ponte Preta, mais uma vez, desde os primeiros minutos da partida, salvando ali a defesa da Ponte Preta. Infelizmente não conseguiu evitar os 2 gols do Capivariano, mas muito pouco culpa dele. Então meu voto de craque vai para o Diogo Silva, Edu. Diogo Silva. Olha, então, lembrando que pode ser o craque do jogo. No geral, se alguém quiser botar no Capivariano, alguém do Capivariano, fica à vontade. CH, o craque. É uma coisa que me incomoda um pouco, mas eu não tenho como discordar dos amigos aí. É o Diogo Silva. O goleiro tomou 2 gols, você volta como o melhor em campo, e as defesas que ele fez. Então tem que dar destaque mesmo para um goleiro que tomou 2 gols. Ele pegou 3 bolas aí impossíveis, no mínimo, hein? Acho que foi até mais. Então, para mim, o craque é Diogo Silva. Oi, Gleger, o craque. Acompanho os meus companheiros. Diogo Silva, o craque do jogo. Diogo Silva, a Ponte não marcou nenhum gol, né? 3 jogos, não marcou nenhum gol. Fora em Berlim, presidente, né, idoso, estou tentando resumir aqui, traduzir, né? Deveria ter deixado a direção para outro grupo incompetente. Henrique Matheus Vani. Tentando ler alguma coisa aqui. Capivariano no segundo tempo foi uma gracinha também. Edu, eu falei, esse baianinho faz barulho. Verdade, parabéns, você falou. É o final. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Tá triste hoje? Muito obrigado. Mas mesmo assim eu agradeço, muito agradecido pela mensagem. Edu, acho que será difícil escapar, só por Deus. Por que Diego Leão ficou fora? Né? É o melhor zagueiro, mas ele tá machucado, né? Tá machucado. Então vamos lá, vamos seguir em frente. Aqui apito final, Capivariano 2.0 e bola rolando lá em Barueri. Deixa eu ver, 13 minutos, Palmeiras e Mirassol 0-0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas.
Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã, como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Escolha o hambúrguer Texas Seara, feito com carnes selecionadas e o delicioso tempero original da Seara. A salsicha Seara tem sabor e versatilidade para o dia a dia ou para ocasiões especiais. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, no Residencial Bela Aliança e nos Amarais. Em Santa Bárbara do Oeste e na Mega Loja em Sorocaba. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Vai pegar a estrada nessas férias? Antes de viajar, faça a revisão preventiva do seu carro. Freios, suspensão, óleo, filtros, tudo precisa estar em dia para garantir a segurança da sua família. Na Rocha Autopeças, você encontra as peças certas, qualidade, variedade e confiança para rodar tranquilo. Não deixe para depois. Cuide do carro hoje para viajar em paz amanhã. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Não compre tubos, válvulas e conexões sem antes falar com a KS Tubos. Há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Saiba mais. Acesse kstubos.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Olha, lá em Capivari, a ponte começou assim, teve algumas alternâncias em posições. Diogo Silva no gol, Pacheco, Simon e Rodrigo Souza. Pacheco, Simon e Rodrigo Souza na zaga e o Bruno Lopes deslocado na esquerda, possivelmente lateral esquerda. No nosso quadro, que vai ser o gabarito, aí o CH e o Gleger vão definir em que posição jogou e depois se mudou de posição. Bruno Lopes, repito, lateral esquerda. Depois no meio, Gustavo Teles, Rômulo, Nicolas e Elvis. E na frente, Diego Tavares e o Matheus. Hoje no lugar aí do Gé foi para a Turquia, já vendido e já está lá. Bom, no intervalo estava 1-0... E aí o Marcelo Fernandes fez 3 alterações. Sai o Rômulo, entrou Gustavo Almeida, sai o Nicolas, entrou Luquinha e sai o Matheus, entrou Caio Ganga. A 12, segundo tempo, sai o Diego Tavares, entrou Júlio e a 32 sai o Bruno Lopes, entrou Damião. Capivariano com Guilherme Nogueira, Diogo Matheus, ex-Guarani, Otávio, Wendel Lomar e Leonan. Bruno Silva, ex-Guarani, Mike, depois Matheus Guilherme, Vinícius Guedes, depois Lucas Dias e Ravanelli, ex-Ponte, depois Tiaguinho. Rodolfo, depois Vinícius Popó e Felipe Azevedo, ex-Ponte, depois Daniel Baianinho. E o técnico Hélio, com E, não tem o H, é Hélio Cizenando. Apitou Fabiano Monteiro dos Santos. Amarelo para a Ponte, Rômulo e Gustavo Almeida. Para o Capivariano, o Diogo Matheus e o Daniel Baianinho. Vamos aos gols aqui. A 20 do primeiro tempo, Rodolfo 1-0. E a 49 segundo tempo, o Léo Baianinho. Público 2.905 e a renda 85 mil. Ficha técnica de Capivariano 2.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas
aromadeservas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, válvulas e conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Quer uma internet para acelerar o seu negócio em 2026? Com a Desktop Empresas, você tem internet 100% fibra ótica, bicampeã como a melhor do estado de São Paulo e mais de 57 mil quilômetros de rede própria. É velocidade, estabilidade e segurança para sua operação não parar. Sempre ao seu lado, com suporte técnico dedicado, garantindo performance todos os dias. Acesse desktop.com.br e impulsione o seu negócio. Desktop Empresas, sempre ao seu lado. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Essa escolha já transformou a vida de milhões de crianças e adolescentes por meio de projetos de educação. Rende cada vez mais apoio ao empreendedorismo feminino e gera mais de R$1 milhão por dia em investimento social. Abra sua conta e faça parte de tudo isso. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. Logo a 6 minutos de jogo, Leandro Boles. Vamos ouvir. Olha o Diogo Silva, o que ele fez, hein, Boles? Leandro Boles. Olha o Cavarino chegando, Felipe Azevedo bateu. Diogo Silva! Diogo Silva, uma defesa espetacular do goleiro da Macaca. Foram duas. No primeiro desvio de cabeça, o Diogo Silva pegou. A bola ficou viva dentro da grande área, quase na risca frontal da grande área, ou da pequena área. Felipe Azevedo de primeira, uma bomba, Diogo Silva. Espetacular defesa, evitando o primeiro gol do jogo, Pepe. Vamos lá, a 12 minutos, 6 minutos depois, mais uma. Quem será que fez, hein? Quem? Em Boles. Felipe Azevedo por dentro para Vinícius Guedes, recolheu, dominou, empurrou para Ravanelli, puxou para Mike na canhota, pé canhota, ele bate, espalma de novo Diogo Silva. A bola veio quente no chão, Diogo Silva coloca a bola para fora na finalização de Mike com a canhota. Intervalo, perdi 1-0 a Ponte, aí 3 alterações, muda de posição, o lateral esquerdo vai para frente, muda no meio e tal, em menos de 1 minuto, Quem de novo salva? Vai, Boles. Nas Campinas, olha a chegada da Popó na cara do gol, vai marcar, Diogo Silva! Com o pé esquerdo, Diogo Silva evita o segundo gol do time do Capivariano. Na primeira oportunidade do Popó, acabou de entrar, saiu na cara do gol. Diogo Silva faz a defesa e quase a Ponte sofre o segundo gol. Bom, Greg, acho que até eu, hein? Eu acho que até eu. Eu só não sei quem foi que cabeceou a primeira. No segundo foi o Felipe Azevedo que chutou. Mas a primeira cabeçada... Eu também não vi mais. É muito rápido. E assim, Edu, a defesa na cabeçada foi impressionante. Nossa. Depois teve o rebote, ele foi lá e de novo e pegou. Pra mim, sem dúvida nenhuma, essa primeira opção aí é a defesa do jogo. Defesaça. Não que a outra não foi boa, tá? Com os pés lá também salvou. Mas essa cabeçada foi impressionante. Pra mim, é a defesa do jogo. Pra você, CH... Acompanhe o relator. Vamos lá, lance 1.
6 minutos de jogo. Olha o Camargo chegando, Felipe Azevedo bateu, Diogo Silva! Diogo Silva, uma defesa espetacular do goleiro da Macaca, foram duas. No primeiro desvio de cabeça, o Diogo Silva pegou, a bola ficou viva dentro da grande área, quase na risca frontal da grande área, ou da pequena área. Felipe Azevedo de primeira, uma bomba, Diogo Silva. Espetacular defesa, evitando o primeiro gol do jogo, Pepe. Duas defesas. Olha, 25 minutos em Barueri, Palmeiras e Mirassol 0-0, em Indaiatuba, Primavera 3, Novo Horizontino 4, foi de virada. A 9 do segundo tempo, o Novo Horizontino marcou o segundo, estava 3-1 para o Primavera. Aí a 9 do segundo tempo, o Novo Horizontino faz o segundo, a 23 empata e aos 48 o gol da vitória. Caridé, Portuguesa 2, Velo Clube 0, Capivariano 2, Ponte 0 e repito 0-0 Palmeiras e Mirassol. Eu volto já, hein? Quem sabe a coletiva do Marcelo Fernandes ou se não, tem aí o gabarito. Vamos pro gabarito. 20h58. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões. Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Opa, stop! Coletiva do Marcelo Fernandes, Pedro Piscinato, repórter Bandeirantes, lá em Capivari. Fica à vontade, Pedro. Pode perguntar. Marcelo, eu queria que você falasse sobre especificamente o jogo de hoje. Ponte Preta chega à terceira derrota em 3 rodadas, um campeonato de tiro curto, de apenas 8 jogos na primeira fase. E se vocês, aí dentro, eu sei que talvez não seja cedo para falar disso, mas se vocês já pensam na briga contra o rebaixamento para a Série A2. Primeiramente, boa noite a todos. A responsabilidade do jogo é totalmente minha. Eu quero deixar bem claro isso, tá? Não vou fugir das minhas responsabilidades, como nunca fugi. E essa é mais uma delas. Eu lá dentro do meu vestiário agora, eu pedi desculpas para os meus jogadores, não só os mais experientes, como também a molecada. Porque dos experientes que estão jogando, se fosse mesmo uma coisa feita, não que não seja feito séria, nós estamos tentando equacionar os problemas da melhor maneira possível, entendeu? E esses jogadores, muitos não poderiam ter jogado. Nós começamos o time num esquema de 3 zagueiros com o Pacheco, porque o Pacheco saiu nas condições que saiu do último jogo. Nós procuramos deixar ele mais plantado na linha de 3, mas foi o pior primeiro tempo desde quando eu cheguei na Ponte Preta. Foi muito mal o time. No segundo tempo voltamos para a tradicional, 4-4-3 ou 4-3-3 nosso, né? E na hora de ter as mudanças, a gente não consegue deixar o time ainda em cima como tem que ficar. E tivemos problema com o Bruno, tivemos problemas com o Simon. O Rodrigo é um cara que eu quero deixar bem claro aqui, porque o lance foi com ele, só que por isso que eu estou falando que a responsabilidade é todinha minha. Porque é um cara que mais trabalha, é o cara que mais procura ajudar a Ponte Preta. Não que os outros não queiram, mas é um cara que já tem 38 anos, um cara que era para estar com a gente aqui hoje, jogando um jogo, com 2 dias de descanso, não tem condição de jogar o outro. Então é nessa situação, o Simon mesmo acabou o jogo com o tornozelo completamente inchado. Muita falta. Você falar que o Bruno, que não está correndo, que esses caras correram hoje aí tentando gol até o final do jogo, brincadeira, mesmo com 12 dias parados em casa. Mas isso surte efeito agora. Equipe do Capivariano bem treinada pelo Hélio, uma equipe que toca bem a bola, a equipe que aproveitou a chance que teve, entendeu? Porque era para ser o contrário o jogo, a gente virar o tempo, voltar com a equipe bem e esperar. Agora, quanto ao ataque, a gente está realmente
marcando muito, estamos tendo pouquíssimas oportunidades de gols, né? Acho que em virtude de tudo isso, acho que o pessoal entra também as derrotas, né? Entra um monte de coisa na cabeça do jogador, a confiança vai embora. Então agora é hora de ter calma, é hora que nem você falou do Bruno, falou de juntar os cacos. Quando você falou para mim do ano passado, sou bem sincero para você, não foi fácil, foi muito difícil. Mas era entre comissão técnica e jogador. Agora saiu da nossa esfera. Não tá mais na minha mão. Você entendeu? Nem na minha, nem da comissão, nem de ninguém. Não tá mais na minha mão. Não depende só da gente, não depende da nossa atitude. Nós estamos fazendo de tudo, mas a atitude nossa, ela não é suficiente, porque só tem uma coisa que é suficiente nesse momento. Só tem uma coisa. Então assim, não adianta falar que fica na Ponte Preta quem quer, quem não quiser vai embora. Nós acabamos de perder um analista de desempenho para um time da 4ª divisão. Acabamos de perder, vai embora amanhã para o ABC. Entendeu? Um cara, um hiper mega profissional, nós perdemos. Agora eu vou falar uma coisa para você. Todos querem jogar na Ponte Preta. Todos querem estar na Ponte Preta. Mas se as pessoas acham que quem quiser ficar, fica na Ponte Preta. Para ficar na Ponte Preta tem que ficar com 6, 7 salários atrasados? Não. Aí ninguém quer. O pessoal quer jogar na Ponte Preta como ela sempre foi. Guerreira, com as coisas em ordem. Agora falar por falar, na Ponte Preta fica quem quer. Todos querem ficar na Ponte Preta. Esses 9 que estão lá, estão loucos para jogar na Ponte Preta. Todo dia eles falam do Moisés Lucarelli lotado, o Cristiano mesmo fala, vim aqui na final, esse time aqui. Todos falam. Agora, se dentro da Ponte Preta acha que ficar na Ponte Preta é ficar do jeito que está, aí eu garanto para você que ninguém quer ficar. Eu garanto para você. Desse jeito não tem a mínima condição. A instituição é muito maior do que todo mundo. Por isso que eu falo para você com 3 derrotas, sou bem sereno em falar. Eu acho que eu sou obrigado a falar isso. Eu não posso me acomodar com uma situação dessa, com 3 derrotas. Eu sou culpado sim. Eu tô ali na beira do campo, eu tô tentando de tudo e não tá dando certo. Então, se acharem por bem colocarem uma outra pessoa, eu vou entender perfeitamente. Agora, minha consciência é totalmente tranquila, não só minha, como de todos esses jogadores que estão lá dentro. Que a gente está tentando fazer de tudo por essa instituição, entendeu? Infelizmente, não estamos conseguindo. Marcelo, se continuar essa situação, você pensa em deixar a Ponte Preta? Não, eu não tenho como lutar assim. Sou bem sincero. É difícil a gente... Sabe, você tá vendo, os meninos, o fardo é pesado, os meninos não... Você sente, coitado, tem meninos chorando lá no vestiário. Você entendeu? E sente a camisa, os caras gostam da instituição, a gente gosta, a gente é feliz aqui. 40 dias atrás nós acabamos de ser campeão da Série C, brasileiro, um título inédito. Então não é só na alegria, na tristeza também a gente tem que estar aqui, tô aqui. Sou culpado sim, a responsabilidade é minha do clube. E eu me sinto frustrado de não poder estar ajudando com as peças que a gente tem, que são todos querendo ajudar. Só que numa real situação de campeonato, com 2 dias de folga, o certo seria jogar contra o Corinthians. Dos 10 você tirar 5 ou 4 e mudar a equipe. Aí no jogo do Velo Clube, você tirar esse que fez 2 jogos, colocar outros para o time manter e você equilibrar fisicamente todo mundo. Só que degringolou as coisas. Os jogadores veteranos aí, vou ser sincero para vocês, estão indo... Por isso que eu falo, não vai falar de ninguém aqui. Se tiver um culpado, o culpado sou eu, porque os caras estão dando a vida, que o certo é eles estarem descansando, entendeu? Eles não podiam estar jogando do jeito que está jogando. Agora vamos ter um dia a mais de folga, né? Então assim, a gente quer muito que a Ponte Preta seja forte, entendeu? Porque assim, eu dei a minha palavra pedi para eles ficarem até terça-feira, os 8 que estão lá, entendeu? E assim, se não conseguir para quarta-feira jogar, realmente vai ficar muito difícil. Tá bom? Obrigado, Marcelo. Obrigado. Isso aí, o principal da coletiva, então a Ponte parece que contratou 8, é isso? E aí, se até terça não regularizar, vai ser difícil segurar os 8, essas e outras, situação terrível da Ponte. Já eu volto com CH e Gleger no gabarito, agora são 21h06, Capivariano 2.0. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Oferecimento. Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadas.ervas.com.br. Desktop é bicampeã como a melhor internet do estado de São Paulo. Desktop.com.br. KS Tubos, Válvulas e Conexões,
Soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Acesse kstubos.com.br. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Logos Materiais Elétricos. Há mais de 35 anos oferecendo os melhores produtos em materiais elétricos, automação, fios, cabos e iluminação. Vendas por unidade ou grande escala para construtoras, empreiteiras e administração de condomínios. Preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Atendimento com consultores qualificados para melhor negociação e agilidade na entrega. Logos, Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, Campinas. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio completo com soluções para cada fase da sua vida. Com renda fixa sólida, renda variável consistente, previdência para construir seu futuro e diversas oportunidades em fundos de investimentos. É ter um especialista próximo que entende todos os seus objetivos e te ajuda a realizar cada um deles. Porque investir com Sicredi é ter com quem contar. Acesse o site do Sicredi e saiba mais. A Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Para o dia a dia ou para o churrasco, linguiça calabresa Seara, feita com carnes nobres e já vem defumada, cozida e temperada deliciosamente. O levíssimo Seara, feito 100% de lombo suíno, 38% menos sódio e 30% menos gordura. Seara, qualidade superior, sabor e inovação. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. KS Tubos, há mais de 8 anos no mercado. Sede em Paulínia, atendendo toda a região metropolitana de Campinas com o melhor preço, ampla variedade de produtos, soluções para você, consumidor final, seu negócio ou indústria. Tubos e conexões, infraestrutura, combate a incêndio e válvulas, materiais para linhas de gás, água quente, água fria, esgoto, caixas d'água, cisternas e tanques. Acesse kstubos.com.br. Ligue 19 3833 8900. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Gabarito do jogo. Oi, Gleger, Capivariano 2-0, a nota do jogo. Edu, vou dar nota 4,5, não gostei. CH. Nota 4 pro jogo, também não gostei. Diogo Silva, que defesa logo no começo. Reprisamos aqui aquelas 2-1, principalmente. Gleger. Craque do jogo, nota 5. Olha, essa linha aqui, Pacheco, Simon e Rodrigo Souza, né? Linha de zagueiros. Isso aí na coletiva até o Marcelo Fernandes. E a lambança em CH do Simon e do Rodrigo Souza no primeiro gol. E teve gente aí na internet dizendo que o Simon jogou pra caramba. Uma coisa é ele jogar no sacrifício, essa coisa tecnicamente não foi bem. Eu não gostei de ambos. Nota 3 pros dois. Não, para ser correto, vou dar 3,5 pro Simon e 3 pro Rodrigo Souza. E você, Gleger? Rodrigo 3,5, Simon 4. Vocês vão me corrigindo, dando a nota e falando em que posição atuou. Se teve alternância inicialmente e no transcorrer. Bruno Lopes, segundo informações, teria começado como lateral esquerdo. Se mudou também depois, CH? Ele começou como lateral esquerdo, mas foi uma grande lambança, né? Lambança não foi lambança não. Uma grande confusão, porque o Marcelo tá tentando fazer das tripas do coração para poder armar o time, né? Ele como lateral não funciona, né? E não ataca, não defende. Nota 3. Olha, eu vou deixar os que entraram depois, me parece que vocês gostaram. Então vamos lá, Gleger, Gustavo Teles, Rômulo e Nicolas. Gustavo Teles, Rômulo e Nicolas, sendo que o Rômulo e o Nicolas, eles saíram no intervalo. Edu, apesar de toda a dedicação, né, tentaram ali evoluir, assim, mas não dá pra dizer que foram bem no jogo. Mas eu vou dar uma nota 4,5, porque assumir essa responsabilidade não é fácil. O Marcelo fala em fardo, né? E é verdade. 4,5. Será que foi o último jogo do Elvis, hein, CH? É a nota dele. Eu nem sei se eu digo tomara que não seja. Porque a gente tem que ter respeito pelo ser humano, né? Ele tem direito de seguir a vida dele e pelo menos receber salário. Para a Ponte, tecnicamente, seria um desastre que ele saísse.
Hoje pouco participou do primeiro tempo, segundo tempo deu uns chutes ali, uns passes, nota 3 para ele. Também não foi bem. Diego Tavares e o Matheus, menino Matheus, que hoje jogou no lugar do Gé. Gé já está na Turquia, vendido. E aí, Gregor, Diego Tavares e Matheus. Matheus saiu no intervalo. Evoluíram muito pouco, muito pouca. Pouca ação no jogo, nota 4 para os dois. Num bloco só, CH, dos que entraram, o menino Damião, o Gustavo Almeida, o Luquinha, o Júlio e o Caio Ganga, sendo que os 3 entraram para o segundo tempo, que é o Gustavo Almeida, jogaram mais, Luquinha e o Caio Ganga, e emendando com o Marcelo Fernandes. Olha, eu gostei de todos, mas eu gostei mais do Caio Ganga e do Luquinha. Mas todos, como disse o Gleger, é verdade, todos entraram assim relativamente bem, né? Fizeram o que dava para ser feito. E o Marcelo Fernandes está tirando água de pedra, né? Ele de novo deu recado aí na entrevista coletiva. Para bom entendedor, se não inscrever os caras até quarta, vai ter debandada de novo. Não é só o Elvis, não. Tem mais gente que vai embora. E veja que ele repetiu aquilo que disse na última coletiva. Olha, a situação está muito difícil, eu tenho que falar a respeito, e se quiserem substituir, fiquem à vontade, porque a responsabilidade é minha, não dá para tapar o sol com a peneira. Ele tem que falar a verdade como comandante. Isso não é uma defesa, porque primeiro ele assumiu a responsabilidade é dele, pelo fato do time perder 3 e não marcar um gol sequer. Então não dá nem para pontuar o trabalho do Marcelo, porque não tem jogador, né? Não tem material humano, e os mais experientes tem muita gente jogando no sacrifício. Eu vou dar, só para cumprir a pauta, eu vou dar uma nota 4 para ele. Um abraço, CH, até amanhã no Concentração. Um abraço, até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. 41 primeiro tempo em Barueri, Palmeiras e Mirassol, 0-0. Finalizando com você também, Gleger, os que entraram e o Marcelo Fernandes. Edu, para os que entraram eu vou dar uma nota 4, porque realmente eu gostei do Ganga, gostei do Luquinha também, bons jogadores, hein? Tem talentos. E do Marcelo Fernandes, é difícil, né, Edu? Eu tô dizendo isso desde o primeiro jogo da Ponte, não tem como, complicadíssimo. E o Marcelo, aparentemente, hoje, você percebe na fala, você percebe no trejeito. O Marcelo eu conheço, eu joguei com o Marcelo, nós jogamos juntos. Ele tá incomodadíssimo com a situação. E ele chama toda a responsabilidade, corretamente, porque ele é o treinador, e é ele que escala, é ele que determina, mas a gente sabe, né, que a responsabilidade não é dele. Então, tomara que se resolva rapidamente, para que a Ponte possa trazer um pouco mais de calma e tranquilidade, porque a situação realmente é complicada. Ele disse, há 40 dias nós fomos campeões brasileiros, num título inédito da Série C. E hoje, sem dúvida nenhuma, a Ponte é uma das que vai brigar para não cair. Isso é fato. São 3 rodadas, 3 derrotas, sem marcar nenhum gol. Então a situação realmente é complicada. Para o Marcelo hoje, cumprindo o protocolo, eu vou dar uma nota 4,5, Edu. Você jogou com ele na Portuguesa Santista? Você lembra o ano ou não? Joguei com ele na Portuguesa, em São Paulo. Portuguesa. Sim. E o ano, mais ou menos? E agora, deixa eu ver, 2004? 2003. 2003. 2003. Você Faz tempo, goleiro... Ele era zagueiro? Ele era o zagueirão. Zagueirão, firme. Zagueiro. Marcelo era um bom zagueiro. Um abraço, Gleg. Até amanhã. Edu, até amanhã, se Deus quiser. Tá? Um abraço a todos. Boa noite. Ô, Gil Kleber, aproveitando a vossa presença, repetir aqui ganhou o palpite, né? Amanhã, o palpite pode ir já no palpite, não? Pode entrar lá para amanhã? Olha, é o seguinte, um momentinho só, Gil. Ganhou o Felipe Henrique Furlan. Ele acertou 2-0 o Capivariano, 4 ingressos para o Hopi Hari, 4 ingressos para o Cineplex e mais um panetone trufado da Cacau Show. Que maravilha. O Gil Kleber, retirar, isso é importante, Gil, retirar até o dia 21, viu, Felipe? Até dia 21, é das 9 às 13 e das 14h30 às 17h30. É só o Felipe, outra pessoa não pode. Tem que ser ele. Isso é importante. Felipe, tem que ser você. Se você não tiver condições, infelizmente não pode, né, Gil? Outra pessoa. É o seguinte, o Gil Kleber é o nosso chefe aqui da técnica.
Quanto tempo de Bandeirantes, senhor? 16 anos, né? Ele desenvolveu aqui no Instagram, é isso, Gil? Você desenvolveu um programa, o sorteio. Então é o seguinte, ó. Então tá valendo pro palpite amanhã para Guarani e Santos. Se você quiser ir lá, olha, eu vou ler aqui. Ele caprichosamente fez o seguinte, tá? O seu palpite vale prêmios aqui na Bandeirantes. FM 85,7. Já passou no nosso Instagram hoje? Você já passou? E qual que é o Instagram? @Rádio Bandeirantes Campinas. Tudo junto. Rádio Bandeirantes Campinas. E procure a imagem dos jogos. Nesse momento tá lá. Guarani versus Santos. Comente a palavra palpite e fique de olho no seu direct. É isso que fala, Gil? Direct. Você vai receber um link exclusivo para validar sua participação. E ó, você pode palpitar em todos os jogos. Gostei. Foi bem. E ó, tá. No caso, só Guarani e Santos. Se preferir, o link também está fixado nos comentários do nosso YouTube. É isso, Gil? Tá lá. Mas atenção, nesse momento tá lá? Olha, para concorrer, você precisa estar seguindo o nosso perfil no oficial @Rádio Bandeirantes Campinas no Instagram. Se não seguir, é desclassificado, meu amigo, minha amiga, na hora, hein? São vários prêmios distribuídos entre acertadores. E os ganhadores a gente conhece logo após o jogo, aqui no apito final, tá? Participe agora e boa sorte. E tô sabendo que o comandante Batista está se esforçando o máximo para prêmios diversos. Você vê, o Felipe, ele ganhou Hopi Hari, ganhou Panetone, ganhou ingresso Cineflex para cinema e tal, mas outros prêmios estão sendo bolados, hein? Ó, se eu fosse você, eu participava. Muito obrigado. Ele abriu aqui. E vamos não só... Ó, daqui a pouco, hein? Edu, daqui a pouco... deixa eu aproveitar só um detalhe. Mas é claro. É que tem gente que tá apostando lá, apostando entre aspas, né? Palpitando, na verdade, dando palpite 3-0, 1-0, 2-0, que nem foi hoje. E ele acha que só pode palpitar no jogo da Ponte. Não. Ah, sim. Pode Já palpitar tá aberto, no Santos, tá lá também. Palpita nos dois. Se tiver 3 jogos lá, palpita nos 3. Quanto mais participar, mais chance tem de ganhar. E um detalhe, Gil, a hora que amanhã é 20h30 o Guarani, a hora que o Batista começar a narrar, você breca. Aí parou. Começou o jogo, aí não vale mais dar o palpite. Uma pergunta importante. Depois de amanhã, Ponte e Guarani jogam na quarta-feira. Você vai abrir o link já na segunda-feira? Na segunda-feira já tem o link dos outros jogos, então a partir de hoje, a gente está aí estreando esse palpite premiado aqui na Rádio Bandeirantes, que é uma exclusividade. E a partir de hoje, todos os jogos estarão no Instagram. Pode entrar, pode palpitar, pode brincar, não paga nada, é de graça. Tem gente, quanto que tem que pagar? Não é bet, né? Os famosos bets aí. Não é bets, esses bets. Pode entrar, pode brincar, pode palpitar, pode compartilhar o link com todo mundo. É mais uma aqui da Rádio Bandeirantes, que na verdade o ouvinte ele só vai ganhar para brincar junto com a gente aqui no Palpite Premiado. Então, quarta-feira tem Ponte e São Bernardo. Segunda-feira já tá o link. E na quinta, Velo Clube Guarani. Mas já pode, a partir de segunda-feira, palpitar. Tá bom. E daqui a pouquinho tem o derby lá. Ah, esse vai dar o que falar. Esse vai bombar. É dia 31? Dia 31. Dia 31 você já vai colocar lá. Escuta, mas você vai colocar o resto da tabela? Não, você vai por partes. Você só vai colocar os jogos de quarta-feira. Os jogos de quarta-feira agora. De repente o Gil pode até abrir os outros jogos, é só ir lá. É só Porque ir lá. a hora que você entrar no link, vai estar o jogo lá. Vai estar o jogo Você ali. escolhe o jogo. Ah, mas daqui uma semana vai jogar Ponte. Se tiver lá, você até já dá pode dar o palpite. Ele não vai conseguir palpitar mais que uma vez. É isso que eu ia falar pra você. É só uma vez? É uma vez só. Ele palpita uma vez, o sistema já bloqueia o e-mail. Mas o sistema sabe que é ele de novo? Ele tem que digitar o CPF? Ele vai digitar o CPF, o e-mail. O Instagram dele é obrigatório, porque a gente vai fazer uma vistoria se o Instagram dele tá seguindo o nosso. A gente vai entrar no Instagram dele e tem que estar lá. Seguir de volta. Se não tiver, é sinal de que ele não está seguindo a gente. E se não estiver seguindo a gente, vai perder o prêmio. Então ele tem que ter, claro, o Instagram, ele vai precisar tem que ter o e-mail. Sim. E CPF. E o CPF para poder buscar o prêmio aqui junto com a nossa recepção. Porque a recepção pergunta todos esses documentos, né? Para poder entregar o prêmio para a pessoa. Certo, Edu?
Um grande abraço. Até amanhã, Gil. Parabéns pelo trabalho aí desenvolvido, pelo prêmio. Sensacional. Tamo junto. Eu sou do tempo que a gente ficava no telefone aqui, era duro, hein? Fazia aquele, você lembra? Alô? Os derby que tinha. Júlio César Beraldo. Deixa eu anotar aqui. Tchau, Edu. Ficou fácil. Obrigado, viu? Grande abraço, Gil. Olha, intervalo em Palmeiras e Mirassol 0-0 em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Tamo na hora, Paulistão, Primavera de Indaiatuba, recebeu o Novo Horizontino, público 5.575. O Poveda, cria do Guarani, fez 1-0 Primavera, Renatinho 2-0, Rômulo, gol do Novo Horizontino. 2-1, primeiro tempo. Segundo tempo, um gol contra. Eduardo Brock fazia 3-1 Primavera. Aí a reação, a 9 minutos, Robson é o segundo, o Mike empatava 3-3 e o Robson de novo a 48, a virada do Novo Horizontino 4-3. No Canidé, o René de pênalti no primeiro tempo, 1-0 Portuguesa e nos acréscimos Maceió. Portuguesa 2-0 no Velo Clube, 2.567 de público. Em Capivari, o Leandro Boles estava lá e Pedro Piscinato, repórter, também estava lá. Com Gilberto Sufi na técnica. O Rodolfo a 20 minutos do primeiro tempo, 1-0 Capi. E o Léo Baianinho a 49 nos acréscimos, 2-0. 2-0 na Ponte. Intervalo, repito, lá em Barueri, Palmeiras e Mirassol 0-0. Já, Rogério Assis, em rede nacional, você curtindo todo o segundo tempo. Amanhã, 15 horas, São Bernardo e Noroeste. 16 horas, Corinthians e São Paulo na Neoquímica. 18h15, Bragantino e Botafogo. E 20h30, Guarani e Santos. Amanhã abriremos, logo após o término do clássico Corinthians e São Paulo, estaremos aqui no Concentração com toda a equipe da Bandeirantes. Deixa eu só pegar uma coisinha aqui, o Elton, a classificação. Bom, a Ponte, 3 jogos, 3 derrotas, né? Não precisa nem falar, né? Última colocada, 0 ponto. Olha, o Guarani é penúltimo com 1. Você tem o Noroeste com 1, repito, o Noroeste amanhã joga contra o São Bernardo, em São Bernardo. Botafogo, 2 pontos. Botafogo é 13º. Botafogo joga em Bragança, o incrível Bragantino, e assim vai. São os mais envolvidos nesse momento com o rebaixamento. Lembrando que são só 8 rodadas, ao término da 8ª, 2 últimos serão rebaixados e 8 se classificam. Aí o primeiro pega o 8º, o segundo pega o 7º e assim vai. Aí é uma partida só, aí semifinal depois, uma partida só e a grande final serão 2 jogos. Deixa eu dar uma olhada aqui em termos de Paulista da Série A2, os jogos de hoje. Tudo encerrado, Água Santa 3, São Bento 0, Inter de Limeira 1, Taubaté também 1, Grêmio Prudente 2, Osasco também 2, Ituano 1, Ferroviária também 1, São José 0, Juventus 1 e Sertãozinho e Votuporanguense 0-0. Votuporanguense é a terra do Rogério Assis, que vai narrar agora o segundo tempo, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, esse Osasco é o antigo Oeste. O Oeste não existe mais. Oeste de Itápolis, depois para Osasco, de Osasco foi para Barueri, agora de Barueri mudou para Osasco, mudou tudo, nome, escudo, então é isso aí. Olha, na Copa São Paulo, o que acontece? Resultado das 8ª de final, Grêmio 4, América Natal 1, Ceará 2, 15 já o 0, Atlético do Piauí 0, Guanabara 0, nos pênaltis 4-3 para o Guanabara, Cruzeiro 3, Santos 1, Bragantino e São Paulo foi 1-1, nos pênaltis 5-3 para o São Paulo. Botafogo do Rio e IAC 0-0, nos pênaltis 4-3 para o Botafogo. Esse IAC é de Itaquaquecetuba. Ituano 1, Palmeiras 3. Ibrachina 2, Inter de Porto Alegre 1. Esse Ibrachina tem uma base sensacional, é de São Paulo. Quartas de final, quem pega quem? Quem pega quem, né? O Grêmio pega o Ceará, o Guanabara enfrenta o Cruzeiro, o São Paulo pega o Botafogo do Rio e o Palmeiras pega o Ibrachina. É o que sobrou. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. No Campeonato Paranaense, destaque para Atlético, Clássico Atlético 0, Coritiba 1.
Deixa eu ver o que mais aqui. Campeonato Mineiro. Norte 1, Betim 2. Esse Norte subiu agora. Foi campeão do módulo 2 lá de Minas, né? Deixa eu ver aqui. Cruzeiro 5, Uberlândia 0. Esse é o principal destaque do Mineiro. Deixa eu ver aqui. Lá em Goiás, Anápolis 1, Vila Nova 3 e Goiatuba 1, Anapolina 2. No Campeonato Gaúcho, Grêmio 5, São Luís 0. Como destaque. Campeonato Cearense, Ceará e Iguatu 1-1. No Catarinense, Barra 0, Brusque 1 em andamento. Estamos no finalzinho. Barra 0, Brusque 1. Deixa eu ver o que mais aqui. Campeonato Baiano, Bahia 3, Galícia 0. Os principais aí pelo Brasil. E aqui na Band você ficou em dia com a bola. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia. Bandeirantes, la, laia, 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 la. Futebol é do Pinheiro. Olha, trabalhos técnicos do Gil Kleber, do Elton Grimaldi. Obrigado, Elton. Até amanhã, se Deus quiser, meu irmão Elton Grimaldi. Alain Zanelato. Alain. Obrigado, viu? Grande abraço, até amanhã, até a próxima. Gilberto Sufi esteve em Capivari. E Gabriel Ribeiro. Alô, Gabrielzinho, Anjo Gabriel, muito obrigado, hein? Home office, também na técnica, nos ajudando aqui. Olha, boa tarde, equipe campeã da Band. Isto tudo que acontece com a Ponte é o futebol brasileiro, a coisa é tão ruim. O que acontece com a Ponte e com o futebol brasileiro, a coisa é tão ruim que todos querem ser presidente. Quando se perde a vaidade, fica ferida. E quem perde, quer dizer, quem não vai para a presidência, não ajuda e procura atrapalhar de qualquer forma. Informações de bastidores, a Ponte tem mais ou menos 14 milhões e não consegue nada. Penso que a justiça poderia autorizar, pelo menos desbloquear, para pagar pelo menos salários. Futebol, as pessoas envolvidas precisam responder com mais responsabilidade. Muito obrigado, ouvinte. Deixa eu ver aqui o meu casal aqui. Edu, vamos curtir nossa desgraça. Grande abraço, até quarta, se Deus quiser. É o casal aqui, é o Paulo e a Rita Maluca de Jacumã, Conde, Paraíba. Grande casal, muito obrigado. Edu, eu estou aguardando... Edu, eu estou gostando muito do Marcelo Fernandes e do Eberlin. Eles precisam ser mantidos. Sérgio do Guarabara. Entendi vossa mensagem. Edu, cadê o nosso... Edu, cadê o nosso quebrado falante? É o Sérgio Jardim das Paineiras. É que eu tô uma amenizada, porque às vezes não dá pra... Vocês entendem, gente? Eu quero ler, mas... Edu, eu vou devagar até onde eu posso, hein? Boa noite, Edu. Isso que está acontecendo na Ponte é uma vergonha. Tem que ter alguém forte para tirar esse pessoal de lá. Aí não é possível. O nome da Ponte é muito maior do que esse pessoal que está lá. Muito obrigado. Deixa eu ver o que mais aqui. Muito obrigado ao ouvinte também. Vamos lá. Vamos entrar já no segundo tempo, hein? E assim vai. Gente, 150 milhões. Aqui já é de receita. Não, aqui tem Alexandre de Moraes e o... Nossa, é política. Mas muito obrigado, viu? Muito agradecido.
Bom, vamos passar para a rede. Amanhã a gente volta aqui, se Deus quiser, no Concentração a partir das 18 horas. Capivariano 2.0. Pessoal do YouTube, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, por tudo que vocês têm feito por nós. Muito obrigado, só aumenta a nossa responsabilidade. Em 85,7 FM, Bandeirantes Campinas. Equipe comandada pelo amigo Batista, que amanhã vai narrar o Guarani Santos. Gente, muito obrigado, uma ótima noite de quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Aqui deu. Apito Final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.